está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 5 da tarde, mais 2 minutinhos. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 2 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, em todas as nossas plataformas, no YouTube, no Facebook, no Rumble, também no app para Android, no nosso canal de áudio, no site futebolinterior.com.br. Um grande abraço a você também, ligado com a gente no Radiosnet e em todas as outras plataformas de streams que acessam aí o Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva para você, hoje com as emoções da 13ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Às 18 horas, Brinco de Ouro da Princesa, bola rola para Guarani e Vitória. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, com os comentários de Wagner Ferreira, as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E por aqui nós falamos sempre em nome de Construtora Patriani, Mistral Norte-Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse aí o site da Patriani, www.construtorapatriani.com.br. IGA Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Com a gente também Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você, com lojas no Campos Elíseos, também no Jardim Garcia e no Jardim Nova Europa. Com a gente nesta jornada esportiva, Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Com a gente aqui também Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada, do meu amigo Danilo Palma. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E com a gente também, Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça as delícias do Restaurante do Dadá pelo telefone 3744-2121. 5 da tarde, mais 6 minutos, às 6 da tarde, às 6 da tarde ou da noite, como você preferir, a bola rola. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani voltando depois da parada FIFA, pega a equipe do Vitória, que vem aí no G4, jogo complicado para o Bugre, mas o Guarani tem técnico novo, tem estreia de treinador Humberto Lose fazendo a sua estreia, e o torcedor do Guarani
espera uma vitória, uma reviravolta no Campeonato Brasileiro. 5:06 agora. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva, começando com o destaque do Bugre. E o destaque do Guarani chega na voz dele, de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro do Bugre já está definido ou ainda não, Albert? Boa tarde. Albert Cavalcante. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, o Guarani está definido e escalado pela reestreia, né, dele, né, do técnico Humberto Loser. Então podemos passar? Sem dúvida nenhuma, vamos saber como é que joga o Bugre nesta volta depois da parada FIFA, com técnico novo, como joga o Guarani aí no pique do rádio pro torcedor já ficar ligado, Albert. Pois é, Claudinei Corsi, amigos, já sentem, hein? Vamos lá passar aí a escalação do treinador Humberto Loser. Pegorari, Diogo Matheus e Ivan Alvarinho. Ivan Alvarinho está no lugar do Alan Santos, que sentiu aí, né? Sentiu a coxa, está fora. Valber e Mike. Os homens do meio campo do Bugrão, hein? Matheus Barbosa e Matheus Bueno e Isaac. O cérebro pensante hoje é Isaac. O Regis do camisa 78 está no banco de reservas. E os homens de frente do Bugrão, João Vitor. Isso mesmo, João Vitor, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Que surpresa! Repeteco aí do time do Guarani, bastante modificado já. Regis no banco. Diz aí de novo o time do Bugre, Albert. Pegorari, Diogo Matheus, Alvarinho, Valber e Mike. Matheus Barbosa e Matheus Bueno, Isaac, João Vitor, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Tá certo, vamos ver, né, como é que vai jogar esse Guarani aí, bastante diferente do que aquele que vinha jogando aí com outros treinadores. Vamos aguardar em campo, né, para pegar o Vitória. E no Vitória, qual é o destaque, hein, Albert? O Vitória foi derrotado pelo Criciúma por 1-0 na última rodada, após 3 vitórias e um empate. No momento, com 25 pontos, a equipe briga pelas primeiras posições da Série B e está na 5ª colocação. O Vitória não terá a Camutanga, que cumpre suspensão automática. Léo Gamalho ainda busca o ritmo ideal e segue fora. A novidade entre os relacionados é o atacante Welder. Ele está recuperado da lesão na coxa, participou das últimas atividades e fica à disposição da comissão técnica, Claudinei Corsi. Estão aí os destaques de Guarani e também do Vitória. Eles se pegam a partir das 6 horas, das 18 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola para Guarani e Vitória. 13ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Guarani e Vitória fechando esta 13ª rodada. E ele vai transmitir o jogo aqui. Vai transmitir a partida para todas as plataformas dos canais Futebol Interior. Quem é ele, hein, Felipe? Lucas de Souza. Olá, Lucas. Muito boa tarde. Grande abraço. Seja muito bem-vindo. A sua expectativa para este retorno do Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Lucas. Abração, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca aqui, Albert Cavalcante, nosso Felipe Marques, nosso DJ, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, você ligado, conectado nos canais Futebol Interior. É sempre bom estar aqui. Que saudade que eu tava de fazer uma jornada do Bugrão. Após a data FIFA, o Guarani volta de técnico novo, que já implementa mudanças, né? Entrada do João Vitor, o Regis no banco, aliás. O Regis precisaria manter, né, dar uma justificativa à sua titularidade. É o craque do time, tudo bem, mas não estava merecendo a titularidade da equipe bugrina. Hoje entra o Isaac, que foi muito bem no jogo contra o Vila Nova, deve ter se apresentado melhor nos treinamentos, e vamos esperar, né, sempre com muita esperança, muita fé no coração e ousadia e alegria, esperando que o Guarani faça uma grande jornada hoje contra o Vitória, com um adversário muito difícil, é um dos líderes da competição, mas eu acredito no Bugrão, e hoje o Bugrão volta a vencer no Campeonato Brasileiro, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, esse Lucas de Souza vai transmitir a partida aqui nos canais Futebol Interior, no nosso Facebook, no YouTube, também no Rumble, no app para Android, no nosso canal de áudio no site futebolinterior.com.br. Também você que nos ouve aí no Rádiosnet, no mundo todo, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode e deve participar com a gente aqui através das nossas redes sociais, do YouTube e também do Facebook. Mande a sua mensagem aqui pra gente. E através do nosso WhatsApp também à sua disposição, o 989
3526. 98989 3526 é o nosso WhatsApp aqui dos canais Futebol e Interior. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais para você aqui na nossa jornada esportiva Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 15 minutos em Campinas, 5h15, às 18 horas a bola rola. Brinco de Ouro tem Guarani e Vitória. Vitória e Guarani. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance deste retorno do Guarani depois da parada da data FIFA. O Bugre volta a campo jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Robert, o Guarani que tem a outra partida também na sequência, no Brinco também, não é isso, Robert? Vai jogar contra o Mirassol, né? Às 21h30, na quarta-feira, nos Sessão Coruja. Nos embalos de quarta-feira à noite, assim como o Claudinei Vai reencontrar, Costa, sabe quem? Mozart Santos, viu? Mozart Santos e também quem mais tem? Tem alguém lá tem também. Tem o Lucas Ramon. Lucas Ramon, vai ser um reencontro. Você tem saudade do Lucas Ramon? Tenho. Você tem saudade do Lucas Ramon, Claudinei Costa? Se o Robert tem, eu também tenho. Eu tenho. Agora do Mozart eu também não tenho. tenho. Você também tem, né? Mas o Mozart eu não tenho, não. Do Mozão da Massa, não, você não tem por que não? Não, eu tenho saudade do Vilela. Que é Vilela. Eu tenho saudade do Vilela. Não, aliás, Mozão da Massa. O que é esse cocar aí? Esse cocar é a marca de Albert Cavalcante, viu? Não, isso aqui é o seguinte, quando a gente vai pra guerra, né, normalmente... Você tem que ir armado, Você tem que ir armado, tá né? certo. É que eu não trouxe o arco e a flecha porque o menininho de 6 anos de casa acabou escondendo a flecha. Acabou aí. Ainda bem, né? Acabou, mas então assim... você não trouxe nem o seu tacape? Não trouxe meu tacape. O que é o tacape?
É aquela marretinha. Ah, não é? sim, Isso é aí uma não é, né? machadinha, É uma uma machadinha, machadinha. uma Acertei? Deve ser. Ué, mas ele perguntou... Ele jogou a bola... Você falou que o Ben-Hur, ele andava no quê? Na biga. Na biga. Não, Aí eu beleza. perguntei, eu não sabia. Aí A gente explicou. Isso, aprendi que era Fórmula 1 Depois eu dos te anos... falo o que é um TACAP. Calma aí, Muito obrigado. aqui ao vivo, ó, TACAP. É uma arma indígena de ataque, uma borduna, uma clava, ou seja... Viu? É uma clava, então O é que que é uma clava? Aquela clava ataca. Pé de cabra naqueles tempos. É o machadinho dos antigos, desenhos do E Pica-Pau. aí sempre você teve. veio só com o cocar. Só com o cocar. Eu vim pra Mas você guerra. não está de tanga. Não. Eu achei que eu tinha vindo. Não vi não. Eu estou preparado pra guerra, Claudinei Corsi. Aqui eu tenho água. Mas você não tá eu com tenho a cara bebidas nem Poti. pintada. É, mas então, mas porque nós estamos agora nos tempos modernos, né, Claudinei Corsi? Eu também tenho que ir pra guerra, mas eu sou o chamado ninja, né? Eu uso aquela capa, invisibilidade e vou ir atrás do adversário. Você é Tem aquele- 4, hein, Claudinei Corsi? Você Tem é 4 aquele do lado. guerreiro mais ou menos, né? É, exatamente, aquele gourmetizado, guerreiro dos anos 2000, né? Mas Tá lembrando que certo. temos 4 lá, né, do lado do Vitória, né? Rodrigo Andrade, temos ali o Giovanni Augusto, temos o João Vitor. Ó, ainda bem que dessa galera aí, pelo jeito, só o João Vitor e o Rodrigo Andrade que vai jogar. É, o Giovanni Augusto anda com problema de Ah, alpargatas, esse aí vive né? com problema, né? Alpargatas. É brincadeira. Sabe o que é alpargatas, né? Alpargata. Você sabe o que é alpargatas? Sei, O que que é É o alpargatas? tal do chinelinho, É, né? então, ele tá com problema na alpargata. Mas É o é tal do isso aí, chinelinho. Claudinei Corsi. Então, muito bem. Então, próximo jogo contra o Mirassol na quarta-feira, 21h30, Isso né? mesmo, a vida não tá fácil pro Guarani não, hein? É, mas de qualquer maneira joga em casa, né? Dependendo do Exatamente. resultado hoje, né? O torcedor vai, apoia. Evidentemente o Guarani deveria pensar em fazer a promoção dos ingressos, nada, né, Alberto? né? Isso, vamos... Nem aquela de meia entrada Não, com a mas camisa. é impressionante, né? Fala pra mim, se você tem aí Claudinei Corsi, que é melhor que eu em matemática, né? Se você faz aí 60-30, correto? 60-30. Aí você tem uma média de público de 3 mil, né, a 4 mil torcedores. Se você fizer 40-20, 40-20, eu duvido que você não vai aí dobrar aí o seu público na A sua casa. Que vai te... tendência é essa, Então, né? pra apoiar a sua equipe, eu não sei, parece que... Ou então que você faça 60-30 e venha com aquela promoção da camisa, né? Pagar a meia com a camisa, pelo menos isso, né? E, Ney, e até mesmo em relação ao sócio torcedor, né? O que vale mesmo pro clube, que dá mais dinheiro mesmo pro clube, é na boca do caixa, na bilheteria. Exato, na bilheteria. Então seria mais inteligente você fazer uma ação para que o torcedor vá e compre o seu ingresso assim, do que você, porque lá... E outra coisa que até os times nordestinos fizeram e fazem muito bem, é um trabalho de fortalecimento do sócio torcedor. O Guarani fez uma bela de uma ação, conquistou aí acho que mais de 500 novos sócios. Por que não manter esse trabalho, né? Claro, a bilheteria é de suma importância, de extrema importância. Mas o time ajuda? Então... mas vem cá, o time, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Ceará. O Ceará tem um trabalho forte de sócio-torcedor, mas não tá bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas então... O Fortaleza, durante muito tempo, até chegar onde chegou, também não esteve bem. E mesmo assim, continuou crescendo. Mas assim, quando você dá alguma Você tem que facilidade... trazer o torcedor, mas sem querer então, te cortar, você tem que trazer o torcedor pra perto do clube. Agora, o Guarani não faz isso. Então, você pode trazer o torcedor, só que alguém sabe que quem é sócio, né? Sócio campeão, aí ele tem alguns benefícios no Bob's. Então, pois é. Então tem Pois é. algum... Mas aí é então que tá, tem a comunicação do Guarani trabalha esse tipo de coisa? Então, aí Alô, precisa- pessoal das redes sociais do Então, Guarani. alguém né? precisa chegar e fazer esse trabalho. Ó, Pois é. você sendo isso, você tem pra isso, aquilo e sócio Criar uma linha de campeão, transmissão com os entendeu? sócios e explicar a Então, situação. porque assim, que a turma acha que sócio campeão é só comprar um ingresso e Não, chegar e lá no não jeito. é. Não é. É uma coisa muito mais abrangente. Eu fui no Brinco de Ouro contra a Chapecoense, eu não sou sócio do campeonato, sou qualquer... Eu sou sócio do clube, né? Ok. A facilidade que tem, né? Ali a turma chegando, legal, chega em cima da... Não em cima da hora, chega antes, passa lá, entra nas vitalitas. Mas assim, é um custo muito alto pra quem não é sócio. Então esse 60-30 sim, pesa no bolso. Que você Pesa, deixa ali lógico mais que ou pesa. menos ali, ó. Se você não tem... Você é um assalariado, você vai deixar... Você vai dar uns 110 reais, você deixa ali. 10% do teu estacionamento, salário. vai comer pipoquinha, vai comer Praticamente aquele 10% lanchinho. do seu salário, isso entendeu? é muita coisa. 4 jogos por mês, quase R$500. Exatamente. Vai quase metade. Entendeu? Então, assim, tem que ser atrativo. E o torcedor do Guarani, se ainda ninguém percebeu ainda, ele é momento. Hoje seria o momento pra você lotar a casa. Com certeza. E com certeza, no próximo jogo, você poderia colocar 60-30. Por exemplo, se hoje você tem um brinco de ouro porque aí cheio. você tem, Exato, você tem um brinco de ouro cheio. Tem um resultado, né? Você tem um resultado, uma vitória, você pode pôr 60-30 no outro. É só um jogo. Guarani, pelo amor de Deus. Se Vamos você pensar, fizer, né? vamos pensar. Se Vamos você pensar. faz 2 jogos no mês em casa, faz um com essa promoção, sabe? 40-20, eu faço a promoção como o Claudinei Corsi falou da camisa, e no outro você pode colocar o cheio, você nunca vai perder.
nunca vai perder. Muito ao E vai contrário. atrair o torcedor, né? Exatamente, Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 21 minutos, 5 mais 21. Flecha Verde está com a gente aqui no YouTube, com o Guarani eternamente desde 76. O Ed Martins também já está com a gente aqui. Vaidade em pessoa, boa tarde, boa sorte, Guarani. O Marcelo Borges, boa tarde a todos. Uma grande transmissão, um abraço a todos. Só tem fera na melhor narração. Mandando um abraço aqui para o Lucas de Souza, o mestre da melhor narração. No YouTube aqui, a rapaziada participando. Daqui a pouquinho dou uma passada pelo Facebook. Agora 5 da tarde, mais 22 minutos. Como sempre acontece, hora e vez da presença de Arthur Eugênio Matias, falando deste confronto, né, entre Guarani e Vitória. Vitória e Guarani. A participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos buscar algo que una Guarani e Vitória da Bahia? Vamos retroceder no passado, vamos passar a história em revista e encontramos um jogador que marcou época com a camisa do Vitória e que é muito lembrado pelos mais antigos torcedores do Guarani. Estou falando de André Catimba, um centroavante que tinha uma cabeçada que parecia um chute, uma presença de área fantástica. E André Catimba marcou época com a camisa do Vitória e depois com a camisa do Guarani. Vamos retroceder no passado e voltar ao final dos anos 60, início dos anos 70. André Catimba jogou em equipes pequenas da Bahia, Guarani, Ipiranga, Galícia. O Galícia e o Ipiranga até que tinham algum prestígio. Mas André Catimba decolou mesmo na carreira a partir de 1971, quando chegou ao Vitória. E em 1972 foi campeão baiano numa equipe que até hoje é aplaudida e comemorada pelos torcedores do Vitória. Um timaço que tinha Aguinaldo, goleiro que jogou no Santos, Roberto, Leleu, Walter e Prança no meio-campo, Fernando e Almiro no ataque, Osni, aquele baixinho Osni, que talvez seja um dos jogadores de maior expressão no futebol baiano de todos os tempos, Gibira, que também jogou no Santos, André e Mário Sérgio. É esse mesmo Mário Sérgio Pontes de Paiva. Mas o André não era fácil. O André era um jogador temperamental, reclamava muito e por causa disso ele acabou sendo trocado com o Guarani no começo de 1976. E ele chegou ao Guarani indicado por Tim. Tim indicou o Joãozinho, técnico Tim, indicou o Joãozinho ao Vitória e indicou André ao Guarani. Joãozinho, zagueiro, irmão de Bezerra e que mora até hoje em Santos, e o Joãozinho marcou época no Santos. Foi campeão paulista pelo Santos e o Joãozinho foi trocado com o André Catimba. O André Catimba chegou ao Guarani em 1976 e em 1976 ele foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. Um título importante para o Guarani. Vamos lembrar o Guarani, campeão paulista do primeiro turno em 1976. O técnico era Diede Lameiro. O Guarani tinha Neneca, Miranda, Nelson, Amaral e Deodoro, Flamarion, Davi e Zenon. Renato, improvisado na ponta direita, André Catimba, o centroavante, e na ponta esquerda, Ziza. Davi também jogava neste time bugrino. Era um time muito interessante, mas aqui no futebol interior, e só no futebol interior, você tem a história dos jogadores que marcaram época. Vamos reprisar o primeiro gol do Guarani feito por André. André chegando ao Guarani em janeiro de 1976, ele fez o primeiro gol. Há 45 anos atrás, e você ouve aqui no futebol interior o primeiro gol de André Catimba com a camisa do Guarani. A narração é de José Paulo de Andrade.
A rádio é a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Santos pelo comandante André, tenta na sequência a jogada com o Renato, faz o corte o zagueiro central Lazinho entregando fora da área para Clodoaldo, atrapalha, se perde bola para Ziza é obrigado a fugir um pouco da direção que ia a bola lá para a grande área do Santos, faz o domínio completamente em cima de Clodoaldo, vira o jogo para a ponta direita para a penetração de Miranda, agora vai encostar nele, Fernando Miranda leva a bola até a linha de fundo, faz o cruzamento, André de cabeça, gol! Guarani de Campinas, André, camisa 9, aos 2 minutos do segundo tempo, estabelece no placar Bandeirantes no estádio Brinco de Ouro, uma princesa em Campinas pelo torneio Governador do Estado. 1 para o Guarani, 0 para o Santos. Na loteria esportiva, no jogo 2, está dando coluna 1, Zamorri. Que maravilha a história, hein? Este é o gol de André Catimba, o primeiro dele com a camisa bugrina. Guarani 3, Santos 1, pelo torneio Governador do Estado de São Paulo. Olha o Guarani em janeiro de 1976, exatamente 45 anos atrás. Olha a escalação do Guarani neste dia que André Catimba fez seu primeiro gol, que você ouviu aqui no Futebol Interior. Olha o Guarani: Sidney, Miranda, Amaral, Nelson e Deodoro, Flamarion, Davi e Renato, Hamilton Rocha, André Catimba e Ziza. Marcos Paulo, no segundo tempo, entrou no lugar do Davi. Os gols do Guarani: André Catimba, Lazinho, um zagueiro do Santos, marcou contra, e Hamilton Rocha. Didi descontou para o time do Santos. Depois disso, em 1977, no começo de 1977, André Catimba acabou sendo negociado com o Grêmio. No Grêmio também ele ficou imortalizado. Foi campeão gaúcho em 1977 e na comemoração tentou dar uma cambalhota. A cambalhota acabou não saindo direito e ele caiu espatifado no gramado. Essa cena, essa foto é imortalizada em inúmeros jornais e revistas. No Grêmio, André Catimba também marcou época, foi muito bem na equipe gaúcha. Depois teve uma rápida passagem pelo Bahia e em 1980 jogou no Argentino Júnior, equipe de Diego Maradona. Voltou ao Brasil e virou um cigano do futebol. Pinheiros do Paraná, hoje Paraná Clube, Náutico de Pernambuco, uma rapidíssima passagem por Ribeirão Preto pelo Comercial. Não há nem registro de jogo oficial do André Catimba pelo Comercial. De novo, aonde ele começou, no Ipiranga da Bahia, e encerrou a carreira em 1985, jogando no Fast Clube de Manaus. Aqui no Futebol Interior, a história de André Catimba. Carlos André Avelino de Lima nasceu em Salvador no dia 30 de outubro de 1946. Infelizmente, morreu aos 74 anos no dia 28 de julho de 2021. Causa da morte dele foi um infarto. André Catimba, revelado nos times pequenos da Bahia, Guarani, Ipiranga, Galícia e a partir do Vitória, o destaque no futebol nacional. Vitória, Guarani, Grêmio, Bahia, Curitiba, Pinheiros, Náutico de Pernambuco, jogou na Argentina, jogou em outras equipes também. Logo depois que encerrou a carreira, André Catimba tentou ser treinador de futebol. Eu lembro, em 1989, André Catimba, em Campinas, no Brinco de Ouro, treinador do Vitória. O Vitória ganhou de 1-0 do Guarani. O técnico do Guarani era Cilinho e do Vitória, André Catimba. Nesse ano, o Guarani foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Aqui no Futebol Interior, a carreira, a história do atacante André Catimba, sempre aqui
no futebol interior. Cinco da tarde, mais 31 minutos, 5h31, tá aí a participação do Dr. Arthur Eugênio Matias, mais uma vez aqui na nossa jornada esportiva. Daqui a pouquinho, 6 horas, 18 horas, tem bola rolando, estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani Vitória, Vitória e Guarani. Você vai conferir aqui com o Lucas de Souza, também o Albert Cavalcante e os comentários de Wagner Ferreira. Espero que ele chegue até lá, né? O que você acha, Albert? Ele chega. Ele chega. Eu acho assim ele deve estar na Norte-Sul aí. Eu acho que acabou acontecendo. Alguém precisa mandar uma mensagem pra ele. Exatamente, né, o ponto eletrônico, senão ele deve estar lá fora, não conseguiu entrar porque então, esqueceu a chave. Então, isso também, é importante. né? Então, depois, né, quando você chamar tem o mais intervalo... um break aí, né? tiver mais um break, eu vou correr lá. Eu corro lá pra... Você corre lá, Wagner Ferreira. Antes eu era porteiro aqui, antes não tinha chave. Agora não é mais. Agora ele disponibilizou agora agora é por senso, você chega na porta, quem não sabe se vai dar o interior, você chega... Mas eu vou mudar agora, eu vou tirar o negócio do dedo. Digital. Você vai colocar o que? Vai ser pela íris do olho. Então, é porque você viu que antes... Lembra do filme Os Incríveis? Aquela cena daquela que faz a roupinha. Da roupinha que começa... Isso, aí quando você vai entrar no escritório dela, tem um scanner de olho, de voz, é sensacional. Nós vamos fazer um scanner pelo olho. Brincadeira. Aí sim, esses meus olhos azuis, hein? Espetacular. Muito bem. Ô, Albert Cavalcante, chama aí o nosso convidado aí que concedeu uma entrevista coletiva no meio de semana. É ele, né? Aliás, a entrevista coletiva que foi antecedida de uma visita ao treinamento, né? Exatamente, Será que isso vai se tornar comum agora no Guarani? Tomara que sim, né? Foi uma quarta-feira, né? Ali numa quarta-feira, um treino aberto, 1h30 para a imprensa, hein? Desde 2019 isso não acontecia e ali esteve toda a imprensa para poder acompanhar ali as movimentações ali do Guarani, né? Dos jogadores do Guarani. Aí foi lá que nós percebemos, Claudinei Corse e amigos, que havia alguma coisa errada com o Alan Santos. Ele que entrou no gramado somente de tênis. Né, ele que estava fazendo o trabalho na academia, depois voltou, fez aquela famosa corridinha e ali depois ficamos sabendo, né? Na sexta-feira informei até para os amigos aqui no nosso grupo aqui que o Alan Santos não ia jogar porque ele teve um estiramento da coxa e provavelmente ficará 3 semanas fora. Mas vamos falar agora do nosso combinado, né? Ele que chegou, né? Ele que jogou no Curitiba, estava no Gil Vicente, o Guarani o trouxe, qualidade no passe, ele que faz ali a dupla de volantes, né? É o Barbosa e ele, né? Vamos ouvir o nosso querido Matheus Bueno. Ele que vai dar uma palavrinha pra gente nos canais de futebol interior. Hoje e o grande na finalização. A gente sabe que no último jogo contra o Vila, no primeiro tempo, vocês tiveram grandes chances, mas não conseguiram sair com a vitória. O que você acha de melhorar essa valência que é a finalização? Eu acho que a gente cria bastante jogadas, a gente às vezes peca numa tomada de decisão uma ou outra ali. Eu acho que isso que está fazendo a gente não fazer tantos gols, a gente está pecando um pouquinho na finalização ali. Oi, Matheus, bom dia, sou o Victor do Bugricast. O próximo jogo é contra uma equipe que está lá em cima na tabela mais uma vez, né? Assim como foram os últimos jogos, agora a gente tem mais um adversário que está à frente do Guarani na tabela e com o desafio de voltar a vencer em casa, né? Porque o Guarani vinha com uma invencibilidade muito grande na Série B desde o ano passado, aí tropeçou contra o CRB. Queria que você projetasse um pouquinho esse próximo adversário e também a importância de voltar a somar pontos em casa. A gente sabe da qualidade do Vitória, que eles estão, não é à toa que eles estão lá em cima. E, igual a gente falou, a gente está trabalhando forte para a gente conseguir, principalmente em casa, a gente não pode deixar escapar pontos, porque a gente sabe que na Série B, qualquer pontinho, depois lá na frente pode faltar. E se o nosso objetivo é subir para a Série A, em casa a gente tem que ter a obrigação como vencer. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. Vão ser, né, até a data do jogo, 2 semanas de preparação com Humberto Louser no comando. Sem querer comparar trabalhos, porque acho que não é uma coisa legal, mas a metodologia do Humberto, ela é diferente da que tinha no trabalho passado? Vocês tiveram que também, durante esse período, conhecer melhor o treinador para que aquilo que ele vai colocar em prática no domingo contra o Vitória seja assimilado mais rápido por vocês? Obrigado. Então, algumas coisas são parecidas,
não foge muito do modelo que a gente já vinha jogando. Lógico, tem as mudanças do Humberto, questão de pressão na bola, pressionar lá em cima. São questões de treinador. E o Humberto já mostrou pra gente o que a gente quer, que ele quer que a gente faça, pra gente conseguir já no domingo a gente já sair com resultado positivo. Matheus, primeiro, você é volante, né? O treinador foi volante. Uma posição que o Humberto conhece bem, você também domina bem. Na sua entrevista coletiva de apresentação, você falou que na base você foi meia, depois foi adaptado, foi recuado para a função de volante. E a gente vê em campo você com muita qualidade para uma pifada, para um passe diferente. Você é o cara que tem a cabeça do meia. Você tenta sempre o passe mais difícil para botar o companheiro numa condição mais privilegiada de gol. Baseado nisso, é uma pergunta. Muitos dos jogos a gente vê você recuando, voltando para fazer a função de primeiro volante, né, se alternando muito com o Matheus Barbosa ali. Eu sei que o jogador vai dizer que o importante para ele é estar entre os 11, estar no time titular. Mas o Matheus Bueno, ele se sente mais à vontade jogando como primeiro ou como segundo volante, com mais liberdade, mais aproximado ao meio? Eu gosto de jogar, igual eu falei, eu não tenho uma preferência de jogar. Igual eu já falei, na base eu jogava de 10, depois fui recuando e tal. E hoje, se você me perguntar, assim, eu gosto. Para mim não tem diferença jogar de primeiro ou segundo, porque hoje em dia tá tudo igual, praticamente. Só que de primeiro eu acho que eu tenho mais capacidade de construção. Eu acho que da maneira que o nosso time joga, eu acho que eu posso ajudar mais dessa maneira. Muito bem, tá então Matheus Bueno, Albert Cavalcante falando, né, que gosta mais, tanto faz para ele jogar de primeiro, de segundo. O negócio dele é jogar, né, Albert? E ele tem Aliás, a qualidade. como todo jogador fala, né? O negócio é estar no time, né? Mas a qualidade do passe que ele tem, eu falo pra você, eu vou falar uma besteira, quem sabe alguém me ouça essa besteira, mas eu gostaria muito de ver ele ali sendo reserva, ou até mesmo, né, reserva assim, modo de dizer, até substituído aí, substituindo o Isaac ou até mesmo o Regis, porque ele, além de ele ser um jogador muito inteligente, ele sabe ocupar muito bem os espaços, e como disse os amigos da imprensa ali, acho que foi o Marcos Ortiz que fez a pergunta pra ele, um abraço pra ele, o passe dele é sensacional. O jogo contra a Chapecoense, o Guarani não venceu, ele errou um passe só. Muito bem, 17 horas mais 38 minutos, então o Guarani já está definido, não é isso, Albert? Definido. A equipe do Vitória. Escalada. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Então, em 30 segundos para a Prone Alimentos, você confere aqui nos canais Futebol Interior a ficha técnica completa para Guarani e Vitória. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o capitão lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Ivan Varinho, camisa 14. E Valber, o 34. O Mike é o lateral esquerdo, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão. Matheus Barbosa, o camisa número 5. Matheus Bueno, o 18. E o cérebro pensante na partida de hoje, o Isaac, o camisa número 29. Os homens de frente do Guarani, João Vitor, o camisa 19, Bruninho, o 27 e o artilheiro do Bugrão, Derek, o camisa número 11. Repeteco do Guarani, Pegorari, Diogo Matheus, Ivan Varinho, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, João Vitor, Bruninho e Derek. Se caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur, Titi, Eliel, Ian, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, Lima, Regis, Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes, Claudinei Cossi. O Guarani, 12 jogos com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, tudo no 4. Como mandante, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 15 gols, sofreu 11, tem 16 pontos, é o 11º colocado. Na questão disciplinar, 38 cartões amarelos e 1 vermelho. Artilheiros, Derek e Bruno Mendes, com 4 gols cada um. Próximo jogo do Bugre, quarta-feira, dia 28 de junho,
contra o Mirassol no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h30. Futebol Interior. E o Vitória do técnico Léo Condé vem definido e escalado assim. Lucas Araújo, o goleiro, camisa número 1. Lateral direito é o Zeca, o camisa número 2. A dupla de zaga do Vitória, João Vitor, camisa número 3, e Wagner Leonardo, camisa número 4. Na lateral esquerda, Marcelo, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Vitória, Léo Gomes, o camisa número 5, Rodrigo Andrade, o camisa número 8, e lá o cérebro pensante, Wellington Nem, o camisa número 10. Os homens de frente do Vitória, Osvaldo, camisa número 11, Zé Hugo, camisa número 7, e o matador, hein? Trellis, o camisa número 22. Repeteco do Vitória, Lucas Arcanjo, Zeca, João Vitor, Wagner Leonardo, Marcelo, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Wellington Nem, Osvaldo, Zé Hugo e Trellis. Caso o técnico Léo Condé queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Thiago Rodrigues, Welder, Ian, Marco Antônio, Diego Fumaça, Felipe Vieira, GG, Matheus Trindade, Thiago Lopes, Giovanni Augusto e Pablo Diogo. O Vitória, boa campanha até aqui, 12 jogos com 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 25 pontos ganhos, ocupando no momento a 4ª colocação. Marcou 22 gols e sofreu 8, ao lado do Sport, o melhor ataque do campeonato. Na questão disciplinar, 25 cartões amarelos, nenhum vermelho. O artilheiro Santiago com 4 gols. Próximo jogo do Vitória, quarta-feira, dia 28 de junho, também às 21h30, contra o Sampaio Correia, no estádio Manuel Barradas, em Salvador, na Bahia. Arbitragem. É o trio do Rio de Janeiro. Quem apita a partida de hoje? Bruno Arleu de Araújo, o árbitro FIFA do Rio de Janeiro, com seus auxiliares, Luiz Cláudio Regazzoni e o auxiliar número 2, Lilian da Silva Fernandes Bruno. O quarto árbitro é de São Paulo, Lucas Caneto Belotti. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Rodrigo Nunes de Sá, VAR FIFA do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, para a Prone Alimentos, você conferiu a ficha técnica completa para Guarani e Vitória. Lembrando que os produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo, né, são feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Você encontra na rede Oba de hortifrutis e também na rede Good Bom de supermercados, produtos da Prone Alimentos. Agora, 5 da tarde, mais 44 minutos, 5h44. Lembrando que daqui um minutinho você pode também assistir e conferir na Dali.app. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça lá a sua inscrição. Dali, DALE.app. Faça a sua inscrição e você vai ter lá a transmissão também do Futebol Interior com Lucas de Souza, com imagens, tá certo? Dali.app. Você entra e facinho, rapidinho você fazer aí o seu cadastro. Lembrando que também nós temos lá no Brinco de Ouro da Princesa o nosso repórter Pedro Lino, que vai estar na coletiva final com o técnico Humberto Louser, fazendo aí o questionamento da equipe dos canais Futebol Interior. Grande abraço aí ao Pedro Lino, conferindo tudo que acontece também lá presente em loco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com o Pedro também, quem sabe a gente coloca o Pedro para dar uma palhinha de como está a chegada do torcedor no Brinco de Ouro, né? Não é aquele público que a gente esperava, até pelo preço do ingresso, mas de qualquer maneira espera-se aí um grande público no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, 5 da tarde, mais 45 minutos, eu vou ficando por aqui. Volto no intervalo do Futebol Interior, porque a partir de agora ele vai assumir o comando aqui da jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também na Dali.app. Ele vem aí.
Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Dali.app. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Daqui a pouquinho, você ligado, conectado na Dali, vai poder acompanhar essa transmissão ao vivo, com imagem sem delay e totalmente de graça, com a transmissão dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza, Albert Cavalcante, daqui a pouquinho Wagner Ferreira conosco também e Claudinei Corsi, nos trabalhos técnicos de Felipe Samurai Marques, o melhor operador do rádio campineiro. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. Estamos tendo jogo neste momento. O Palmeiras vai perdendo para o Botafogo pelo placar de 1-0. Hã? É. Que nada. Tiquinho Soares, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, agora com 10 gols. Tiquinho não, Gigante Soares. Fez 1-0 para a equipe do Botafogo. Temos 38 minutos do segundo tempo. E o Grêmio, rapaz, vai metendo uma sacolada no Curitiba, 5-1 na Arena Grêmio. Jamerson, vem aí. O Leleu lá, né? O Jamerson vem aí, o Guarani... Quer você aqui. Jamerson, vem ser feliz no Bugre de novo. Eu vou conversar com o Palinha. Vou mandar mensagem. Você que tá assim com o Palinha? Eu vou mandar mensagem Aliás, com o Palinha. eu gostaria aqui de deixar registrado pois não. Um elogio a você pelo trabalho jornalístico que você faz nos bastidores do Guarani, sempre em cima da notícia, em cima da informação. Você tá numa fase, Albert Cavalcante, sensacional. E sabe quem tá numa fase muito boa também? Quem? O Eron Santa Rosa. Ele manda aqui, boa tarde, gente, forte abraço. Ele é da equipe de esportes da Rádio Trampolim de Natal. Opa! Rádio Trampolim, parceira aqui dos canais Futebol Interior, na transmissão dos jogos do ABC de Natal no Campeonato Brasileiro da Série B. O meu querido Heron, muito obrigado. Um abraço também pro Jarbas França, que é narrador lá na Rádio Trampolim também. Abraço, grande amigo galera. Meu. Abraço, galera da Rádio Trampolim. Pra você que ainda não se cadastrou na Dali, hein? É o seguinte, vai lá agora na Play Store. Não perde mais tempo, antes da bola começar a rolar, antes da transmissão abrir para você que já tem o aplicativo da Dali, mas para você que acompanha aqui o canal Futebol Interior no Facebook e no YouTube, agora sem perder tempo, vai lá, faz o seu cadastro, não demora nem um minuto. Claro, né, o Marcelo Corsato e o Carlos demoram em média 3 minutos e meio para fazer, mas você que é esperto, você que tá ligadinho, já tá dentro das tendências aí da tecnologia, vai lá, faz o seu cadastro, coloque o time do seu coração para você poder acompanhar as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série B, totalmente de graça e com imagens. Vai lá, Albertinho. Onde fica para pegar? Lá na Play Store. É que eu nem sei onde esse negócio é. É na Play Store. Todo celular com o sistema operacional Android tem a Play Store já instalada no seu, que é a lojinha de aplicativo, onde você baixa os seus joguinhos, onde baixa o Candy Crush. Entendeu? Então eu vou fazer isso agora, que eu não sabia nem o que é esse negócio. Você não é cadastrado na Dali, Albert? Eu não sei o que é Play Store. Poxa eu assisto pelo celular do meu filho. Deixa eu assistir esse negócio aqui. Aí ele impressou pra mim, eu vi que tava Dali, mas eu não sabia. Você não sabia. Então você saiba agora, vai lá, Dali, D-A-L-E. D-A-L-E. Não tem erro, família. Agora. D-A-L-E, faça o seu cadastro e daqui a pouquinho você acompanha em todas as suas emoções a transmissão aqui no YouTube, também no Facebook e também lá na Dali. E deixa a sua mensagem não só no YouTube e no Facebook, o Claudinei lê as mensagens no Facebook, eu leio a sua mensagem no YouTube e lá na Dali também de vez em quando eu vou dar uma passadinha lá, então curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. A equipe do Guarani enfrentando a equipe do Vitória, um jogo complicado, um jogo duro, um jogo daqueles tinhosos, né? O Guarani enfrentou o Ituano recentemente, venceu pelo placar de 1-0, um jogo complicado, um jogo difícil. O Guarani fez 1-0 com o Diogo Matheus, inclusive foi a penúltima vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro, depois venceu a equipe do Sampaio Corrêa por 2-0 e não venceu mais, são 6 jogos sem vitória, mas eu sinto, Albert Cavalcante, que o jogo hoje contra a equipe do Vitória é um jogo nesse perfil, um jogo amarrado, um jogo brigado, apesar aí desse novo formato de trabalho agora com o Humberto Louser. Inclusive nós desejamos toda a sorte do mundo ao Humberto Louser, né? Aliás, a família bugrina, né? A nação bugrina espera que o Guarani consiga, né, voltar a vencer, consiga brigar na parte de cima, mas a previsão é um jogo muito brigado contra o Vitória. E aí é um teste ideal, né, para saber aqui, até mesmo, né, querendo ou não, aí os torcedores do Guarani, os torcedores do Brasil aí, todos que nos acompanham, né, se for ver bem aí, o Guarani está a 10 pontos do G4. 10 Exatamente. pontos do G4. São no mínimo 3 jogos, né? 3 vitórias e um empate, 4 partidas no caso, Exatamente. né? Então, assim, hoje, né, para tudo que envolve minha felicidade aqui, sorriso de fora a fora, aqui minha felicidade agora está completa, né? Sabe por quê, né? Dá uma mexidinha aí no seu microfone aí que tá... E agora? E aí, Ney? Você tá ouvindo? Oi, Felipe, vamos ver. Tá ouvindo? Não tô.
Mas então é você aí. Não, eu tô ouvindo. Então, o meu aqui tá... Então, o seu retorno, tá então. Bom. Deixa eu dar uma vamos mexidinha aqui no retorno de Claudinei Costa. E aí, Ney? É isso aí, beleza. Aí, Ney, beleza, agora boa. sim. Então, o Ney, Muito acabou cortando meu raciocínio, mas eu perdoo o Claudinei Costa. O âncora, ele pode. Mas a minha felicidade toda é ver ali o torcedor bugrino, né? Ainda mais chegando agora o Wagner Ferreira. Mas, assim, esse é o X, a nova era, né? Chegando aí o Humberto Louser, colocando aí as suas ideias. Lembrando que ele é o campeão, né? O campeão brasileiro em 2020 com a Chapecoense. E a característica do Guarani, da Chapecoense era a sua defesa. Né? O Guarani tinha uma ótima... A Chapecoense tinha uma ótima defesa, tinha um bom ataque. Aliás, subiu em 2021 como uma melhor defesa da competição, tomou apenas 21 gols. Exatamente. Então, assim, tomara que ele consiga fazer com os limões que ele tem aí. Ele uma bela de uma limonada. Uma bela limonada. E hoje é uma marca 0. O campeonato começa hoje para o Guarani. Lucas, muito bem, vai lá, Claudinei Costa. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos CRB 2 e Ituano também 2. O Sport venceu a equipe do Juventude 3-0. Atlético de Goiás 1, Ponte Preta 0. Jogo que você acompanhou nos canais Futebol Interior e também na Essência FM com o comando do Carlos Corsato na sexta-feira. O Botafogo em casa perdeu para o Vila Nova por 3-0. Tivemos também Avaí e Londrina 0-0. A Chapecoense em casa empatou por 1-1 com o Criciúma. O Tombense perdeu em casa para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino vencendo mais uma, 2-1. O Mirassol, próximo adversário do Guarani, venceu em casa 3-2 a equipe do ABC. E o Sampaio Correia 1-1 contra a equipe do Ceará. Sampaio Correia 1, Ceará também 1. Na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 melhores. O Novo Horizontino é o líder com 29 pontos. Em segundo, o Sport com 27. Em terceiro, Vila Nova com 27. Em quarto, Vitória com 25. O Guarani aparece na 11ª colocação com 16 pontos. A Ponte Preta, 15ª, com 12 pontos. Na zona da degola, no Z4 da Série B, Chapecoense tem 11. Em 18º, o Avaí tem 10. Em 19º, Tombense tem 9 pontos. Em 20º, ABC de Natal tem apenas 6 pontos ganhos. Já às 18 horas tem Guarani e Vitória que vão jogar aqui e você vai acompanhar nos canais Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, também na nossa plataforma do Facebook, www.futebolinterior.com.br, e você ligado aqui também na Dali.app. Lucas de Souza. É isso aí, para você já ligado, conectado na Dali. Vamos respeitar o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro é o mais lindo do mundo. Você ligado, conectado na Dali. Eu sou Lucas de Souza e vou girar as vozes que comigo farão essa grande transmissão pela Dali. Começando para o nosso âncora, Claudinei Corsi. Uma ótima tarde e noite para você, Claudinei Corsi. Um grande abraço a você, Lucas de Souza. Um grande abraço também a você ligado com a gente na Dali.app.
as imagens com a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Perfeita, a escalação do Guarani na tela para você. Pegorari, Diogo Matheus, Alvarinho, Valber e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, João Vitor, Bruninho e Derek. A escalação do Guarani com mudanças e com a estreia também do técnico Humberto Lauser. Agora vamos para a escalação do Vitória. O time visitante do Léo Condé, treinado pelo Léo Condé, o Lucas Arcanjo, o goleiro, Zeca, João Vitor, Wagner Leonardo e Marcelo, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Wellington Nem, Zé Hugo, Osvaldo e Treles. A Treles em São Paulo, hein? Que beleza! É o centroavante da equipe do Vitória. Essa é a escalação da equipe do técnico Léo Condé. Vamos para a arbitragem. O dono do apito na partida de hoje contra a equipe do Vitória, o Guarani e Vitória, o Bruno Arleu de Araújo, o árbitro principal, Luiz Cláudio Regazzoni do Rio de Janeiro, o assistente número 1, a Lilian da Silva Fernandes, assistente 2, e o Rodrigo Nunes de Sá é o VAR. E ao meu lado esquerdo aqui, Albert Cavalcante. Uma ótima tarde para você, sua expectativa para Guarani e Vitória, Albert. Opa, legal, boa tarde, Lucas de Souza, e é você que nos acompanha agora pela Dália, né? O Guarani, que está 6 partidas sem vencer, o Guarani que busca a sua reabilitação, trouxe o novo treinador, o técnico Humberto Lauser, que faz mudanças, né, estratégicas na equipe. O detalhe vai para o Regis, que está no banco de reservas, e ele está no lugar dele, o Isaac, o camisa número 29, que será ali o cérebro pensante da equipe. Muito bem, e para comentar esta grande jornada esportiva, Wagner Ferreira, o nosso presidente. Boa tarde para você, Wagner Ferreira. Sua expectativa para Guarani e Vitória, agora ao vivo também pela Dali. Muito boa tarde a todos. Olha, um jogo difícil para o Guarani, não é à toa que o Vitória tem aí um bom investimento nesta Série B e tem a postular a vice-liderança no caso de Vitória hoje contra o Guarani. O time que vem de derrota, mas tem um bom time, tem a lei do ex aí a seu lado, né? São 4 jogadores, 2 titulares e 2 no banco. E o Guarani com mudanças estratégicas do técnico Humberto Lauser. Chegou chegando e já colocou o dedo na ferida, algumas posições pontuais no time do Guarani. Uma por força de substituição, né? De suspensão, por isso ele coloca o Alvarinho, opção dele. Uma opção de deixar o Regis no banco. Essa sim, chegou chegando e já foi no ponto. Dá a camisa de titular de meia armação desse time do Guarani para o Isaac. E lá na frente, uma novidade, né? João Vitor, ninguém deu importância até agora para o João Vitor. No entanto, ele chegou, viu a qualidade do jogador nos treinamentos e já coloca como titular. Eu acho que pela primeira vez, João Vitor saindo jogando no time do Guarani. E a outra posição ganha pelo Derek nos treinamentos, deixando o Bruno Mendes no banco. Eu acho que está bem escalado e se ele vai ser feliz ou não, só o tempo vai dirá e o esforço dos jogadores que naturalmente devem honrar a camisa do Guarani no sentido da reabilitação do time. Muito bem, equipes perfiladas no gramado, vai rolar o melão, você ligado, conectado nos canais Futebol Interior, no YouTube, no Facebook e também na Dali. Corre lá, dá tempo, vai começar o jogo e você pode ir lá acompanhar a nossa transmissão com a nossa narração, com imagens totalmente de graça e ao vivo, hein? Não custa nada para você baixar o aplicativo da Dali.app e curtir a nossa transmissão com o pique do rádio e também com a galera mais do que qualificada aqui dos canais Futebol Interior. Guarani de camisas verdes, a equipe do Vitória de camisas brancas, calções pretos, meias brancas. O Guarani de verde, camisas verdes, calções brancos, meias verdes. A equipe do Guarani, do Pegorari, do Valber, que hoje entra como titular, do Alvarinho. Hoje uma mudança generalizada no sistema de defesa do Guarani, com a lesão do Alan Santos que tá fora, né? O Lucão também tá fora por ter sido suspenso no último jogo contra a equipe na última jornada do Guarani. O Lucão acabou tomando o 3º cartão amarelo, certo, Albert? Isso, o Bruno José também está fora. E o Bruno José também está fora. Isso. Exatamente. O Alan Santos foi por conta de uma lesão na coxa que ele sofreu na semana, né? Acabou sendo cortado, tanto que estava aí cotado para ser Alan Santos e Valber. Então, Ivan Alvarinho, que ainda não renovou o seu contrato de empréstimo, né? Que agora acaba no dia 10 de julho. O Guarani está em busca, né, de renovar o seu empréstimo, né? Perfeito. Ele tem um empréstimo com opção de compra. Agora vamos aguardar aqui a nova diretoria do Guarani, aí fazendo aí o novo executivo de futebol, vai resolver sobre em relação ao jogador. Vai rolar o melão, vai começar a emoção, a saída pertencente à equipe do Vitória. Do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu celular, do seu televisor, você acompanhando na Dali. O Guarani, por sua vez, do lado esquerdo do seu computador, do seu televisor, do seu smartphone. O Bruno Arleu de Araújo já mexe no seu cronômetro, vai apitar, vai começar a emoção, vai rolar a bola no brinco de ouro da princesa. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, seja você no YouTube, esteja você no Facebook. Vamos subir a audiência, deixa o seu like, curta, compartilha a nossa transmissão. Trila o apito, o árbitro, vai começar o jogo. Tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani!
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor do Bugre. Vem comigo, nação bugrina, curtir a primeira etapa de Guarani Vitória. E vem Guarani pro campo de ataque, tentativa de passe ali pelo meio, perde a posse da bola. Retoma a equipe do Vitória, está jogando com o Rodrigo Andrade. Abre a bola na ponta direita para Zeca. Zeca domina, engata a primeira, segunda marcha, encara a marcação de Mike. Ele domina a rodopia, volta a jogada, domina a parada ali o João Vitor. Volta o lance ali na metade do campo com o Léo Gomes. Ele rebobina a fita, volta a jogada com Wagner Leonardo. Wagner Leonardo domina a cabeça erguida, tenta fazer a jogada aí. Dormiu no ponto, perdeu o Derek, botou na frente para pintar o primeiro gol do Guarani. Vem por baixo, João Vitor dá o carrinho e tira. Dorme no ponto, Wagner Leonardo. Derek toma o doce da boca da criança, parte em velocidade, quase deu pro Bugrão com menos de um minuto, Albertinho. O troca de passes do Vitória com muita tranquilidade. Só que ali o Wagner Leonardo acabou escorregando na banana do Mario Kart. Acabou caindo ali o Lewandowski. Saiu disparado em direção ao gol. Olha-se o João Vitor, hein? Ele não faz o corte e o Derek ia parar dentro do gol, hein, Lucas de Souza? Ali a partir em velocidade, gostei, hein? Gostei, hein, Guarani, marcando em cima. Não pode dar boi. Estamos em casa, o Guarani tem que ir pra cima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Às vezes se atrasar o teaser lá, o Albert entra um autotune ao vivo. Você sensacional. gostou dessa, eu gostei. né? Você é sensacional, Albert. E desce a ladeira, vem Vitória para campo de ataque, Zeca. Faz o levantamento, afasta a defesa do Bugre, tira do jeito que dá Matheus Barbosa. Rebate essa bola lá pro campo de defesa da equipe do Vitória, que recomeça tudo outra vez, jogando com o Rodrigo Andrade. Já pisou no brinco de ouro, jogou muita bola, Rodrigo Andrade, no brinco de ouro da princesa. Deixa de lado a jogada com Zeca. Zeca domina, carrega na contramão, sai da direita, vem pro centro, tem o Léo Gomes colocado ao seu lado. Prefere fazer a jogada individual, passa metade do campo, invade a linha territorial da equipe do Bugre, deixou com Osvaldo. Lançamento no comando, buscando Wellington, nem chega a cobertura de Valber. Manda a bola pra longe, tira pra onde o nariz estava apontado. Lateral bola pra equipe do Guarani pela ponta. Lateral bola pra equipe do Vitória lá pela ponta direita. Balança o esqueleto, Zeca. Volta a jogada com Wellington, domina a cabeça erguida. Volta a jogada com Zeca. Zeca pra Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade dominou, protegeu. Lançou no fundo pra Zeca. Vai proteger, vai ficar na boa, Mike. É só tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Trabalho, bola do Guarani no campo de defesa, domina a parada Ivan Alvarinho, hoje jogando de zagueiro central, domina a cabeça erguida, manda pra frente, deixa de lado, na verdade, a parada com Valber. Valber dominou, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, ele volta, jogada com o Alvarinho na zaga central, 3 minutos de jogo nesse primeiro tempo, domina o Alvarinho, volta a jogada na ponta direita com o Diogo Matheus, cabeça erguida, tenta jogar pra frente, prefere atravessar o campo, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, ele acha o Valber, quarto zagueiro, camisa 34, ele domina, rodopia o corpo, volta, jogada com o Alvarinho domina, cabeça erguida, abre bola na meia direita com Diogo Matheus, campo de defesa, o Guarani desce pro campo de ataque, Diogo Matheus encata a primeira, segunda, terceira marcha, passa, metade do campo, invade a linha territorial inimiga, dominou, parou, volta o lance, volta com o Alvarinho, troca passes, roda a bola pro Grão, Alvarinho deixa de lado a parada com o Valber, domina, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, tá espaçado o time do Guarani, não tem com quem jogar curto, prefere voltar a jogada no campo de defesa com o Alvarinho, aí formou uma linha de 3, equipe do Guarani com o Diogo Matheus, com o Alvarinho, o Valber pra fazer essa saída de bola, aí o Diogo Matheus adiantou a parada pelo meio com o João Vitor, a novidade no ataque da equipe do Bugre, tentou a jogada pelo meio, o time da defesa do Vitória, a bola volta com o Matheus Barbosa, volta tudo com o Alvarinho no campo de defesa. Lucas. Pois não, Alberti? O retrospecto entre Vitória e Guarani, né? São 37 jogos com 12 vitórias do Guarani, 11 derrotas e 14 empates. 47 e segura, Diogo Matheus, boa bola pra João Vitor, linha de fundo, cruzamento, a bola vem pelo meio, tira a defesa do Vitória. Descida rápida do Guarani, uma escapada boa lá pela direita. E o Osvaldo, você vê no detalhe da imagem da Dali, paga geral pra defesa do Vitória, porque o Guarani teve boa chance pela direita, Albertinho. O famoso pede e pressiona, né? O Guarani vai lutando lá na frente, vai buscando, né, os espaços deixados pela equipe do Vitória. Ali o Vitória deu aquela famosa dormidinha, o Guarani conseguiu o cruzamento dentro da grande área, tinha 3 jogadores do Guarani babando pra mandar a bola pra rede, mas a bola passou por toda a extensão da grande área e o Guarani vem de novo. Vem de novo com o João Vitor, tocou pela meiga, boa bola pra Isaac, o Mandrake trouxe pro pé na esquerda, tentou fazer a jogada, deixou a jogada lá pela esquerda com o Bruninho, foi desarmada, a bola vem fora, escanteio para o Guarani, vem pra cima o Bugrão, Albert Cavalcante. O Guarani não tem medo de cara feia não, pode vir
aí os Vem postulantes... quente que nós estamos fervendo. Vai pra cima pelo lado direito, pelo lado esquerdo, só voltando, né? 37 jogos, 12 vitórias, 11 derrotas e 14 empates, 47 gols a favor e 42 gols contra, né? E vem o Guarani, o primeiro escanteio pelo lado esquerdo. Vem pra cobrança, Mike, capricha aí, Mike. Capricha que eu vou lá na moção do futebol, que eu grito do gol. Caprichou na perna esquerda, levantou, a bola vem aberta, sobe, a defesa tira. Afasta Wagner Leonardo, rebote e volta na metade do campo, domina a parada. Ivan Alvarinho, cabeça erguida, inverte a página, vira a folha na ponta direita, na linha lateral dos técnicos, com o Diogo Matheus, tentou fazer a jogada, força a barra, Zé Hugo toma a parada pra equipe do Vitória. Ela volta do lado esquerdo do campo de defesa com o Marcelo. Marcelo recebe bom passe ali pela meia esquerda, vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do time do Vitória pela ponta direita, domina a parada, Zeca passa a metade do campo, volta a jogada com João Vitor. João Vitor domina, cabeça erguida, vira a jogada na meia esquerda com Rodrigo Andrade. 2 toques na bola, acha o Wagner Leonardo pela ponta esquerda, 2 toques na bola novamente, devolveu a jogada com Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina, prefere fazer a jogada lá no campo de defesa com o grano Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo, arqueiro da equipe do Vitória, deixa de lado a jogada com Wagner Leonardo, camisa número 4, quarto zagueiro. Despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai no comando de ataque. Santiago Treles toca de cabeça, a bola vai ficar de graça com Pegorari. Pegorari domina, deixa a jogada com Valber no campo de defesa da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Deixa o seu like, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Vamos subir a audiência, galera. Vamos subir a audiência. Curta, compartilhe nos grupos de torcedor, compartilhe no grupo da família. Fala lá, fala assim, ó. Lá no Futebol Interior tá rolando transmissão e na Dali, hein? Ao vivo com imagens e totalmente de graça. Não baixou o app da Dali? Não perca mais tempo. Vai lá na Play Store, baixe de graça, faça o seu cadastro e acompanhe a nossa transmissão também com imagens e totalmente de graça. Desceu o Bugrão, bola pela meia, vai pro chão, Bruninho. Falta! Falta marcada, jogo parado. Derrubaram o nosso ponta esquerda aí, Albertinho. É, o Bruninho, né? O Bruninho vai pra cima. O Bruninho do rabisco, como já diria o outro. Foi tentar fazer o rabisco pelo lado esquerdo, sofreu a falta ali quando estamos vendo ali na Dali, ali, né? A turma achou, alguns dizem que foi mergulho. Eu daqui falo que foi falta. Falta perigosa. Do Léo Gomes. Exatamente. E aquela, né? O Mike está... O Mike, hein? O Mike está on. O Mike está on. O Diogo Matheus também, os dois laterais, lateral direito e lateral esquerdo. Sai daí, Diogo Matheus. Vamos ver o que o Mike sabe fazer. Falta para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, vai pintar, Chambrinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do Vitória. Todo mundo na linha da grande área. Vem pra cobrança, o Diogo Matheus na perna direita, fatiou, a bola vem direta, a bola vem fechada, passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Saída de bola do time do Vitória, com Wellington nem domina, carrega na contramão, tá marcado uma marcação, pressão do Guarani. Não dá sossego na saída de bola do Vitória, o time do Guarani. Bola recuada para Wagner Leonardo, domina, tá sem espaço. Ele que quase entregou a paçoca pro Derek. Volta a jogada com o João Vitor, zagueiro central. Esse que também já vestiu a camisa do Bugre, esteve no brinco de ouro ano passado. Abre bola na ponta direita com Zeca. Zeca estica a jogada com Osvaldo. Ele mesmo, Osvaldia e Alegria. O mesmo que jogou no São Paulo, esteve no CSA de Alagoas. O experiente Osvaldo. Recebe jogada lá pela ponta direita, volta o lance. Volta o lance com o João Vitor, zagueiro central da equipe dos caras. Inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, achou o Zé Hugo, dominou, voltou a jogada com o Marcelo, Marcelo domina intermediária, devolveu com o Zé Hugo, desarmado, Diogo Matheus firme, tranquilo na bola, sai na boa, sai tranquilo para a equipe do Guarani, Matheus Barbosa, cabeça erguida, deixou mais à frente, boa jogada do João Vitor na ponta direita, desceu o Bugrão, sai com bola e tudo, a tentativa de jogada na ponta direita do João Vitor, na tabelinha com o Diogo Matheus, a bola vai pela linha de lado, mas a jogada de efeito foi bonita, Albertinho. É, e quando o Beto Louser da famosa jantada, né, ali, porque tinha outras opções ali, o Derek, né, ele achou bem o João Vitor, mas o João Vitor não, na verdade, parece que não acreditou no lance, né, mas que tapa, se sai a tabelinha, Lucas de Souza... Ah, ia ser bonito, hein, e é o seguinte, a zaga do Vitória marca em bloco alto também, o Guarani consegue sair dessa primeira linha de marcação, assim como foi contra o Vila Nova na rodada passada, o Guarani vai ter um latifúndio pra correr, porque tem um espaço ali entre o meio campo e a defesa da equipe do Vitória. 9 minutos e meio, primeira etapa, você curtindo, compartilhando, acompanhando a nossa transmissão multiplataforma, você no
no YouTube, no Facebook e também na Dali App, com imagens e totalmente de graça. Vem, Bugrão, bola solta na ponta esquerda, Isaac, o Mandrake deixou para Bruninho, o Bruninho do Rabisco, foi pro chão, o árbitro manda seguir, a bola ficou pelo meio com Isaac deixou para Matheus Barbosa domina no rodopio, ele deixa a jogada com o Diogo Matheus pra cima da marcação do Marcelo, voltou a jogada com o Matheus Barbosa pela ponta direita, puxou a jogada com o João Vitor, boa bola, linha de fundo, atenção, vem o passe para trás, o toque no meio, passou, sobrou para Bruninho, Isaac bateu, gaveta! Bruninho! Gol! É do Bugrão! É gol. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Dali App, Bruninho. Camisa 27 a dele. Jogadaça na ponta direita. O passe do Matheus Barbosa no fundo. João Vitor inteligente. João Vitor. Levou no fundo, deu um passe pra trás. Deu um passe pro Bruninho. Bem colocado na marca penal. Domina de perna direita. Fuzila o goleirão Lucas Arcanjo. Bola no fundo da rede, Bruninho. Camisa número 27. É bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. É gol do Guarani no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Dália App. Guarani 1, Bruninho é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para a vitória, é Lucas Arcanjo. Essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert de Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Eu nunca critiquei. João Vitor, jogadaça pelo lado direito ali, Matheus Barbosa. Ele viu ali passando como raio João Vitor. Ele chegou na linha de fundo. Ele poderia ter tocado pro meio, poderia ter tentado dar o balão por cima, não, ele foi esperto, hein? Ele fez o cruzamento na diagonal, ali estava, passou pelo Derek, mas atrás dele estava ele, Bruninho, ele ajeitou a bola, viu o goleirão, o Lucas Arcanjo, e disse, pega lá, goleirão. Ele bateu firme, bateu forte, o goleirão nada pôde fazer, até pulou, é verdade, mas nada pôde fazer. O Bruninho faz seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro. E vem mais Guarani. Olha o Mike, deixou pra Isaac dentro da grande área, pintou o segundo gol do Guarani, o passe pelo meio, pega o goleiro, tem rebote, a bola sobrou com o João Vitor, rolou pra trás, Matheus Barbosa chegou, foi pro chão, é pênalti! Aponta a marca da Cal, Brunaleu de Araújo, é penalidade máxima para o Guarani. O Guarani no TikTok, o Guarani no piti-piti-pó, piti-pó-pó-pó, piti-piti-pó, piti-pó-pó-pó, irresistível Guarani no brinco, Alberti. Bruninho que fez o gol, agora faz a jogada do pênalti, mas o Bruninho tá numa fase, hein? Nunca critiquei. Ali, na verdade, foi o Diogo Matheus ali, mas não sei não, viu? Se ele vai no VAR, eu não sei Rodrigo não, mas... Nunes de Sapo, que é o seguinte, o Diogo Matheus... acabou chutando, chutou o Zé Hugo. Exatamente, né? Mas ali pelo lance, né? Mas voltando ali, o Bruninho, que é artilheiro do Guarani, artilheiro do Guarani na temporada com 6 gols... Ali a jogada totalmente pelo lado esquerdo, depois agora pelo lado direito, ali apareceu mais uma vez o João Vitor. Quem é o João Vitor? Prazer, João Vitor, a primeira Seja assistência. bem-vindo ao Guarani, Seja viu, João bem-vindo, Vitor? viu? Prazer, viu? Olha, nota 10 agora é mais uma vez, né? Bola batida, rebatida, a bola acabou sobrando pra ele. E acho que ele nem vai no VAR, hein? Eu acho que o Bruno Ale, ele tá com tanta convicção de que foi pênalti. Olha lá. Ah, não, ele vai lá, ele vai lá. Então, se ele for, provavelmente ele deve anular. Mas deixa eu chamar o comentarista pra falar do primeiro gol do Guarani e desses 13 primeiros minutos irresistíveis do Bugrão pra cima do Vitória. Fala, Wagner Ferreira. Com certeza não foi uma troca pura e simples de treinador. O Humberto Louser não só mexeu pontualmente, nominalmente no time do Guarani, como também no posicionamento. Quer ver só um detalhe? Escanteio cobrado pelo lateral, coisa que nós não vimos com os outros treinadores. Faz tempo! Time bem distribuído em campo, toques rápidos e explorando as beiradas do campo. Então tá aí o resultado, 1-0, possibilidade de fazer 2, eu acredito que não, porque eu acho que não vai ser Foi pênalti, presidente, na sua opinião? Eu acho que não. O Diogo Matheus chuta o Zé Hugo, chutou o próprio jogador, chutou o jogador do Vitória. Então, para mim, um começo arrasador do Guarani, já mostrando, como eu disse, né?
como mostrando já o dedo do treinador que acaba de E chegar. aí, Claudinei Cortes, pra galera nadar e também aqui nos canais Futebol Interior no YouTube e no Facebook. Olha, revendo várias vezes o lance aí, ele chutou o pé do jogador do Vitória, na verdade, né? Foi a mesma impressão que eu tive. Então, assim, eu olhei assim e ele vai... Vamos lá. Tá anulado. Tá anulada a marcação do pênalti. Tá anulada a marcação do pênalti. Vai dar cartão amarelo pro Diogo Matheus. Não, amarelo também não, porque o Zé Hugo entrou na frente da bola. Diego amarelo Matheus. Né? E o Diogo Matheus acabou chutando, não teve culpa nenhuma. Passados 14 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior também na Dali. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto. Bruninho foi pra rede, Guarani 1, Vitória 0, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, até aqui as coisas estão complicadas para os times de São Paulo, hein? O São Paulo perdeu para o Cruzeiro 1-0, terminou agora há pouco Botafogo 1, Palmeiras 0. Já às 18h30 tem o Santos contra o Flamengo. E o Corinthians também perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Falta o Santos só. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Falta o Santos? Falta o Santos, a quadra. Você vai defender do Santos? Você vai depender do Santos pra alguma coisa no futebol paulista? Mas... Olha o Bugrão, bola, tabelinha do Bruninho com o Derek, tira a defesa do Vitória. Tira a defesa do Vitória tá tontinha, irresistível, Guarani Canais, Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Albert Cavalcante é sensacional. Trabalho de bola do time do Vitória no campo de defesa, domina a parada, João Vitor. Ele volta, jogada até Lucas Arcanjo, arqueiro da equipe do Vitória. De primeiro ele faz o passe na quarta zaga com o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo domina 2 toques na bola, show João Vitor lá na zaga central. Ex-jogador do Guarani, o João Vitor, hein? Ele deixa de lado a parada com o Zeca, que já jogou no Santos, também no Internacional. De perna direita ele domina, rebobina a fita, traz por dentro. Ameaçou fazer um lançamento, preferiu tapa curto com o Wellington, nem volta a jogada com o Zeca. Zeca de perna direita, rebobina a fita, volta a jogada com o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo engata a primeira, segunda, terceira marcha, passa metade do campo, tentou passe pelo meio, tem um muro verde na frente do Wagner, ele volta a jogada, volta no campo de defesa, o Vitória tá sem opção de passe, Guarani marca certinho, agora marca em bloco baixo, sem subir muita marcação, vai esperando o time do Guarani, vai esperando o time do Vitória subir pra tentar, num bote, pegar essa bola e partir no contragolpe, sai jogando o Vitória no campo de defesa, domina a parada, João Vitor junto ao círculo central do gramado de perna direita, faz o passe de lado com Wagner Leonardo, volta a jogada com João Vitor, 17 minutos cravados, dite primeiro tempo, João Vitor estica a jogada na ponta direita pra Oswaldo dominou, botou na frente, chega por ali a marcação, preferiu o passe de lado com Wellington, nem volta de primeira jogada com Zeca, olhou pra dentro da grande área, fatiou, vem levantamento, a bola vem alta, passa por toda a extensão da área, vai ficar tranquila, vai ficar de graça pra Diogo Matheus, que só deixa a bola sair, é lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Lateral bola para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, Diogo Matheus, balança o esqueleto, faz o lançamento buscando o João Vitor, tira a defesa, a bola sobe, desce, cai pelo meio, Rodrigo Andrade tentou passe no comando, tira do jeito que dá Ivan Varinho, cara de mal para eles, viu Varinho, cara de mal para os jogadores do Vitória, ele manda a jogada, ele manda a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Vitória, vem para a cobrança Marcelo, gira a jogada, bola curta ali com o Wellington, tentou fazer a jogada pelo meio, perde, aposta a bola, retoma João Vitor, daí para Derek, tentou fazer a jogada, foi pro chão, o árbitro manda seguir, volta Varinho, boa bola para Isaac Mandrake, pode puxar contra-golpe, abriu na ponta esquerda para Bruninho passa a metade do campo, soltou no corredor, boa bola para Isaac, linha de fundo, pode pintar o segundo gol do Guarani, Isaac puxou para a perna direita, vem cruzamento, a bola aberta, passa para o Matheus Barbosa, cai na ponta direita com o João Vitor deixou de lado, tapa curto para Diogo Matheus, o tapa curto demais é Hugo, agradece o presente e sai jogando com Trellis, e aí o domínio do Trellis foi qualquer coisa, a bola volta de graça para a equipe do Guarani no campo de defesa, recomeça tudo o Guarani no campo defensivo, Facebook, a participação da galera nas redes sociais, Claudinei Corsi. Abraçando aqui o Carlos Eduardo Les Matozinho tá com a gente, o Jefferson Moraes também, o Luciano Automóveis, né, dizendo que precisa baixar o preço do ingresso realmente, que R$60 pedir para a torcida não ir no campo. O Rodrigo Carvalho está com a gente aqui também, o doutor Sandro Nunes, ligado com a gente aqui e torcendo pelo Bugre, feliz com essa vitória até aqui, 1-0 do Guarani em cima do Vitória.
É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho em você. Sai jogando a equipe do Vitória, marcação cerrada do Guarani. Léo Gomes volta, jogada com o João Vitor. A equipe do Vitória tem liberdade para jogar com os zagueiros. Passou dos zagueiros, é uma marcação, pressão. Vitória não acha o Guarani em campo. Sai jogando a equipe baiana novamente no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor domina, carrega, avança no terreno, no seu campo de defesa. Domina, para, pensa, pisa, olha, espera alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Tentou achar o passe ali pelo meio, domina, parada o Trellis. Olha onde veio buscar a bola o Trellis. Ele volta, jogada no campo de defesa com Wagner Leonardo. Ele deixa de lado da parada com Marcelo. Marcelo volta, jogada com Wagner Leonardo. Wagner Leonardo deixou de lado a jogada com Léo Gomes. Léo Gomes, camisa número 5. A cabeça de área da equipe do Vitória. Abre bola lá na ponta direita. Domina a parada João Vitor. Avança no terreno, passa a metade do campo, invade a linha territorial. Bugrina deixou de lado com o Wellington Nem. O Wellington Nem dominou, rodopiou, se livrou da marcação do Matheus Bueno. E o árbitro para o jogo da falta. Para o jogo da falta, Matheus Bueno acabou deixando o braço em cima do Wellington Nem, aquele mesmo, né? Jogou no Figueirense, jogou no Fluminense. Fluminense foi bem no Fluminense. O baixotinho Wellington Nem, Albert Cavalcante. É, jogou bem, ele jogou bem, né? Ele que sofre muito com lesões, né? Lucas Souza, parece que no Vitória. Aliás, parece que é um mal dos meios do Vitória, porque o Giovanni Augusto, ex-jogador do Guarani também, jogou algumas partidas, pouquíssimos minutos, e sumiu no time do Vitória. É, exatamente. Acho que ele tem 4 partidas, né? Não marcou nenhum gol ainda, né? E ele. Nenhuma assistência. Nenhuma assistência, então aqui ele também sofria com lesões, né? Pois é. E vem a equipe do Vitória, vinha, Zé Hugo foi pro chão, o árbitro mandou seguir. Olhou pro garotinho e falou, Nananina, não levanta e vai jogar. Isaac Mandrake na ponta direita, boa bola pra Matheus Barbosa. Lançamento de cinema, boa bola pra Bruninho. Dominou, vai pra cima da marcação do Zeca. Só mais você, Bruninho. Abriu na perna direita, meu Deus. Jesus, Bruninho. Mandou a bola longe, foi pela linha de fundo. Cláudio Nicorsi. É a audiência internacional aqui dos canais de Futebol Interior. Você está sendo ouvido lá em Santiago do Chile. Muitas graças. E também em Guadalajara, no México. Arriba, México. Muitas graças pra galera do México, viu, Albert Cavalcante? O que você tá gritando? Que é o ligeirinho? Quase isso. 21 cravados deste primeiro tempo. Passa o tempo, tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior também na Dali. Campeonato Brasileiro Série B 2023. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao foco do espetáculo. Por enquanto, o Bruninho foi pra rede. Guarani 1, Vitória 0, Cláudio Corsi. Legal, na Série A do Campeonato Brasileiro, placar ao vivo Futebol Interior informando, o Grêmio fez 5-1 no Curitiba e o Palmeiras perdeu no Allianz Parque 1-0 para a equipe do Botafogo, que agora abre 7 pontos de vantagem. Jesus. Daqui a pouquinho tem Santos e Flamengo, às 18h30. Tem também Bragantino e Goiás e o América Mineiro pegando o Inter de Porto Alegre. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão, em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Wagner Ferreira, 22 da primeira etapa e o jogo. O Curitiba acaba de ser vendido aí, né, para um grupo e chegar numa hora, né, terrível, propícia, né? Quer dizer, terrível, mas propícia ao investimento. Que o investimento seja realmente a favor do Coxa. Muito bem, mas em relação ao jogo, 22 minutos... Só da Guarani, né? O Vitória não consegue ultrapassar ali aquele terço do campo, né? Porque a defesa do Guarani marca bem no meio campo e a defesa também não está permitindo nada o time do Vitória. Então, com o ataque bem disposto, bem distribuído no dia de hoje, o Guarani tem tudo para fazer o segundo gol e não vou dizer que seja uma vitória tranquila, porque enfrentar um time do Vitória é perigoso, mas está tudo encaminhando aí para um resultado positivo na noite de hoje. Canais, pois não, Albertinho. Antes de você chamar o teaser, né, só lembrando, né, que a camisa do Guarani está com Nova Light, né, ali que é o patrocinador. O novo patrocinador do Guarani. Exatamente, o Guarani que vai, né. Ela que vai ficar responsável pelo quê, Albertinho? Pela troca, né, da iluminação do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que já vem mexendo no seu gramado, né, trocou o gramado de inverno, né. E agora vai mexer na Nova Light, agora ele que vai fazer o trabalho, né? Iluminação no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ali que todos nós da imprensa, todos que até mesmo quem frequenta o estádio, né? Sabe o quão difícil é ver a bola, né? Ainda mais azul, ainda com toda essa propaganda toda, eu assisti o campo, o Lucas de Souza, quando essa bola chega ali perto onde a bola está ali, da linha lateral, meu Deus do céu, fica difícil, mas haverá a troca, a informação para Mistral Norte Sul Patriota. E vem Vitória, Rodrigo Andrade, boa bola para Oswaldo na ponta direita, domina, encara a marcação do Mike, bota na frente, atenção, defesa bugrina, vem a equipe do Vitória, vem com Oswaldo, Oswaldo dominou no giro, tentou se livrar da marcação, boa bola por dentro, achou o Zeca no bico da grande área, voltou para Rodrigo Andrade, vem a bomba, ela passa, a esquerda vai fora. Trabalhou bem a bola a equipe do Vitória na primeira, boa chegada da equipe baiana no jogo, Albertinho. Não pode deixar os homens de frente do Vitória pensar, né? Ali a bola foi do Oswaldo, né? Achou pelo lado direito
Ali achou na entrada da área o Zeca e também o Oswaldo, né? Ali veio de trás. O Rodrigo Andrade pegou embaixo da bola. E ele, que nós sabemos, né? Que ele bate muito bem na bola. Bem na bola. É, a bola foi por cima, tiro de meta para o Guarani. Bate bem na bola, mas não acerta nunca, né? Mas tomara que hoje não acerte. E vem também, Guarani, né? Bruninho, lançado na ponta esquerda, balança o corpo, passa o pé em cima da bola, rolou na entrada da área, dominou Matheus Barbosa, lindo passe na ponta direita, jogou Matheus, bateu cruzado, passa a direita do gol! Jogada trabalhada de pé em pé, o passe do Bruninho pro Matheus Barbosa só rolou no Diogo Matheus mandou cruzada, a bola passou perto da trave direita do Lucas Arcanjo, Albertinho. Jogada da esquerda pro meio, ali o Matheus Barbosa, ele poderia ter chutado, é verdade, mas ele viu o Diogo Matheus entrando pelo lado direito, livre, leve e solto, ele bateu cruzado, e ali o camisa número 19, o João Vitor, se ele pula na bola, ele teria chance de marcar o gol. Quase, o Guarani faz o segundo gol. A informação para Iga Atacado. Toda vez que o Matheus Barbosa domina essa bola da intermediária com certo espaço, a gente fica na expectativa de que ele mande um balaço, né? Exatamente. Mas foi inteligente, o Matheus Barbosa hoje jogando mais adiantado, hein? O Matheus Bueno fazendo a função de primeiro volante, quem tá fazendo a segunda volância aí é o Matheus Barbosa. Exatamente. O que assusta, né? Também lembrando aos amigos, né? Da Dali, também do futebol interior, o Guarani agora tem 2 preparadores físicos, né? O que o Guarani vem apresentando no primeiro tempo. Vamos esperar o segundo tempo, né, Lucas? E vem a equipe do Vitória, Oswaldo soltou na meiuca, domina a parada. O Léo Gomes, camisa 5, volta a jogada com Wagner Leonardo lá na ponta direita com Zeca. Zeca pro Oswaldo, Oswaldo junto ali na gramado, domina, sai da direita, vem pro centro, tenta se livrar da marcação, ainda Oswaldo abriu na perna canhota, bateu, a bola explode em cima da marcação do Guarani. Volta a jogada com Wagner Leonardo, volta o lance até o goleiro Lucas Arcanjo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vitória no campo de ataque, Oswaldo agora do lado esquerdo, saiu lá da ponta direita, veio pra ponta esquerda, busca jogo, inverte a página, vira a folha, solta a pelota lá na ponta direita com o Zeca, Zeca domina, volta o lance com o João Vitor volta a jogada no campo de defesa, domina, vem o time do Vitória pro campo de ataque, João Vitor, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, o toque de cabeça do Zé Hugo, achou ali pelo meio, camisa número 8, o Rodrigo Andrade protegeu pra cima da marcação do João Vitor, bateu na massa o João Vitor, é forte o Rodrigo Andrade, insiste o camisa número 8, deixou de lado a jogada com o Marcelo, linha lateral dos técnicos, volta a jogada Marcelo com o Rodrigo Andrade, tocou no ponto futuro, boa bola boa, dominou o Wellington Nem, fez ali a proteção pra cima da marcação do Alvarinho, foi pro chão, o árbitro para o jogo da falta. Falta do Alvarinho em cima do Oswaldo, o jogo tá parado, Albertinho. E o Oswaldo, né? O Oswaldo, ele foi proteger a bola, ele tá com a mão no tornozelo. O argentino, ele não perde. O argentino não perde viagem, não, mas ele deu um empurro, mas pra mim não foi nada. Eu também achei que não foi nada. A falta existiu. A falta existiu, mas agora essa mão no tornozelo aí foi sei lá. Inglês ver. Foi a Joanete, sei lá, alguma coisa ali acabou doendo ali nele, mas não pegou tão forte Eu assim, também não. achei que não. Lucas, fala, Claudinei Costa. Mandar um abraço aqui lá para o Pará. O Alisson Santos, manda um alô para nós do Pará. Alisson Santos na escuta. Um grande abraço para você, hein, Alisson. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Doutor Sandro Nunes dizendo aqui: hoje é nosso, vamos Bugrão. Ele disse: algo já me agradou. A mudança na saída de bola, diz aqui o doutor Sandro Nunes. Não estamos sofrendo com a saída de bola apoiada hoje, por incrível que pareça. 2 homens na barreira da equipe do Guarani, agora um homem só, hein? Essa falta com um homem só na barreira é sempre um perigo. Vem pra cobrança Zé Hugo, parece ser o Zé Hugo, camisa número 7. É o jogador que usa ali a camisola por dentro do calção, mas agora tá sem a camisola dentro do calção, na verdade é o Oswaldo. É o Oswaldo na bola, camisa número 11, vem pra cobrança na perna direita, pode mandar essa bola dentro do tumulto, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Oswaldo vem, levantamento, a bola fechada, bate no muro verde, voltou pra Zé Hugo, manda a bola longe do gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Ô, Lucas. Pois não, Claudinei Costa. Que história é essa de camisola, Lucas? Camisola é como se diz as camisetas em Portugal. Exatamente. Tá. Pensei que o jogador tava jogando de camisola. Não pode, né? E vem Bugrão, lançamento no comando de ataque, Derek fez a parede, João Vitor tentou, passe pelo meio, foi desarmado, tira Marcelo, completa o serviço, João Vitor, a bola bate, volta na metade do campo, passa a bola ali pelo Wellington Nem, volta com camisa 10 do Vitória, que volta o lance no campo de defesa com João Vitor, 2 toques na bola, achou Léo Gomes dominou, parou, pensou, olhou, não tem com o que jogar na frente, prefere o passe de lado com Wagner Leonardo adianta a parada mais à frente com o Rodrigo
Rodrigo Andrade domina, cabeça erguida sem muita velocidade, chega na metade do campo, passa a metade, chega ali pelo meio, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, passe errado, Matheus Bueno agradece o presente, tentou passe do lado esquerdo pro Bruninho, passe errado, recupera a posse de bola a equipe do Vitória e sai no contragolpe, vem com o Wellington Nem, deixou de lado a parada com o Zeca, recebeu a marcação ali do Mike, cara de mal pra ele, na verdade era o Matheus Bueno, bola pela linha de lado lateral para a equipe do Vitória, já cobrado, gira a posse de bola a equipe do Leão Baiano, tentativa de passe mais atrás ali do Wellington Nem, passe totalmente equivocado, posse de bola em favor da equipe do Guarani, Albert. Ali o Isaac, né, apertou ali, tentou tocar a bola sobre as pernas, né, do jogador Isaac. Isaac foi esperto, hein, abriu a perna, acabou conseguindo um lateral para o Guarani e ó, falta agora, mais uma vez, o time do Vitória gosta de bater. Gosta de bater. É chumbo trocado, né? O Guarani marca forte, o Vitória marca forte, o jogo fica ali, agora fica ali Lucas, na meiuca. O mais legal mesmo foi o Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade, que ele vai pro jogador, em cima dos jogadores, né? Dividir ali sem medo, né? É puro suco, né? Sem medo. Ali e teve uma jogada ali acho que foi o Matheus Barbosa, que foi tentar brigar com ele, só protegeu. E o Matheus Barbosa bateu e voltou, cara. Exatamente. Ele gosta muito de usar as asas, né? É, exatamente. Verdade. Chegou alguém perto dele, já abre o cotovelo. Logo, quem sabe essas asas aí serão usadas a favor nosso. A aguardar. A aguardar. E vem Guarani. João Vitor, esse tá ligeiro. Bota na frente, engata a primeira, segunda marcha. Quero ver para agora. João Vitor, lindo corte, nova finta. Desarmado pelo Osvaldo. Agora exagerou na dose, João Vitor. Carregou demais, podia ter cruzado, preferiu mais um corte. Acabou perdendo a bola e na sequência falta. Falta marcada, jogo parado e cartão amarelo pro Isaac, Albertinho. Cartão amarelo pro Isaac e parabéns para o João Vitor, né? Lá na frente, passou por 1, por 2, por 3. Poderia ter tocado, né? Tinha a opção do Derek, né? Acabou ali não tocando, o Vitória saiu rápido ali, o Wellington Nem sai no contra-ataque, não teve jeito. A famosa falta tática, né? Ali o Isaac leva o cartão amarelo, amarelado o Isaac. Também não concordei com isso aí não, meu Também não concordei não. Exatamente. Ele atingiu a bola. Exatamente. A informação para Ovos Satoshi. Vocês são cornetas, 30 minutos, 30 cravados desse primeiro tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais de Futebol Interior, também na Dália PP. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Por enquanto, o Bruninho foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para o Vitória, Claudio Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro, os 3 jogos das 18h30 já tem bola rolando. Santos e Flamengo na Vila com portões fechados, Bragantino e Goiás lá na Visão em Bragança Paulista, e o América de Minas já está correndo atrás da bola contra o Internacional lá no Independência, em Belo Horizonte. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. E Natália Pepeu, tu é feliz da vida. Fala, Claudio Corsi. Só lembrando que amanhã, encerrando a rodada, tem Vasco da Gama e Cuiabá, e esse jogo será no estádio Luso Brasileiro, né? O São Januário está vetado pelo 30 STJD. dias, né, Claudio Corsi? Por 30 dias, e esse jogo diferente do Santos, né? Que também foi vetado, mas sem a torcida. Agora o Vasco da Gama está jogando fora de São Januário, vai jogar amanhã no Luso Brasileiro contra o Cuiabá. Quando a fase é ruim, meu Deus do céu. Wagner Ferreira, 32 da primeira etapa e o jogo. Só lembrando que o Santos vai tirar um jogo da Vila também, não esse, né? Esse é o que o Caldini acabou de dizer. Próximo jogo vai ser em Barueri. Mas olha, o Guarani está bem distribuído dentro do campo. Cada um fazendo a sua função, um jogo simples, mas cada um dando raça. A gente está notando que ninguém faz corpo mole, cada jogador está em cima da bola. Então, nada mais do que merecido essa vitória de 1-0. E agora é que não se acomode, né, nesse 1-0, que é muito comum em qualquer time, não é no caso do Guarani. Tá vencendo por 1-0, tira o pé do acelerador. Tem que forçar, tá fazendo o segundo aí para já ir liquidando a partida. O Wagner, antes do seu destaque, Albert, eu percebi que o Zé Hugo, né, o camisa 7, que era o ponteiro pela esquerda, foi lá para a direita. E o Osvaldo, que estava na direita, veio para a esquerda. Quer dizer, o ataque do Vitória tá tentando se movimentar para tentar encontrar um espaço na defesa do Guarani. Eu sempre conheci o Osvaldo como beirada de campo pelo lado esquerdo. E estava jogando na direita no começo do jogo, agora eles trocaram de posição. Em termos práticos, por enquanto, não teve diferença alguma, né? Nada. Esse Trellis aí é um grandão, né? Mas não está sendo aproveitado com a estatura dele, não. Porque não, tá passando fome. O Vitória não consegue chegar no fundo, então não tem bola cruzada. Tá tranquilo o Guarani, tirando todas as bolas que são alçadas ali pelo meio. Pela beirada eles não conseguem jogar bem os laterais. Então, olha, como disse o doutor Sandro Nunes aqui, hoje é nosso. Albert Cavalcante. E o Rodrigo Andrade vem fazendo mais uma vítima, né? O primeiro ele pegou foi o Diogo Matheus. Depois ele pegou pegou o João Vitor. Teve um lance e pegou o João Vitor. Agora ele pegou
o Bruninho, né? Então, as vítimas de Rodrigo Andrade. As vítimas de Rodrigo Andrade. Vamos ver até quando ele vai aguentar sem levar um cartão amarelo, porque nós sabemos aí no histórico ainda aqui que ele jogou no Guarani, né? Ali era o seguinte, cada enxadada era 3, 4, 5 minhoca. A informação para Café E vem Bruninho. Olha lá, pela ponta esquerda no peito, na raça, foi pro chão, o árbitro manda seguir, a bola sobrou com o Derek na dividida com o João Vitor. Foi esperto o zagueiro da equipe do Vitória, chuta a bola contra o atacante do Guarani, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola do time do Guarani no campo de defesa, domina a parada Valber. Valber, quarto zagueiro da equipe bugrina, pelo lado esquerdo do campo de defesa, ele solta a bola na ponta direita com Ivan Alvarinho, o argentino. Alvarinho, cabeça erguida, sempre de cabeça erguida, solta essa bola para Matheus Bueno. Rapaz, no girosflim, quase que ele perde a posse da bola, dominou esquisito, mas dá certo o lance, vem Bugrão. Matheus Barbosa, distribui na ponta direita, boa bola para João Vitor, soltou no fundo para Diogo Matheus, atenção, linha de fundo, bate a bola em cima do Marcelo, vai fora. Tá bonito ver o jogo fluido no Guarani, quando passa essa bola do meio campo, encontra espaço no fundo, o Guarani chega com perigo, Albertinho. É, pelo lado direito, o corredor, hein? João Vitor, Diogo Matheus, ali parece um jogo posicional. Eles sabem o que estão fazendo, não é o acaso. Bem treinado por enquanto, o Beto Loser ali achou o mapa da mina. É pelo lado direito, escanteio para o Guarani, o segundo, hein? O primeiro pelo lado direito, né? E ali está ele, né? Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus fatiou na perna direita, levantou no segundo pau, a bola passa por todo mundo. Cai na ponta esquerda com o Bruninho, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna direita, levantamento no segundo pau, toca de cabeça, ela vai por cima, vai fora, tem desvio, escanteio. Entrava fechando o Valber, entrava fechando também o Derek, quase deu pro Guarani de novo, Albertinho. Bola queimando dentro da grande área, a batida do escanteio, a bola acabou sendo desviada pelo camisa número 14, o Ivan Alvarinho. Depois veio o cruzamento pelo lado direito ali, o Matheus Barbosa acabou brigando ali com os jogadores do Vitória. O João Vitor estava em cima, também o camisa número 4, o Wagner Leonardo. Atrás viu o Valber. Se a bola passa, era o segundo gol do Guarani. Escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo. Lá vem ele de novo na bola. Vem de novo o Guarani. Diogo Matheus levantou no meio da área. Sobe a defesa do Vitória, tira. Sobe a defesa do Vitória, tira. Manda a bola pela linha de lado. Lateral para a equipe do Guarani. Campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Insiste o Guarani no campo de ataque. É pressão total do Bugre para cima do Leão. Flechada neles, Guarani. Vamos caçar o Leão Baiano hoje. Lateral, bola já cobrada. O Diogo Matheus acha a bola no fundo com o João Vitor. Tentou carregar na contramão, foi desarmado. Ainda João Vitor insiste no peito na raça. Afasta a defesa do Vitória. Tira do jeito que dá ali o Zé Hugo, que pouco apareceu neste primeiro tempo. É verdade. Manda a bola pela linha de lado. Lateral para a equipe do Guarani pela ponta direita. Vai balançar o esqueleto, o Diogo Matheus na marca de 36 e 40 da primeira etapa. Lateral para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Diogo Matheus. Achou o Isaac, o Mandrake no fundo, 2 em cima dele. Ainda Isaac tentou fazer a jogada ali pelo meio, tentou passar a bola no meio das pernas do Marcelo, tira a defesa. Rebote e volta para a equipe do Guarani. Matheus Barbosa briga por ela. Rodrigo Andrade toma. Volta a jogada com Wagner Leonardo, que despacha, manda para frente. A bola sobe e desce, volta para a equipe do Vitória. Bola lançada no comando, domina a parada. Wellington Nem volta o lance ali pela meiga. O camisa 10 do Vitória abriu na ponta direita. Boa bola com o Zeca. Fatiou pra dentro da grande área, o levantamento, a bola perigosa, passa pelo Zé Hugo. Vai embora pela linha de lado. Lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa, Albertinho. Deu aquela famosa travada aqui, né, no repórter Lucas de Souza, mas agora voltou. Estamos, né, de novo, né? O Vitória vai tentando pelo lado direito, lado esquerdo, vai movimentando seus jogadores, mas o Guarani, eu não sei o que tem o Guarani hoje, está com uma áurea totalmente diferente, né? Os jogadores estão ocupando os espaços, o Guarani consegue sair com uma facilidade, chega lá na frente com mais facilidade ainda. Olha, o Guarani está lindo de se ver jogar. A informação para a Pizzeria Papagaio. E vem de novo Isaac, o Mandrake, tentativa de lançamento, buscando o Bruninho, a bola bate no peito de Zeca. Zeca domina, bota, gorduchinha para domínio do gramado, faz a tabela curta com o Wellington Nem, na verdade é com o Osvaldo, volta a jogada com o Zeca. Zeca bota na frente, travado pelo Mike. Cara de mal pra ele, Mike. Lateral, bola pra equipe do Vitória lá pela ponta direita, balança o esqueleto Zeca. Achou o Osvaldo pela ponta direita. Osvaldo pra cima da marcação. E levantamento. Bola fechada. Sobe. Tira o Alvarinho. Tira do jeito que dá o Alvarinho. A bola fica pela ponta esquerda. Isaac Mandrake deixou com o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, girou. Se livrou da marcação do primeiro do segundo. Quero ver para o Matheus Bueno. Joga de terno e gravata. O camisa 18 do Guarani. Na sequência, falta em cima do Matheus Barbosa. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam. Fala, Claudio Corsi. É gol do RB Bragantino em cima do Goiás. Agora RB Bragantino 1, Goiás 0.
RB Bragantino abrindo a contagem contra a equipe do Goiás. Não, mas o RB Bragantino é aquele mesmo que venceu o Flamengo por 4-0, é o próprio. Rapaz, que coisa, que mudança, hein? Que coisa. Mas que coisa. Sai jogando o Guarani. Tabela curta do Diogo Matheus ali com o Matheus Barbosa. Abriu pela ponta direita com o Alvarinho. Lançamento no comando para Derek. Pintou o gol. Sai do gol. Lucas Arcanjo. Firme, seguro, faz a defesa. O arqueiro do Vitória. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô, Carlos Silva, alô, José Marcelino Fernandes, ele que tá no estádio, hein? Daqui a pouco vou mostrar uma foto que ele mandou diretamente do Brinco de Ouro da Princesa, tá aqui acompanhando a nossa transmissão também. Shotoko Maccabi lá de Nagoya, Maccabi-san conosco aqui também, Mário Júnior e também o Rangel F. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem a equipe do Guarani, vem com o Matheus Barbosa, deixou de lado a parada com o Isaac Mandrake, 2 toques na bola, acelera o jogo, boa bola para o Bruninho engatou a primeira, segunda marcha, soltou pra Mike na ponta esquerda, dominou, parou, pensou pra cima da marcação do Zeca, ainda Mike, dominou, gingou na frente do marcador, tentou fazer o cruzamento, a bola bate em cima da marcação, vai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani pela ponta esquerda na marca de 40 minutos da primeira etapa, Alberti. O Guarani vai tentando agora pelo lado esquerdo, o Mike quando desce, eu tô falando que tem alguma coisa errada, hein, o Mike quando desce com a facilidade, que coisa, tá jogando muito o Guarani. Vem no conjunto jogando muito, lateral para o Guarani no campo de ataque, a informação para a Ridger, comunicação integrada. Balança o esqueleto, Mike achou Isaac, o Mandrake domina junto à linha lateral do gramado pela ponta esquerda, deixou para Mike chamou a tabela com o Bruninho, tira a defesa do Vitória, a bola sobe desse cara na metade do campo, Santiago Trellis domina, carrega na contramão, tomou a carga do Valber, a falta marcada, jogo parado e aí você vê o scout na Dali, 3 escanteios em favor do Guarani, no momento que toma cartão amarelo Valber, hein, cartão amarelo para o zagueiro da equipe do Bugre, Alberti. Mas também não precisava também aí marcar o cartão, dar uma cartão amarelo, hein? O Bruno Arleu ali também pegou muito no pé ali. Mas ali ele acabou puxando ali, né? Você que tá vendo... O Valber fez a marcação ali pra você que tá acompanhando na Dali, né, Albertinho? Isso, acabou puxando a camisa, então é cartão amarelo mesmo. Amarelo, segundo amarelo para jogadores do Guarani. A informação para Jump Esportes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. 41 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dali. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao pouco do espetáculo por enquanto, 1 para o Guarani, gol do Bruninho, 0 para o Vitória, Cláudio Necossi. Série A do Campeonato Brasileiro, jogos das 18h30, Santos e Flamengo 0-0, Bragantino vai vencendo Goiás 1-0 e o América vai empatando com o Internacional 0-0. Com esses resultados, Botafogo é o primeiro, segundo é o Grêmio, terceiro Palmeiras e quarto o Fluminense. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Não aprovem sua vida que dure até o final. Tenha fé e alegria, você vai vencer. Essa é a ladeira, vem a equipe do Vitória pela ponta direita. A bola esticada vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Wagner Ferreira, momentos finais deste primeiro tempo, 42,5, o Guarani vence 1-0. A gente já nota, né, a mudança no time do Guarani com relação aí ao novo técnico Humberto Loser. Não só os detalhes da cobrança de escanteio. Antigamente os caras colocavam 2 para bater. Aliás, você gostava muito dessa jogada, né? Todo mundo, adorava. E não era desses 2, nenhum era lateral. Ou era um meia e um outro avançado por ali. Então era jogadores a menos na área para esperar um cruzamento. Agora, não pela esquerda é o Mike que está batendo. Pela direita nós vemos 2 vezes
o Diogo Matheus. Então, tradicional, né? Assim como tem que ser, claro, né? aí você tem Fogo mais no um meia parquinho. e mais um jogador de frente lá na área para aproveitar o escanteio. Então tá correto, o Humberto Louser, a gente já nota, é visível, um Guarani diferente, né, nesse jogo já contra o Vitória. E é o seguinte, hein? Pegaram o Derek, sobrou um joelho na cabeça do Derek, a galera ficou irritada, Albertinho. O João Vitor, né? Em cima do Derek, mas E o não legal... tem amarelo, né? Exatamente. E O não tem critério, amarelo, né? como eu sempre digo, o critério é não ter critério. Os jogadores do Guarani fizeram a famosa rodinha em cima do Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA do Rio de Janeiro, ali que só... É árbitro FIFA? Árbitro Entendi. FIFA, né? Cuidado com ele é militar, hein? Ah, ele manda soltar e prender? Ele pode até esquecer de dar um cartão e mandar prender. Então o árbitro FIFA ali, ele não marcou ali. Se o critério fosse igual como foi com o Valber, seria cartão amarelo, mas não, ele mandou seguir ali. Lógico, marcou a falta, mas não deu nada. A informação para restaurante do Dadá. E vem Guarani pela ponta direita, João Vitor. Hoje no pique do moleque doido, tentou passe no fundo. A bola vai pela linha de fundo, vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do time do Vitória na metade do campo, junto ao círculo central do gramado, domina a parada, Rodrigo Andrade. Na ponta direita ele faz a jogada com o Oswaldo. Oswaldo sai da direita, vem pro centro, busca espaço de perna canhota, lançou no comando de ataque. A bola fica de graça para Pegorari. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Mais 4. Vamos até 49 minutos nesse primeiro tempo e vem Vitória. Oswaldo domina, volta a jogada com o Léo Gomes. Tentativa de passe errado. Retoma a posse de bola, a equipe do Guarani. Vem com o Derek. Derek bota na frente, passa a entrada do campo, soltou para João Vitor. João Vitor dominou no ponto futuro para Derek. Pode pintar coisa boa, Derek. Antes que a bola chegasse nele, Marcelo dá um carrinho por baixo, manda a bola pela linha lateral. Lateral para o Guarani pela ponta direita. Insiste no campo de ataque o Bugre Alberti. Eu fiquei com medo, hein? Se fosse ali o Rodrigo Andrade, ali o Derek não teria toda essa facilidade de chegar no corpo, né? O Guarani vai explorando as pontas, lado direito, lado esquerdo, agora o Derek, hein? Nossa, Speed Derek, pelo lado direito ali conseguiu o lateral. Pulmão, Derek, exatamente, é o Levan Derek, lateral para o Guarani, Diogo Matheus na bola. Já cobrado o Guarani, trabalha curta, bola na linha de fundo, Diogo Matheus dominou, ainda insiste na jogada, tentou fazer o passe, a bola bate na marcação, vai fora. Ficou caído ali o jogador do Vitória, ficou caído o Zé Hugo. Zé Hugo levou a pior, tá sentindo, o árbitro vai parar evidentemente para atendimento médico do camisa 7 do Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Fala aí, Albert, a entrada do Derek em cima do Zé Hugo, hein? Ah, foi nada. Toca o jogo. Não, foi, né? Segue Mas o baile. segue o jogo. Mas se não foi falta do João Vitor, então verdade. vamos compensar, né? Mas é que ele chegou com as travas no camisa o Derek, número 7 quando ali. chega, é meio perigoso. É né? meio perigoso, É né? meio perigoso. Mas Altura tudo da bem. canela do cara. Exatamente, mas segue o jogo. Se o Da critério cabeça é pra esse- baixo a canela, né? Tá certo. Então, se o critério não tem critério, então segue o jogo, Lucas Souza. Alô, Rangel F, a melhor equipe de transmissão esportiva do interior e da cidade de São Paulo. Parabéns, valeu, viu, Rangel? Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença aqui conosco nos Repita, canais. Lucas de Souza, eu não entendi. É a Você melhor consegue equipe de transmissão esportiva do interior e do estado de São Paulo. Aí, Claudinei Corsi. Tamo com moral ou Essa não, é pra hein? você. É. Beijo no seu coração. Essa é pra muita gente que tá pensando Mas que, nós né? estamos decaindo, então já fomos do planeta, já fomos da estratosfera. Ah, então acho que então deve ser isso mesmo, né? Acho que mais os ouvintes de Plutão não mandaram ainda. Não a sua mandaram o mensagem. sinal da mensagem ali no canal de áudio, né? Mas eles vão mandar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vence o Guarani pelo placar de 1-0. Bruninho foi pra rede numa jogadaça do João Vitor, que tá jogando o João Vitor hoje, hein?
Seja bem-vindo ao Guarani, João Vitor. Sai jogando a equipe do Vitória no campo de defesa, domina a parada Wagner Leonardo. Ele gira a jogada na metade do campo com o Léo Gomes. Léo Gomes, cabeça erguida, abre bola na ponta direita, domina a parada Zeca. Zeca domina, parte em velocidade, invade ali a territorial inimiga, já passa a metade do campo de perna direita, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda. Chegou Marcelo, feito um raio. Diogo Matheus foi chutar a bola em cima do Marcelo, a bola sobrou com o Zé Hugo na ponta esquerda, bico da grande área. Tentou fazer um passe de 3 dedos, passe errado. Retoma a posse de bola a equipe do Guarani. Sai jogando com o Bruninho, pede para a equipe sair de trás. O Guarani deu uma recuada. Bruninho domina, puxa a jogada ali pela ponta esquerda, sai da esquerda, vem pro centro, chama Isaac pra jogar, ele volta. O lance no campo de defesa, domina a parada Mike. Mike domina a perna esquerda na bola, deixa a parada com o Matheus Bueno, volta a jogada com o Mike. Mike domina, chama a marcação pra dançar, volta a jogada ali no campo de ataque, lançamento pra Bruninho. Boa bola, boa. Bruninho dominou, parou, pensou, soltou pra Mike. Mike tentou a jogada, deu um drible na marcação, soltou pra Derek. Atenção, Derek soltou, Matheus Barbosa dominou na perna direita, bateu, passa a direita do gol. Passa a direita do gol, vai pela linha de fundo de pé em pé, no toca e me boi. Ataque envolvente do Guarani, quase o segundo gol do Bugre, Albertinho. Que jogadaça pelo lado esquerdo, por incrível que pareça, o Mike, hein? O Mike deu um drible da vaca em cima dele. Rodrigo Andrade, ele achou ali o Derek, né, pela ponta esquerda. Ali ele só rolou pra ele, Matheus Barbosa, ou Matheus Sniper Barbosa, que bateu rasteiro, bateu quase no cantinho. Quase, o Guarani faz o segundo gol. Quando o Lucas de Souza... Trila o apito, árbitro aponta o centro de campo, Bruno Arneu de Araújo termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. Aos 10 minutos da primeira etapa, Bruninho foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para a Vitória. E vem aí o intervalo inteligente FI com Claudinei Corsi. Claudinei Corsi. 6 horas mais 49 minutos em Campinas, 6h49, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Vitória 1-0, gol de Bruninho a 10 minutos do primeiro tempo. O destaque do repórter Albert Cavalcante. É o Guarani com essa vitória, hein? Por incrível que pareça, o Guarani está vencendo o Vitória por 1-0. Uma vitória parcial, o Guarani está indo para a 9ª posição, está indo para 19 pontos. Isso mesmo, torcedor bugrino, o Guarani vai para 19 pontos. O Guarani que não vence o Vitória desde 2019, de lá para cá foram 2 derrotas e 2 empates. E o Guarani nesse primeiro tempo, também por incrível que pareça, acho que é a primeira vez nessa temporada, nesse segundo turno, no caso, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro até agora, o Guarani não tem posse de bola maior que o adversário. Isso mesmo, o Guarani vai vencendo, mas com o posse de bola menor, 40% para o Guarani e 60% para o Vitória, o Claudinei Corsi. Legal aí o destaque do repórter Albert Cavalcante neste intervalo de jogo, intervalo FI para você aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que o América fez o seu primeiro gol contra o Internacional, ainda está sendo avaliado lá pelo VAR, mas se confirmar 1-0 para o América em cima do Internacional. Destaque do comentarista Wagner Ferreira. Guarani vai vencendo, Wagner. Olha, toda a estreia de treinador motiva o elenco a um resultado positivo já na primeira partida sob o novo comando. E ficou evidente hoje que o Humberto Louser mexeu no time, não só nominalmente, posições pontuais, como também posicionamento do time, cobrança de escanteios pelos laterais, os meias bem colocados, bem dispostos. Então o Guarani tem tudo aí para levar esse resultado de 1-0, talvez até aumentar o placar na etapa complementar. Não acredito em mudança para o segundo tempo, mesmo porque o time jogou muito bem nessa etapa inicial e mereceu a vantagem de 1-0. Este comentarista Wagner Ferreira, aqui dos canais Futebol Interior, você que está conferindo a nossa jornada esportiva em todas as plataformas dos canais Futebol Interior e também na Dali.app. Você que não tem ainda, entre na Dali.app, baixe lá o aplicativo, faça a sua inscrição e você pode assistir com imagens a este jogo do Guarani. Até aqui o Guarani vence 1-0 a equipe do Vitória. Agora 6 horas mais 52 minutos, rápido intervalo e o nosso intervalo FI volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 6 horas mais 55 minutos, faltando 5 minutinhos para 7 da noite, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo Vitória por 1-0. Quem vai vencendo também é o Flamengo agora na Vila Belmiro. Santos 0, Flamengo 1. Não, então, aí o Albert queria depender do Santos, dos paulistas ganhar Pois pelo é. menos uma, né? Quem está Beleza. salvando a pele dos paulistas até agora é o RB Bragantino, né? Boa. Vencendo o Goiás 1-0, porque o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, o Palmeiras perdeu e o Santos está perdendo. Amanhã o meio-campo FI vai ser... Meu Deus. Vai ser choro, o choro do meio-campo. Vai ser uma lamentação que eu não quero nem ver. Lamentações FI. É, lamentações é boa. Mas o Santos ainda vai virar pra cima do Flamengo. Vai ter que, mano, tem que virar, né? Porque quando acaba o primeiro tempo, vira pelo o seu- menos isso, Não né? é, Ney? Pelo Tá menos certo. isso. Tivemos no Allianz Parque o duelo dos portugueses, né? Também. Levou a melhor. Melhor pro Luiz Castro. É, o Luiz Castro, que agora tem o Botafogo com 30 pontos, né? E o Veiga perdeu o pênalti. 7 pontos à frente do Grêmio e 8 à frente do Palmeiras. Pois é, e o Palmeiras ainda perdeu um pênalti. Wagner Ferreira, e o Guarani, hein? Esse novo Guarani aí do técnico Humberto Loser tá vencendo 1-0, Wagner. Que bela impressão deixada nesse primeiro tempo, hein? Um time solto, cada um fazendo o simples, feijão com arroz, defesa chutando para lateral quando precisava, e muito embora o Vitória não tenha chegado assim com perigo. Acho que o Pegorari não fez uma defesa, se pegou na bola, uma bola recuada, se tanto, porque o Vitória está encontrando muita dificuldade. O Guarani marca bem no meio campo e a defesa então não permite que jogadores do Vitória se aproximem da área para finalizar. Foram 2 finalizações, uma do Rodrigo Andrade por cima, outra do, se não me engano, do Zé Hugo por cima também. Então, o Guarani não sofreu absolutamente nada nesse primeiro tempo. O jogo foi bom por parte do Guarani. A exibição do Guarani foi praticamente gala, um time que, né, bola no chão e sabendo o que fazer, abrindo as Ô, laterais. Wagner, pelo menos dessa vez os 15 dias valeram por alguma coisa, né? Ao contrário do que vinha acontecendo anteriormente, né? Quando tinha muito tempo para treinamento, voltava pior no jogo subsequente. Então hoje está mostrando realmente o que é o Guarani, com o mesmo elenco, né? Porque não mudou nada, o mesmo elenco estava na mão dos treinadores anteriores. E não é que o Humberto chegou e já botou as cartas na mesa, dando moral pro time, veja bem, para tirar o Regis. É isso que eu ia te dizer, um dos fatos, né, marcantes é isso aí, né?
mexeu inclusive no banco, o goleiro. O goleiro vinha sendo o Álvaro. Ele já bota o menino lá, o Arthur para ser o reserva. Então é uma mexida total, mas com consciência, né? Sabendo o que está fazendo. A gente pelo menos analisa que no treino ele viu alguma coisa, né, Wagner? Coisa que a gente não pode acompanhar, né? Exato. Agora pode, né? Teve um que pôde, né? Será que vai continuar com essa? A tendência é abrir um por semana, por semana, né? Mas assim, quando recebemos a escalação aqui, por exemplo, o senhor não estava a caminho aí, né? Com o seu possante, que eu sei, né? Com o seu Batmóvel. Quando eu vi a escalação aqui, eu passei a escalação, eu, Claudinei Corsa, eu olhei pra cara do Claudinei Corsa, tem alguma coisa errada aí. Regis no banco? João Vitor? É realmente uma mexida importante, né, Wagner? Um detalhe que eu observei também, os jogadores que estão na reserva, todos ali na linha lateral e apoiando o time, aplaudindo a cada jogada, mesmo que errada. Então, merece que é um novo Guarani a partir de agora, da chegada do treinador. Legal, 6 horas mais 58 minutos. Intervalo de jogo no Brinco. O Guarani vai vencendo a Vitória por 1-0. A gente vai para um rápido intervalo e já estaremos de volta. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 19 horas mais 1 minuto, 7 da noite mais 1 minuto, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo 1-0 a equipe do Vitória. Ô Wagner Ferreira, então você fosse aí Humberto Loser, não mexeria na equipe não, né, Wagner? Não, de maneira, não há motivo para isso, né? O time está crescendo na competição. Quer dizer, mesmo ali no meio, jogo. O Isaac não parece meio cansado, o Regis está no banco, Wagner? Não, no momento não. Talvez ele mexa aí a partir de 15, 20 minutos, se necessário. Naturalmente faz, né? Ninguém vai com 12 opções no banco, ele não vai até o final sem mexer no time. Vai mexer, é evidente. Mas no intervalo não mexeria não, Ney. Legal, então tá aí o Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais de futebol interior e também da Dali.app, agradecendo a audiência na Dali também, entre as emissoras que estão transmitindo, estamos aí entre as 3. Top 3, hein? Aqui é diferenciado, né, Top Claudinei Corsi? 3 na Dali.app.
Muito legal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí na Dali.app. Obrigado também você que está no Rádiosnet, no mundo todo aí, ouvindo a gente também através do Rádiosnet e nos canais de Futebol Interior, no YouTube, no Facebook, no nosso canal de áudio no site, no app para Android, várias e diversas maneiras de você ouvir aí a transmissão dos canais de Futebol Interior. Nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, que começaram às 18h30, o Santos vai perdendo para o Flamengo na Vila Belmiro sem público, o Bragantino no Nabizão vai vencendo o Goiás por 1-0 e o América foi confirmado o gol, América de Minas vai vencendo o Internacional por 1-0. Amanhã, fechando a rodada da Série A, tem Vasco e Cuiabá no estádio Luso Brasileiro. O Atlético venceu o Corinthians 1-0, Atlético do Paraná, Fluminense venceu o Bahia 2-1, Fortaleza venceu o Atlético Mineiro 2-1, o Cruzeiro venceu o São Paulo 1-0, o Grêmio venceu o Coritiba por 5-1, Palmeiras perdeu em casa por 1-0 para o Botafogo. Os 4 melhores no momento na Série A do Campeonato Brasileiro: Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Fluminense. No Z4, na zona da degola, estão em 17º Goiás com 11 pontos, em 18º o América Mineiro com 11 também, em 19º Vasco da Gama com apenas 6 pontos até aqui e em 20º Coritiba com 4 pontos conquistados até aqui. Ô Ney, Coisa rapidamente, só complicada, um pois não. detalhe sobre a campanha do Curitiba: nenhuma vitória, hein? Nenhuma vitória. Em 11 jogos, nenhuma vitória. O Curitiba 0-0-0. não venceu um jogo. E saldo de gols menos 17. Menos 17. Realmente está complicada aqui a situação do Coritiba. Muito bem. São 7 horas mais 4 minutos. Os times já estão retornando para o gramado no Brinco de Ouro. Não é isso, Albert? É isso aí, o Vitória, né? O Vitória também, o Guarani estão retornando a campo. Quando ali, né, já tem algumas mudanças do técnico Léo Condé, que daqui a pouco iremos passar para vocês, amigos. Legal, eu volto no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, porque ele está de volta para a transmissão de todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior e também na Dali.app. Ele vem aí. Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior e também na Dali, hein? Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Substituições na equipe do Vitória, viu, Albert Cavalcante? O Zé Hugo, camisa número 7, vai embora e entra ele, hein? Ele chegou. Giovanni Augusto. Ele mesmo, Giovanni Augusto, está em campo. Meu Deus do céu. E outro ex-Guarani tá entrando também, né? Exatamente. O Marcelo, camisa número 6, vai embora. E vai entrando o 21, Pablo Diogo. Ou conhecido como Pablo. Ou conhecido também naquele jogo, né? Em 2021 contra o Vasco da Gama, né? Após a defesa do Rafael Martins, no contra-ataque o Pablo fez o gol. E fez o Guarani sonhar, né? Ali o Guarani que chegou a sonhar. Ali o torcedor sonhou, hein? Sonhou. Aí depois contra o Goiás. Não, mas vamos lembrar lá aquele jogo contra o Vila Nova, etc, etc. Mas já passou. Agora ele é inimigo. Vamos pra cima deles e não deixa ele jogar. Vambora, Lucas Souza. Vambora pra você ligado aqui na Dali, já com imagens, vai começar o segundo tempo, a equipe do Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, a equipe do Vitória, consequentemente, do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador, do seu televisor, vai apitar um árbitro, Trila, o apito, árbitro Bruno Araújo apita, tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no Brinco. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E já vem Guarani, bola solta pelo meio, Isaac foi pro chão, o árbitro manda seguir, tem sobra de bola com o Derek, afasta a defesa do Vitória, tira do jeito que dá por ali o camisa 3, João Vitor, a bola volta pra equipe do Guarani, ficou caindo o camisa 3 da equipe baiana, Albertinho. O João Vitor, após a travada, né, jogada do Guarani ali, bateu com a massa também, né, que o Derek também é forte. Ali ele deu a famosa travada para poder tirar a doce da boca da criança ali do Derek, né? Ele acabou sentindo, ele vai se sentindo ali. Os árbitros chegam em cima dele, foi em cima do Isaac, na verdade, né? Exato. O Isaac, ele acabou dando a famosa, pisou em cima da bola, e ali o João Vitor acabou ali pisando em falta, que pra mim foi falta, e depois... e depois teve o pisão. Na verdade, depois foi o teve Derek. o famoso pisa-pé do Derek com o João Vitor. E o Derek, ele não perde a viagem, cara. E é bom que o juizão, o critério dele é essa. Enquanto não sair sangue ou perder algum membro do corpo, vira que segue. Uma espécie de Waden, né? Isso é o nosso futebol made in Brasil, né? Informação para bebidas Poti. Bola para a equipe do Vitória na ponta direita, campo de ataque, bate, rebate, sobra de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, último toque do jogador do Vitória, portanto, lateral para o Guarani no seu campo de defesa. Wagner Ferreira, as entradas do Giovanni Augusto e também do Pablo. Rapidamente, só para não tem nada muito a ver com o jogo de hoje, mas falar em bebidas Poti, no jogo entre Corinthians e... Atlético Paranaense? No dia da confusão lá, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Então,
a televisão mostrou um diálogo ali entre o Hellman e o goleiro do Santos. E não é que João Paulo, né? O João Paulo. E não é que o treinador, o Hellman, abre um copinho d'água para tomar, eu fiquei de olho. Era Levite. Levite. Pois é. Brincadeira, hein? Aí, de Potirendaba para as confusões nos estádios do Campeonato Brasileiro. Aí, ó, você vê que orgulho, eu bebo a mesma água que o Odair Helman bebia, lá de Santos, olha só, o João Paulo, né? Olha só que legal, né? Sinta-se privilegiado. Bebidas Poti. E vem a equipe do Guarani, tentativa de chegada ali do Derek, tira a defesa do Vitória. A bola sobe e desce na metade do campo, tem um jogador do Guarani caído por ali, hein? O Derek. É o Derek, tá Leva caído. A bola fica pererecando, sobra na ponta direita, é perna pra todo lado. Olha o Pablo Diogo, tentou a jogada ali pelo meio, a bola bate em cima da marcação, vai pela linha de lado lateral para a equipe do Vitória na ponta direita, campo de defesa. Wagner Ferreira entrou, o Paulo Diogo e também o Giovanni Augusto, 2 ex-jogadores do Guarani. O Pablo tá jogando na dele, né? Lateral direito. E o Zeca? Será que foi deslocado para o outro lado? Provavelmente foi deslocado para a esquerda. Então, uma mexida entendendo que o Guarani realmente está atacando ali pelas beiradas do campo. Então o treinador aí, o Condé, entendeu de dar uma reforçada por ali. E no ataque o Zé Hugo não aproveitou, só deu um chute a gol no primeiro tempo. Quem sabe com a criatividade do Giovanni Augusto pode render alguma coisa a mais em favor do Vitória. Ô, presidente, só cortando aí, né? Lembrando que o Pablo aqui, né? Teve um tempo que ele começou como lateral, depois, jogou como atacante, jogou como ponta. Chegou aqui, né? Teve um tempo que não queria jogar mais como lateral, né, presidente? Por isso também foi um dos motivos de ele não ficar, foi por causa disso, né? Que ele queria que jogasse. Aí, agora. E agora a confusão envolvendo o Matheus Barbosa. E o Rodrigo Andrade. Aí, parece que acertou ali os Países Baixos ali, né? Então ali, vamos ver ali o que vai ser marcado. E o Bruno Arleu de Araújo vai chamar o Matheus Barbosa, evidentemente, vai e conversar. O VAR, e a equipe do tem VAR, né? É, o Rodrigo Antunes de Sá, né? O FIFA VAR ali está ali, só olhando. Quando chega o Giovanni Augusto. Vamos ver a repetição da jogada para você que está com a Dália acompanhando a nossa transmissão com imagens e totalmente de graça. Houve uma agressão. Pra mim, houve agressão. Agora eu vi. Não é pra tanto, né? Houve agressão por parte do Rodrigo Andrade. O Rodrigo chutou por baixo. Exatamente. Ali E o Matheus Barbosa não fez nada. Não, ele só pegou a bola em cima do jogador do Vitória. E outra, nem pegou nos Países Baixos também. Não, valorizou pra exatamente. Agora, que seria o certo? Foi agressão. Olha lá, vai chamar, olha lá. Ele vai chamar pra conversar, tem que chamar os dois. Se vier, tem que dar cartão amarelo pros dois, acabou. Mas ali quem houve uma bicuda por ou baixo. Então ele chega e fala, vamos jogar bola? Acaba de patifaria e vamos jogar bola. Mas é muito nhenhenhen. Levanta o cartão vermelho pro Rodrigo Andrade e o amarelo Matheus Barbosa. Calma. Não é que fica com a mais, né, Lucas de Souza? Não, mas se tiver que expulsar, vai expulsar tem que expulsar os dois, então. O Rodrigo Andrade chegou, bateu por baixo. Não, tudo bem, mas aí o Matheus Barbosa vai lá e empurra a bola em cima do jogador do Vitória. Ele colocou, ele falou assim, com licença, Rodrigo Andrade, você gostaria de receber essa bola pra poder jogar? Aí o negócio dele ficou chumbo trocado. Chumbo trocado. Nem cartão. Nem cartão, tá tudo certo, uma conversa ali com a arbitragem. E vem Vitória, bola solta na ponta esquerda, tentativa de tabela do Zeca com o Rodrigo Andrade, afasta a defesa do Guarani. A bola sobe e desce, cai na metade do campo, toque de cabeça do João Vitor. A bola fica ainda pelo meio, Isaac Mandrake ligou pra Derek domina, carrega na contramão, encara a marcação do Rodrigo Andrade, ainda Derek domina, prende a bola na ponta esquerda, na ponta direita, campo de ataque com sua perna esquerda, sua canhotinha mágica. Ele volta, jogada no campo de defesa, domina para da Valber Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Falta marcada, jogo parado, tá parado o jogo, derrubaram o nosso camisa 18, Matheus Bueno tá no chão, Albertinho. O Matheus Bueno, ele joga de terno, né? Joga com a batuta, né? Ele sabe o que faz, né? Ele recebe de costas, ele consegue tirar a marcação. Recebe de frente e sabe pra onde tocar. E quando tem 2, 3 jogadores em cima, sabe normalmente receber a falta. Que jogador! Falta já cobrada. O Guarani vai vencendo, hein? Por 1-0, Vitória, hein? E vem pro campo de ataque, tabela curta do Derek com Isaac. Para na marcação, tira João Vitor. Rebote e volta pelo meio, é perna pra todo lado, é bate, rebate. A bola sobra espingarda, vai saindo pela linha lateral bola para a equipe do Vitória, mas o Bruno Arleu de Araújo para e marca. Na verdade só deu lateral, eu pensei que ele tinha marcado uma falta pelo apontamento dele, então posse de bola para a equipe do Vitória, campo de defesa, Canais, futebol interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Sai jogando a equipe do Vitória pela ponta esquerda. Zeca para a jogada, faz o passe para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto acabou de entrar, o camisa número 20. Ele volta a jogada no campo de defesa, domina a parada. Wagner Leonardo. Wagner Leonardo faz a virada de jogo com o João Vitor. João Vitor na zaga central, domina 2 toques na bola. Abre bola na ponta direita com o Pablo Diogo. Pablo Diogo domina em jogador do Guarani. Volta o lance com o João Vitor. João Vitor na zaga central, domina a cabeça erguida, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda. Acha o Wagner Leonardo lá pela ponta canhota. Ele engata a primeira, segunda marcha, aposta a corrida. Sai, faz o passe lá pela ponta esquerda com o Zeca. Zeca deixou a parada ali pro meio com o Giovanni Augusto. O ex-jogador do Guarani, camisa número 20 dos caras, que abrilhantou-se aqui no Brinco de Ouro. Tentou fazer o lançamento buscando Zeca. A bola vai forte demais. Na verdade, a tentativa do Giovanni Augusto era o passe com o Osvaldo, mas a bola foi de graça pela linha lateral. É posse de bola em favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Sai jogando a equipe do Vitória lá pela ponta esquerda. Volta o lance, o Wagner Leonardo lá no campo de defesa. Recomeça tudo com o Lucas Arcanjo. Pois não, Claudinei Costa. Mandar um abraço aqui pro Giamila, tá ligado aqui, mandando um abraço aqui pro Robert Cavalcante, dizendo aqui daquele lance que não foi pênalti não. Olha, matou serviço, É, safado. o Jefferson Moraes. Ô, Ney, calma, safado. Matou serviço hoje? Ao Era pra vivo. ele estar trabalhando, olha Mas ele só. tá trabalhando. Não, mas não acompanhando a pode. transmissão. Olha só, eu vou contar lá, hein? Você sabe, hein? Ó, Você- ó o VAR. você- Olha. Você não vai contar nada porque ele tá dando audiência pra nós. É, e Então fica você é tranquilo. X9, por acaso? Não vou contar É, nada lá, você hein? viu? Tamo junto. Olha aí, Compartilha aí Claudinei pros Costa. amigos aí, viu? Mas se pegar, se lá a caixinha da emoção pegar, nós estamos Se perdidos. compartilhar para pelo menos 10, o Albert não vai contar nada. Ah, olha só. Olha aí. Mas tudo tá certo. Claudinei Maílson Costa. Gomes está com a gente aqui também, mandando um grande abraço. A rapaziada curtindo aqui, o Jefferson Moraes, curtindo aqui a transmissão nos canais Futebol Interior. E um abraço para você também que está na Dali curtindo aí a nossa transmissão. Pode mandar mensagem lá pela Dali também, que a gente coloca no ar aqui, viu? Fique à vontade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior e Dali, ligadinho em você. E vem Bugrão, boa boa na ponta direita, recebeu João Vitor pra cima da marcação do Zeca. Ainda João Vitor, soltou pra Derek, pintou o gol, tocou, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior e também na Dali. Derek, camisa número 11 a dele. Uma jogadaça do melhor jogador em campo disparado, João Vitor. Inteligente, João Vitor, inteligente. Recebeu na ponta direita, tocou no ponto futuro para Derek. No melhor estilo Derek, sem precisar de muitos toques na bola. Recebeu no ponto futuro na saída de Lucas Arcanjo. Um tapa por cima do goleiro. Balança o barbante, toca no fundo da rede. Derek, camisa número 20. Derek, camisa número 11. É bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, caiu na rede. É gol do Bugrão no Brinco de Ouro da Princesa. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior também na Dali. Guarani 2. Derek é o nome da fera, nome da emoção. 0 para o Vitória. É Lucas Arcanjo. Essa aí passou de novo, meu querido. Vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance. Alô, meu parça Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Tudo começou lá atrás. Que passe! Que passe do Matheus Bueno! E agora o pessoal tá querendo saber se essa bola bateu no braço do João Vitor. Não pegou, não. Não pegou nada. Não pegou nada. Aqui é nóis. É gol. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Não pegou nada. Vai Vamos lá. Albert. Um passe açucarado do Matheus Barbosa lá de trás, do campo de defesa, hein? Do lado direito. Ele achou do outro lado, no lado esquerdo pro lado direito, ele achou ele. O João Vitor, a grande surpresa da noite. Ele recebeu a bola redondinha, ele dominou, esperou a bola quicar e viu entrando, hein? Em velocidade, o Lewanderic pelo lado direito. Ele fez a ultrapassagem pela zaga do Vitória e bateu firme, bateu forte com a perna direita. Nem precisou muito ali se posicionar. No jeito que ele veio, a bola veio à feição. Ele só mandou a bola pro fundo da rede. Ele faz o quinto gol, Lewanderic, o quinto gol, artilheiro do Guarani nessa temporada da Série B. Agora, hein, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani faz 2.
o Vitória. Isso mesmo, o bicho papão Vitória está com 0, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, que golaço do Guarani pela construção da jogada. Derek vai pra rede 2-0, Bugre. Começou lá atrás com o Matheus Barbosa fazendo uma bela partida hoje. E jogando um pouquinho mais à frente, né? Fazendo a segunda volância do que hoje. o Matheus, né? Evidentemente, achou o João Vitor, que de primeira jogou pro Derek, aí mostrou a sua condição de artilheiro. Tiro cruzado, passou pelo goleiro e gol do Guarani. Um gol num momento importante, a 8h40 do segundo tempo, para quebrar qualquer iniciativa de jogo do Vitória. Tem gols. Tem gol no campeonato, os canais de futebol interior informam. Fale dos gols, Claudinei Corsi. É o empate do Santos. Santos 1, Flamengo também 1. Fala do Santos. E o Bragantino fez o segundo gol. Agora Bragantino 2, Goiás 0. Fala do Santos, ô Albert Cavalcante. O resultado normal. O Santos é uma equipe. O Santos é uma baita de uma equipe, né? Certo. Né? E vem Vitória, bola solta na ponta esquerda, Zeca deixa dela da parada com o Oswaldo, Oswaldo domina, sai da esquerda, vem pro centro, faz a jogada pelo meio com o Léo Gomes domina de perna direita, boa bola pra João Vitor, olha onde tá o zagueiro João Vitor, abriu na ponta direita, boa bola pra Pablo Diogo, tentou botar na frente, Mike, sou mais você, viu Mike, tranquilo, calmo, tira pra equipe do Guarani, insiste na jogada, time do Vitória, recupera a posta da bola, João Vitor, faz o recuo de bola com o Léo Gomes domina na intermediária, campo de defesa, inverteu, fez o passe errado, entregou de presente pro João Vitor e tome, contra-ataque do Bugrão, tá pintando o terceiro gol do Guarani, João Vitor soltou pela meia com o Isaac tem espaço, abriu na ponta direita, boa bola no bico da grande área, cruzamento, tem desvio na zaga, sai do gol Lucas Arcanjo, firme, seguro, faz a defesa, mas teve a chance o Guarani, Alberti. É, pelo lado direito, mais uma vez o Tito, também conhecido como João Vitor, isso mesmo, na sua infância, na sua adolescência, o seu apelido era Tito, quando ele jogava em Hortolândia e também no time de Paulínia. Segunda assistência, gostou dessa, não sabia, né? Segunda assistência dele, não sabia? Não. Então aqui nos canais de futebol interior, aqui também, além de emoção, também informação, estamos juntos e misturados. O Tito ali, né, mais uma vez pelo lado direito, vem fazendo um rabisco, jogando muito, 2 assistências. Primeira partida do homem como titular. Achávamos que Humberto Loser estava louco, né? Havia caído mas o ali. Louco é que não tinha colocado o João Vitor Exatamente, ainda, né? quando ali, ó, vai levando Cartão o cartão amarelo pro pro Pablo. Pablo pegou o Mike, né? Agora, olha Mike, só que coisa, hein? Mike. Lucas, Mike, fala, coisa. Corsi. Aumentou aqui, cresceu a audiência internacional aqui da transmissão, viu? Vamos lá. Além do Chile e do México, agora também ouvintes curtindo a sua narração na Austrália. Thank you very much. E também na Colômbia. Muitas graças ao povo de Colômbia. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tem substituição na equipe do Vitória aí, Alberti. Por sua causa aqui eu comecei a dar risada, acabei perdendo. É o camisa meia dúzia. O camisa número... Não, o Na Léo verdade, Gomes. É o Léo Gomes, é o GG. Isso. Entrou o GG. E vem Guarani. Bola solta, Derek bateu, pega Lucas Arcanjo. Mas o árbitro marca impedimento. Jogo tá parado, assistente número 2, Lilian da Silva. A Lilian da Silva Fernandes para o jogo, marcou o impedimento. Então Completa vamos lá, aí, o Léo Gomes, o camisa número 5, foi embora. Ele também nem sabia que estava em campo. Vou falar a verdade para você, eu não vi ele jogando. E entrou ali o GG, o camisa número 17. Então, Léo Gomes, o camisa número 5, foi embora, entrou o camisa 17, o GG, a informação para Prone Alimentos, mas você deu agora uma de Vanderlei Luxemburgo quando estava ali no Real Madrid. Tá certo. Você deu um portunhol. Um portunhol agora. bem mal portunhado. Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou a entrada do GG no lugar do Léo Gomes. É o tal negócio, né? Perdendo por 2-0, ele trata de tirar ali um volante que pouco apareceu no jogo e colocou um pouquinho mais à frente o GG. Agora, quero ver você agradecer a audiência lá de Ucrânia, por exemplo. Não, aí é muito pra mim. Complicado. Aí é difícil. Como não? Você, eu não sei falar ucraniano. Você sabe sim. Você disse que você é... Olha o Guarani. Parte em em velocidade, Isaac o Mandrake. Já engata a primeira, segunda, terceira marcha, passa a metade do campo. Ficou difícil pra ele. A marcação chegou. É posse de bola em favor da equipe do Guarani pro lado esquerdo do campo de ataque. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos.
Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque, domina Valber. 2 toques na bola, abre bola na ponta, canhota com o Mike. Mike domina, toca a bola pelo meio com o Isaac. Volta o lance com o Valber. Valber domina, cabeça erguida, vai buscar jogo lá na zaga central, domina a parada. Ivan Alvarinho. Ivan Alvarinho hoje jogando de zagueiro. Domina, pensa, olha, abre bola lá na ponta direita, domina a parada, Diogo Matheus. Pra cima da marcação de Oswaldo, solta a bola no corredor pra Bruninho. Na verdade é João Vitor. Sai da direita, vem pro centro, solta a bola no corredor. Boa bola pra Matheus Barbosa. Matheus Barbosa de primeira com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, parou, pensou, olhou, encara a marcação. Ainda Diogo Matheus volta o lance. Volta a jogada com o Alvarinho. Alvarinho de perna direita, cabeça erguida, fatiada na bola da direita pra esquerda. Deixa a jogada com o Mike. Mike solta a jogada pelo meio com o Isaac Mandrake. Isaac Mandrake domina, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, troca passes, roda a bola no Bugrão, põe na roda Guarani. Vem com o Isaac. Isaac pra Bruninho, soltou pra Matheus Barbosa. Na ponta direita, boa bola pra Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, pediu pra alguém passar ali no fundo. Preferiu fazer o passe pelo meio, domina a parada, Matheus Barbosa, daí pra Isaac. Isaac, Matheus Barbosa de primeira com o Bruninho. Bruninho volta a jogada, volta o lance, volta com o Matheus Bueno, cabeça erguida, joga de terno e gravata, tabela curta com o Isaac. Isaac pra Matheus Bueno, Matheus Bueno pra Isaac. Isaac pra Matheus Bueno, tudo de primeira, parece jantar de rico. Bruninho tocou no ponto futuro, boa bola no comando de ataque, tira a defesa do Vitória. Tira a defesa do Vitória. A bola sobrou espirrada, Santiago Trellis brigou, mas brigou também Alvarinho. Pequenino Alvarinho, gigante pra cima do Trellis. Retoma a posse de bola pra equipe do Guarani. Matheus Bueno pra Isaac, de chaleirinha, que beleza, joga fácil o Bugre. Vem com o Mike, Mike tenta o passe no comando, passe errado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ô, Lucas, é o seguinte, aparece a imagem pra você que tá acompanhando a Dali, lembrou agora o Sampaoli, o tal do Lousa. Então, Humberto Winner, né? Vamos dizer agora, né? Humberto Winner, né? Tá vencendo o Humberto Winner. E, né, um detalhe, né, o presidente até levantou essa bola, deixei até passar, até desculpa ao presidente, né, o Arthur, que está no banco de reservas, era o goleiro do São Caetano, né, exato. Que aquela partida que o São Caetano fez contra a Ponte Preta, né, pegou tudo mais um pouco, além da derrota, né, do São Caetano. Segura aí, Albertinho, vem levantamento na falta, bola fechada, vai lá pegar o Ari, firme, segura o goleiro do Guarani pra fazer defesa, vai lá, Albertinho. É um goleiro de 21 anos, ele chegou aí, né, no começo, né, agora, da janela, quando poderia trazer jogadores, e ele está aí pela primeira vez no banco de reservas, viu, presidente? Amigos, a informação para a Ridger Comunicação Integrada. 18 cravados desse segundo tempo, vai lá, Claudinho Corsi. Você já falou aqui do Carlos Silva, né? Diz que acompanha o futebol interior faz tempo. Então. E essa, com certeza, é a melhor equipe. Parabéns, nota 1000. Valeu, ele diz aqui, junto. Não entendi. Tá aguardando aqui o segundo tempo para ver como é que vai ser o preparo físico do Guarani. Até agora tá bem. Ele disse que o Regis era banco no Curitiba. E segura, vem Vitória pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda, Zeca puxou pra perna direita, cruzamento, bola fechada, tira a defesa. Tem rebote, Pablo Diogo no bico da grande área. Domina, faz o giro, encara a marcação do Diogo Matheus, soltou pela ponta direita de Giovanni Augusto. Giovanni Augusto perde o domínio da bola, tentou evitar a saída ali, o Valber não consegue, a posse de bola em favor do Vitória, completa aí o Claudinei Corsi. Mandando um abraço também pra dona Marilene Amanso, tá com a gente aqui também, mandando boa noite. Eu sou Toco Maccabi, já é bom dia lá no Japão. O Pedrinho também está com a gente aqui. Grande Pedrinho. O Lemos Matozinho, já falei aqui. Quem mais aqui? Vitória, o Wilson cruzamento, Correia. bola perigosa, tira a defesa do Guarani. Vai lá, Claudinei Corsi. O Wilson Correia. Matozinho, que isso sirva de exemplo para nós. Trocaram o diretor de futebol, trocaram o técnico e o resultado está aí. A Marilda Franco está com a gente aqui também, curtindo a nossa transmissão. E o Wilson Correia diz aqui, mexer no doce, né? E nós, nada. Tá aí então a rapaziada no YouTube também. Entrei na sua seara aqui, viu, Lucas de Souza? Perfeito, Claudinei Para Corsi. abraçar o pessoal aqui no YouTube. Tranquilamente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. E vem Vitória. Bola solta na ponta direita. O Wellington Nem soltou no fundo para Giovanni Augusto. Rolou para trás. Tira a defesa do Guarani. Tira tranquilo, Matheus Bueno. Cabeça erguida. Deixa com o Isaac. Lançamento em profundidade para Bruninho. Dominou. Chamou a marcação para dançar. Um para lá, dois para cá. Ainda Bruninho. Boa bola para João Vitor. Merece fazer o gol. Passa a bola por ele. Chega ainda na linha de fundo no peito na raça. Evita a saída. Encara a marcação do Oswaldo. Ficou sem opção, volta a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, chama a jogada pelo meio, domina a parada, Derek fora da grande área, daí com o Matheus Bueno. Na verdade era o Matheus Barbosa, aí ele volta tudo lá com o camisa número 14, o Ivan Alvarinho. Daí pra Diogo Matheus, levantamento, bola na intermediária, afasta a defesa do Vitória. 20 gravados desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo em placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália app.
Campeonato Brasileiro Série B 2023. Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo por enquanto. 2 para o Guarani, 0 para o Vitória. Claudio Nicossi. Placar ao vivo, futebol interior, Série A do Campeonato Brasileiro. Os 3 jogos das 18h30 no intervalo. O Santos vai empatando com o Flamengo por 1-1. O RB Bragantino vai vencendo o Goiás 2-0 e o América vai vencendo o Internacional por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e muita emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior e Dali App, a novidade na transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B para você. Totalmente de graça. Vai lá, Dali App na Play Store e faça o seu cadastro. A informação, Alberti. É o Tito, né? Ali sentindo, né? Ou conhecido também como João Vitor, pôs a mão na posterior ali. Correu uma barbaridade, mas João tudo Vitor bem, também, né? Mais 2 preparadores físicos, né? O Guarani não, tem vamos agora. Ter calma, tranquilo, mas tudo seguro, bem, mas calma. ele não, né? Mas aí que tá, né? Aí jogou pra caramba, aí fica não, aquele calma. gostinho de quero mais. Então, mas fica calma, calma. Pelo amor de Deus. Wagner Ferreira, na marca de 21:40, segunda etapa e o jogo. Bem, o jogo continua sob o domínio do Guarani. Não há nenhuma chance para o Vitória. O Vitória não consegue achar o Guarani. Tanto toque de bola de primeira, como você disse aí, parece jantar de rico, tudo de primeira. E agora vamos ver se será necessária alteração, porque até colocaria o Regis aí, porque... E ele vem aí, hein? Mas ele vem no lugar do Isaac. Do Isaac, justamente. Olha, se você fizesse do goleiro, vamos chamar assim, do goleiro à ponta esquerda, o único destoante aí nesse jogo do Guarani é o Isaac. Não que estivesse comprometendo, mas não está acompanhando o mesmo ritmo dos demais. Exato. Então, acho que se ele mexeu agora, que a informação vem com o Albert Cavalcante, se mexeu com a entrada do Regis, acertou na mosca. E tirou também o Bruninho, camisa número 27, e colocou camisa número 20, Lucas Silva. E vamos ver ali no João Vitor, se ele vai colocar alguém no lugar do João Vitor. Cadê Será que eu fui enganado aqui? Eu acho que o João Vitor não deve sair, não sei. Não, né? entrou na verdade, Silva. O Lucas Silva. Eu acho que não vai dar pro João Vitor. Né? Então, também acho que não. Então, tá sentindo muitas dores. E o Bruninho, camisa número 27, foi embora. E entrou camisa número 20. O Lucas Silva, né? O Lucas Silva. Só que aí agora a arbitragem ali, o Bruno Arleu tá contando ali, ó, pra ver se tá faltando jogador, se tá tudo certo ou não. Ali, eu acho que foi o canto do cisne mesmo pro João Vitor, já até arriou seus meiões. Mas aí entrou quem saiu, quem entrou, porque tem uma coisa errada aí. Estamos todos aí aqui procurando, porque o Guarani tem um a menos porque o João Vitor saiu. Saiu, mas porque ele saiu lesionado, mas não saiu do jogo ainda. O Guarani tá com um a menos. A gente não sabe se o João Vitor vai ser substituído. Essa é a questão. Porque entraram 2 jogadores. Entraram o Regis no lugar do Isaac e o Lucas Silva no lugar do Bruninho. E vem Vitória. O passe no meio para Trellis, para a defesa do Pegorari. Trabalho de bola rápido no ataque do Vitória. Uma jogada em velocidade. O passe do GG. A tabela curta do Giovanni Augusto com o Trellis. Bonita jogada. Tava esperto o Pegorari para fazer defesa, Albertinho. A chamada jogada iFood, né? Tudo rapidinho ali pelo... o Wellington Gostei. Jogada iFood. Rapidinho, né? Ali jogada com o Wellington Nem, que achou ali entrando o Trellis. É que o Trellis veio na velocidade e não teve tempo para escolher o canto. Acabou pegando de primeira. Quando vai entrar o camisa número 23, olha só, ele deu uma repaginada no cabelo, hein? Ele entrou no lugar do João Vitor, hein? O camisa número 23, o Wenderson entrou no lugar do tão cansado, camisa 9, João Vitor. Então vamos lá, as mudanças do Guarani. O Isaac, camisa número 29, foi embora, entrou o 78, o Regis. O João Vitor, 19, e foi embora e entrou o 23, o Wenderson. E o Bruninho, camisa número 27, foi embora e entrou camisa número 20, o Lucas Silva. Correto, amigos? Perfeitamente. Então, a informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior e Itália App, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Está jogando a equipe do Vitória no campo de defesa. Wagner Leonardo domina a pelota. Abre bola na ponta esquerda com Zeca, que foi deslocado lá para a lateral esquerda. Não é a dele, hein? Mas está fazendo a função porque o Pablo Diogo entrou na ponta direita aqui, tomou o lugar dele na lateral. Inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, domina a parada, passa em velocidade. João Vitor deixa de lado, faz a tabela curta com o Rodrigo Andrade, volta a jogada com o João Vitor. João Vitor, cabeça erguida, daí para Rodrigo Andrade, dominou, parou, pensou, se livrou da marcação do Matheus Barbosa, mas vai pro chão e sofre falta. Falta marcada, jogo parado, falta em favor da equipe do Vitória pela ponta direita, Albertinho. Quando ali o Humberto Win
Miller ali, ele vai participar, ele é participativo do jogo, muito. Né? Ele, no contra-ataque puxado ali, que o João Vitor acabou sentindo a lesão. Ele acompanha a movimentação exatamente, do time, né? ele que puxou como se fosse ali na batuta, né? Como se fosse ali uma orquestra, muito legal. A gente que cobrava, né, muito dos treinadores que passaram no Guarani, que era muita mão no queixo, ou era muita conversa pro banco de reservas. Ali ele não participa. Falta pro Vitória, mas não vai dar nada não, se Deus quiser. Falta pra equipe do Vitória, vem pra cobrança o Wellington Nem também, Giovanni Augusto. Wellington Nem pra bater de perna esquerda, o Giovanni Augusto pra bater de perna direita. Atenção, defesa bugrina. Sinal de alerta ligado, o Giovanni Augusto faz um sinal lá pra dentro da área. Vem levantamento no segundo pau, sai do gol, Pegorari. Ninguém tasca, ninguém vê, a bola é do goleiro Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Domina a parada Matheus Bueno. Hoje de primeiro volante, hein? Inverte a página, vira a folha. Boa, bola lá na ponta direita. Domina a parada. O Anderson recebe a jogada. Faz a tabela curta. Domina a jogada lá pela ponta direita. Matheus Barbosa soltou no ponto futuro pra Regis. Regis botou na frente. Soltou curtinho a jogada pra o Anderson. Foi pro chão. O árbitro manda seguir. Strike. Manda seguir. Recebe o rebote. Faz a jogada. Giovanni Augusto puxa a jogada pra equipe do Vitória. Parte em velocidade. Soltou. Boa bola na ponta esquerda. Recebeu ali o Oswaldo. Vai encarar a marcação lá pela ponta direita do Matheus Barbosa, ainda Oswaldo, sai da esquerda, vem pro centro, soltou pra Giovanni Augusto, tem espaço, não pode dar espaço pra ele, Giovanni Augusto de perna direita, fez a virada de jogo pra Pablo, passe totalmente errado, pega esse passinho aí, viu, Pablo? O Giovanni Augusto aqui apresentando o futebol que ele... Futebol estonteante de Giovanni Augusto. Exatamente, isso é bom, ele que ficou um tempo aí fora por lesão ou também por opção, né, do treinador, mas tá explicado, né, a gente que tanto, né, sofreu aí, né, alguns, né, sofrendo com a saída dele, né? Que seria de nós sem Giovanni Augusto? Nós tem Regis e Isaac, tá suave. Já temos um comandante. Tá tranquilo e favorável. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes. É muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do time do Vitória, o Wellington nem deixou de lado com GG, boa bola ali pelo meio, Giovanni Augusto engatou a primeira, segunda marcha, abriu na ponta esquerda com Zeca, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola vem por cima, tira a defesa, voltou pra Pablo na perna direita, bateu cruzado, passa a direita do gol! Descida rápida do Vitória lá pela ponta esquerda, o cruzamento ajeitou de cabeça, na verdade. O atacante do Vitória chegou de trás, o Pablo Diogo, na verdade o Giovanni Augusto ajeitando de cabeça, o Pablo na perna direita mandou o sarrafo, passou perto da trave direita do Pegorari aí, Albertinho. O Giovanni Augusto ajeitou pra ele, pro camisa número 8, na verdade, o Rodrigo Andrade, né? Ele soltou ali, né, o sapato, mas sem direção, como disse o presidente, né? Ele chuta, mas sempre sem direção, ainda bem que ele não corrigiu ainda essa deficiência, né? Felizmente não é a dele, finalização pro gol não é a dele. Ele chega bem, ele marca bem, né? Ele põe o corpão na frente, ele põe o cotovelo, o cotovelo na frente, mas na hora de bater na bola, bate com um sapato de pantufa. Canais, informação, Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Essa ladeira vem Vitória pro campo de ataque, GG deixou de lado a jogada com Giovanni Augusto. No comando de ataque pra Trellis, dominou, fez o pivô, devolveu pra Giovanni Augusto. De perna direita, fatiou lá na segunda trave pra o Zeca, a bola passa por ele. Vai ficar lá na ponta esquerda, na verdade é o Oswaldo. Oswaldo vai balançar o corpo pra cima da marcação do Diogo Matheus. Ainda Oswaldo domina, Firula penteia. Chega agora a cobertura de Wenderson, agora sim com o Zeca. Zeca domina, volta. Jogada, o detalhe, Alberti. Toda vez que ele, né, o Giovanni Augusto, escutem você, Nadali, vaias pra cima de Giovanni Augusto. E bola no meio da área, o Wellington dominou, espalma, Pegorari, espetacular, Pegorari! Lançamento dentro da área, o Wellington nem dominou, livre, leve e solto. Ele dominou, aparou a jogada no terreno, mandou um sapato. Pegorari espetacular, o goleiro do Guarani, Albertinho. A defesa do campeonato. Ali a bola por elevação. Ele, Giovanni Augusto, vaiado, hein? Toda vez que pega na bola, vaiado ali na segunda trave. Achou o Trellis, que dominou, né? Tocou de cabeça pra ele, o Wellington nem. Ele dominou e falou, agora eu me consagro. Ele bateu firme, bateu forte, bateu no ângulo.
Pegorari. Isso mesmo, Pegorari faz o milagre no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A defesa do ano pro Guarani, Lucas de Souza. Que defesa do goleiro. E vem mais vitória, levantamento, bola fechada, tira o Varinho, afasta o perigo. Tira do jeito que dá, afasta o perigo, Vitória vem pra cima, o Vitória faz a pressão, Vitória tenta diminuir, tenta botar fogo no jogo. Na marca de 30 passados desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália app. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 2 para o Guarani, 0 para o Vitória, Cláudio Nicossi. Os jogos das 18h30 na Série A do Campeonato Brasileiro já voltaram, bola rolando no segundo tempo, Santos e Flamengo 1-1, RB Bragantino 2, Goiás 0, e a equipe do América vai vencendo o Internacional por 1-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Dália app. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Sai jogando a equipe do Vitória lá pela ponta esquerda, Zeca domina, sai da esquerda, vem pro centro. Quem vai mudar aí, Albertinho? É o Guarani, Lucas Araújo e Bruno Mendes estão ali no aquecimento. Perfeitamente, vai mexer as peças o técnico Humberto Louser. Vem a equipe do Vitória, acabou de ter uma chance de ouro com o Wellington Nem. Sensacional a defesa do Pegorari. E vem mais Vitória, vem com o GG. Soltou no comando de ataque, dominou Pablo, recebeu na ponta direita. Tentativa de passe, na verdade era o Rodrigo Andrade, tentativa de passe era pro Pablo, tira a defesa, volta a bola pro volante do Vitória, Rodrigo Andrade, boa bola pra Pablo, Pablo dominou, chamou a marcação pra dançar, vem cruzamento de perna esquerda, fechada, vai lá Pegorari, firme, segura o arqueiro do Bugre pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, 32 da segunda etapa e o jogo. Olha, perigoso o Guarani deixar o Vitória fazer um gol. Coloca o time da Bahia no jogo de novo. Então acho importante fazer o terceiro antes de tomar qualquer gol do Vitória, porque 2-0 não é vitória garantida. Mesmo jogando em casa, com todo esse volume de jogo. Aliás, volume de jogo quem está tendo agora no segundo tempo é o time do Vitória. Está com a maior posse de bola, já conseguiu um escanteio, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. E agora o Humberto Louser mexe novamente no time. Vamos ver, naturalmente ele vai trocar o centroavante e tirar um dos meias, um dos volantes. Muito bem, a saída do Derek está sentindo e também a saída do Matheus Barbosa para as entradas de Bruno Mendes e também de Lucas Araújo. Albertinho. É isso mesmo, Matheus Barbosa, camisa número 5, vai indo embora, vai entrando na camisa o número 21, Lucas Araújo, e foi embora ele, Levan Derek, 5 gols, artilheiro Guarani do Campeonato Brasileiro da Série B, e vai entrando camisa número 9, o Bruno Mendes. Agora também o Lucas Araújo entrando aí, eu também não vou criticar, porque depois do João Vitor, depois né? do João Vitor, né? Ele que sabe partida do João Vitor, né? impressionante. Olha, vou falar pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tentativa de jogada ali pelo meio, tentou fazer a jogada a equipe do Vitória, ela volta lá com Lucas Arcanjo, domina tranquilamente o goleiro do Vitória, deixa de lado da jogada com o João Vitor domina, para, pensa, olha, Fernando penteia, volta a jogada na quarta zaga com Wagner Leonardo, adianta a jogada no terreno para GG, domina, cabeça erguida, camisa 17 que entrou no segundo tempo, abre bola na ponta esquerda para Zeca domina, sai da esquerda, vem pro centro, busca alguém para jogar, ele volta o lance na quarta zaga, volta o lance com Wagner Leonardo, aí da esquerda para direita, ele faz o passe com o João Vitor domina, cabeça erguida, busca alguém para jogar, junto ao círculo central do gramado, quase na linha de gramado, tabela feita ele com camisa número 10, o Wellington Nem volta a bola com o João Vitor, daí para Giovanni Augusto de primeira, volta o lance com o João Vitor domina, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, domina, pensa na marcação, pensa, olha, enfrenta a marcação de Regis, lança a bola na ponta direita para Pablo Diogo, tocou de cabeça para absolutamente ninguém, tranquilo e calma a defesa do Guarani para afastar o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vem a equipe do Vitória, tentativa de passe errado. Bruno Mendes agradece o presente, tentou botar na frente, foi desarmado. Volta a jogada da equipe do Vitória, sai jogando no campo de defesa. Wagner Leonardo é quem domina. Camisa número 4 de perna esquerda, fatia, inverte a página, vira a folha lá na ponta canhota. Domina a parada Osvaldo. Osvaldinho e alegria. Chama a jogada chama a marcação para dançar. Na verdade é Giovanni Augusto de perna direita. Inverte a página, vira a folha, bola, boa bola. Domina a parada Pablo Diogo.
Pablo Diogo dominou, acabou perdendo o controle da bola e ela vai pela linha de lado, posse de bola de graça em favor da equipe do Guarani, Albertinho. Quando mais uma vez, né, o maestro Humberto Loser vai mostrando com a marcação o que tem que fazer ali em cima dos jogadores do Vitória, né, pra não tomar a bola nas costas. E o Pablo parece que sentiu, né? O Pablo ali parece que tá sentindo a emoção. Acho que sentiu o peso de jogar no Brinco de Ouro de novo. Porque, olha, eu vou falar pra você, e ali a turma já sabe, né, que a perna esquerda não é o forte dele. Uma marcação certinha do Guarani, né? Posso falar uma coisa? Essa substituição do Léo Condé, botar o Pablo e transferir o Zeca lá pro lado esquerdo, matou o time do Vitória. Tô pra falar isso. Então, mas é porque assim, o né? Zeca aqui na direita até tá vindo bem no primeiro tempo. Agora o Zeca pouco faz do lado esquerdo e o Pablo Diogo aqui na direita, meu Deus do céu. Então, mas isso aí também é uma tática também, pode ter feito também pro Mike também descansar, né? Que ali quando aparece ali, né, o Léo Condé mostrando ali, ó. Pode ser. Ele acabou de mostrar, ó, tem que jogar por aqui, ó. O Pablo aqui, ó. Ele Léo não Condé está com toda a rendendo. calma do mundo. Exatamente. Nem parece que tá perdendo 2-0. Mas 25 pontos, meu amigo. Até eu ia estar com essa calma. mas- É um resultado. É que nós estávamos numa situação que não estávamos vencendo, né? Mas o Vitória, pelo amor de Deus. Opa. Não, o Vitória é um dos líderes da competição, com certeza um dos candidatos até mesmo ao título, né? E vai levar cartão amarelo no jogador do Vitória. Quem é isso que levou o mesmo. amarelo aí, Albertinho? Agora Parece ser o João Vitor. Então, Eu camisa acho número- que foi ele, Então, pela vamos ver posição. Ali, o camisa número. A bola passou Vamos pelo lá. Pablo mais uma vez. É ele mesmo, é o João Vitor. É João Vitor. João Vitor ali na que marcação chegou. ali do Lucas Silva, acabou tomando o cartão amarelo. O ex-jogador do Guarani amarelado. Isso Aliás, essa história de lei do ex aí, pelo menos Calma. por enquanto, não bom. teve lei do ex não, hein? Isso mesmo. E vem Guarani, bola Opa, lançada no falta comando de de ataque, foi pro chão Bruno Mendes, o árbitro manda seguir. Insiste, a equipe do Vitória tenta sair no campo de defesa, o Guarani retoma a posse da bola, mas sobra de graça na ponta direita com o Pablo Diogo. Ele volta a jogada com o João Vitor de perna da direita, inverte a página, vira a folha da direita para esquerda, domina a parada Zeca. Zeca domina, acelera a jogada, deixou com o Oswaldo, já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, sai da esquerda, vem pro centro, busca alguém para jogar ainda. Oswaldo, Firula penteia, se livrou da marcação de um, aí ficou fechada a parada ali para ele. Ele volta a jogada com o Wagner Leonardo, aí na meia esquerda com o Rodrigo Andrade. Olha onde tá o Rodrigo Andrade, voltou para buscar jogo, volta a jogada com o João Vitor junto ao círculo central do gramado, inverte a jogada lá na ponta esquerda, domina a parada Oswaldo. Oswaldo domina, boa bola boa para Zeca. Zeca na intermediária, campo de ataque, fatiou de perna direita, levantou no segundo pau, sobe, Valber afasta o perigo. A bola sobe, desce e volta para a equipe do Vitória. Regis tira, deixou com o Lucas Silva, botou na frente, acabou sendo desarmado. João Vitor, boa jogada com o GG, botou um chapéu ali pra cima da marcação do Guarani, retoma a posse de bola, o Bugre, Canais, futebol interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Retoma a posse de bola, a equipe do Vitória lá pela ponta esquerda, domina a parada, Oswaldo, solta a jogada pelo meio com GG, GG domina a cabeça erguida, puxa a jogada pelo meio com Rodrigo Andrade, de primeira jogada lá pela ponta esquerda, domina a jogada lá pelo lado canhoto, o Giovanni Augusto traz por dentro, boa bola pra GG, GG domina a cabeça erguida, inverte a jogada na ponta direita, domina a parada, Pablo Diogo, chama a jogada, chama a tabela, faz o passe ali pelo meio com o Wellington, nem volta o lance, volta com João Vitor, camisa número 3, faz a jogada com Wagner Leonardo junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, no carocinho do abacate, ele adianta a jogada com Rodrigo Andrade, boa bola pra GG, de perna esquerda, tenta o passe no ponto futuro, buscando o Giovanni Augusto, a bola bate na defesa, volta para a equipe do Vitória, todo ataque o Leão Baiano, se segura como pode o Guarani, vem de novo o Vitória, a bola solta na ponta direita, tentativa de passe curto, ali do GG, buscando o Giovanni Augusto, daí para o Wellington, nem voltou pela meia com o GG, soltou na ponta, boa bola para Pablo na ponta direita, vem levantamento, a bola vem fechada, Pegorari, firme, seguro, tranquilo, faz a defesa o arqueiro do Bugre, Canais, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Vem Guarani na ponta esquerda, Lucas Silva rolou pra trás na entrada da área, chega a marcação, chega, GG afasta o perigo. Vi dois jogadores do Vitória ali se aquecendo, provavelmente mais duas substituições da equipe do Léo Condé, Albertinho. O Matheus Trindade e o atacante Welder, né? Então vamos aguardar aí o que o técnico Léo Condé quem ele irá tirar na equipe. E vem de novo o Vitória, bola solta na linha de fundo, boa bola pra Zeca, chega a marcação. Chega por baixo, por ali, o Valber manda a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Vitória. Tem gols no Campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala, Claudinei Corsi. O Flamengo faz o segundo em cima do Santos, 2-1, e o Santos empata 2-2. O gol do Santos está sendo revisado pelo VAR, mas, por enquanto, 2-2 na Vila. E aí as substituições da equipe do Vitória, viu, Alberti? Saindo o Wellington Nem. O Wellington Nem foi embora, o camisa número 10, e entrou camisa número 9, o Welder, né? E foi embora ele. Vai com Deus e boa sorte. Rodrigo Andrade, o camisa número 8.
E entrou camisa número 18, Matheus Trindade. Fechou o Lucas de Souza, então o Wellington Nem, camisa número 10. Ele que perdeu um gol, entre aspas, né? Que ali, que defesa fez o Pegorari. Foi embora, entrou camisa número 9, o Helder. E entrou também o camisa número 18, o Matheus Trindade, no lugar do Rodrigo Andrade, camisa número 8. A informação para Ovo Satoshi. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Vai lá, Wagner Ferreira. Vai por tudo ou nada agora o Léo Condé, né? 40 minutos, segundo tempo, vai tentar pelo menos diminuir e colocar de novo o Vitória no jogo. Mas acho muito difícil. Tirou os jogadores que eram titulares, sentaram 2 reservas, mas jogadores de frente. Inclusive o centroavante, o número 9 aí, vamos ver o que acontece. Agora joga com 2 meias, né? Supostamente aí o Oswaldo fazendo um lado, o Giovanni Augusto do outro e 2 atacantes espetados lá na área, né? O tal do Helder e também o Santiago Treles. 40 minutos passados, quase 41 deste segundo tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália PP. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao foco do espetáculo por enquanto. Bruninho e Derek foram pra rede, Guarani 2, Vitória 0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A, Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo 2-2 na Vila. O Bragantino segue vencendo o Goiás 2-0 e o América Mineiro segue vencendo o Inter por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Dali. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. E vem mais vitória, a bola solta na ponta esquerda com o Helder na primeira dele no jogo, domina, perde a posse da bola, retoma o Guarani. Na ponta direita, Diogo Matheus domina, faz o giro, se livra da marcação, soltou pela meia, boa bola boa. Domina, parada ali pelo meio, o Lucas Araújo fez o passe pra Regis dominou, boa bola na meia direita pra Wenderson domina, carrega na contramão, faz um compasso de espera, volta a jogada com o Lucas Araújo. Na ponta esquerda pra Mike, domina, tem espaço, faz a proteção pra cima da marcação ali do camisa número 22, o Trellis, que voltou para ajudar na marcação, ele faz o recuo de bola, volta com o Matheus Bueno domina, rebobina a fita, faz a jogada lá no campo de defesa, domina para Alvarinho solta a jogada com o Diogo Matheus domina, deixa com o Regis, volta o lance, troca passes, roda a bola, põe na roda Guarani, Alvarinho domina, de perna direita, 2 toques na bola, show Valber na quarta zaga, ele domina, volta, jogada no campo de defesa com Pegorari e Canais, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Bola lançada na ponta direita, vem Guarani, vem com o Lucas Silva, volta a jogada com o Diogo Matheus domina, faz o rodopio, faz o recuo de bola, domina a parada, Diogo Matheus chama a jogada pelo meio com o Lucas Silva domina, rebobina a fita, gira o corpo para trás, deixa a jogada com o Matheus Bueno, volta tudo na quarta zaga com o Valber domina, quarto zagueiro da equipe do Bugre, agora roda a bola, troca passes, põe na roda o Guarani, 43 da segunda etapa, Wagner Ferreira, o Guarani vai consolidando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Coloca a bola no chão, tranquilidade, a bola estava lá no ataque, já houve orientação, vamos recuar aqui para o goleiro, para ganhar um pouco de tempo, 43 para 44, vamos ver, aguardar agora o acréscimo do árbitro aí. Lateral para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, mais um golzinho Guarani, Guarani para fechar o caixão, para fechar o placar, passar a régua, fechar a fatura. Vem Guarani pela ponta esquerda, vinha Bruno Mendes, perde a posse da bola, GG retoma, sai jogando com João Vitor deixa de lado a jogada com Wagner Leonardo lá na ponta esquerda, tenta fazer o passe, achou Giovanni Augusto, na verdade é o Helder domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, vem encarar a marcação de Wenderson, faz o recuo de bola com o Giovanni Augusto domina, cabeça erguida, busca alguém para jogar, tá sem espaço, chama a jogada pelo meio, novamente lá pela ponta esquerda com o Helder domina, deixou a jogada pela meia com o Zeca volta a jogada, troca passes, roda a bola, o time do Vitória, mas está sem espaço, Guarani intransponível no campo de defesa, Guarani jogando muita bola desde o começo do jogo, vence o Vitória por 2-0, a quinta vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro, vem a equipe do Vitória lá pela ponta esquerda, tem gol no Campeonato, os canais Futebol Interior informam, vai lá Claudinei Corsi. É o terceiro do Flamengo na Vila, agora Flamengo 3, Santos 2. A situação do Santos começa a se complicar, hein? E vem Vitória, bola solta na ponta direita, João Vitor deixa de lado da jogada com Pablo Diogo sai da direita, vem pro centro, se livrou da marcação do Lucas Silva, vem da Pablo Diogo, lançamento no comando de ataque, a bola passa ali pelo jogador, passa pelo Oswaldo, sai do gol, Pegorari faz a defesa, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lançamento, a bola solta na ponta esquerda, perde a posse da bola Mike e tome contra-ataque do Vitória. Oswaldo pra cima da marcação, engatou a primeira, segunda marcha, sai da direita, vem pro centro na habilidade, na ousadia, na alegria, vai pro chão, é falta!
Falta em cima do Osvaldo. Jogada de habilidade do camisa 5. No momento que vamos até 50 minutos, Albertinho. É isso mesmo, 50 minutos, né? E você está vendo Natália, a plaquinha levantada ali. Osvaldo, hein? Fez o que quis ali pelo lado direito. Osvaldo deve ter uns 60 anos, né? De bola. É, quase isso. Né? E joga muito, hein? Joga como se fosse um menino, é brincadeira. Exatamente, ciscou para um lado, ciscou para o outro ali. Passou a bola entre as pernas do jogador do Guarani, né? Ele deixou o Matheus Bueno no chão. Passou a bola entre as pernas, né, do João Vitor. Obrigado, eu tossi, tá? E acabou ali sendo marcado a falta. Falta marcada, 45 minutos, mas nós temos ali o Pegomito. Pegorari que saiu errado, né? Tentou jogar, colocar o Guarani na frente, jogando com a bola com as mãos pro Mike. Mike perdeu a bola e deu no que deu. Olha a falta perigosa. Falta perigosa, falta pro Zami ali pela meia direita. Uma falta ideal para quem bate de perna esquerda. O GG, camisa 17, que entrou no lugar do Léo Gomes, dá toda a pinta que vai mandar essa bola direto pro gol. 4 homens na barreira do Guarani. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Vai lá, Pegorari. Essa bola é sua, Pegorari. Já fez um milagre. Olha, fazia tempo que eu não vi uma defesa tão espetacular como a que eu vi no chute do Wellington, hein? Né? Uma bola queima-roupa. E vem Vitória, vem pra cobrança da falta na perna esquerda do GG. Vem na perna canhota, bateu, ela sobe e vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa da Avery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vamos até 50 minutos desse segundo tempo. 2-0 para o Bugrão. Gols marcados pelo Bruninho e também pelo Derek. Bruninho e Derek foram para a rede num jogo seguro, num jogo tranquilo, num jogo completamente dominado pelo Guarani desde o início do jogo. Vem mais Guarani, bola solta aqui pela ponta esquerda, tenta a jogada, tentou fazer o lance. Bruno Mendes perde a posse da bola. Perde a posse da bola, vem Vitória, vem com o Trellis, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda. Lá na ponta canhota ele tem o Zeca. Zeca domina, cabeça erguida, o camisa número 2, parte em velocidade, passa metade do campo, invade a linha, tenta a Bugrina, ainda domina, chega na intermediária, aí ficou difícil para ele, faz o recuo de bola com o Giovanni Augusto. E o Giovanni Augusto pega na bola, vai pra cima dele, inverte a página, vira a folha, domina a jogada. João Vitor domina, toca no comando de ataque, recebe a jogada Osvaldo domina ali pela meia, ficou sem espaço, público e renda, Albert. Vamos lá, para um público total de 4.137 torcedores, para uma renda de R$ 110.250. Repita. Pepita. Público Pepita, boa, né? Público total, 4.137 para uma renda de R$ 110.250. A informação para Iga Atacado. Um dos maiores públicos do Guarani no campeonato, na temporada, né, Albert? Exatamente. Merecia mais, hein? Merecia mais, evidente. Com a motivação de novo técnico e tal. Em 60-30? Então. Mas a expectativa é que o time jogando bem, jogando da forma como jogou hoje, evoluindo a cada rodada, o torcedor volte a comparecer, né? Aliás, é aquela velha polêmica. A torcida no gramado, a torcida no campo é reflexo do momento do time. Se o time tá bem, o torcedor vai e apoia. Se o time não tá bem, dificilmente o torcedor vai apoiar. A matemática é muito simples. É assim que funciona. Exatamente. Claro que tem times que, independente da situação, vão no estádio, enfim. Mas no caso do Guarani, se o time tá bem, o torcedor vai apoiar. Lateral bola para a equipe do Vitória, já cobrada pelo Pablo Diogo. Acha a jogada ali pelo meio, tentou a jogada Matheus Trindade. Deixou um braço por ali, a falta. Falta marcada, jogo parado, tá caído o jogador do Guarani, tá caído o Regis, Alberti. Vai pintar cartão, hein? O Matheus Trindade. É o Trindade. Trindade, né? Eu não sei se você já, né? Mas sentiu um dedo no olho. Porque ali, quando ele abriu o bração, ele acabou acertando o olho. Acertou o rosto do Regis. Isso, né? Acabou acertando, colocando o famoso dedo no olho, né? Do Regis. Falta marcada, cartão amarelo, deu um tapa, né? Um pescotapa. É aquela história do volante, que igual o Rodrigo Andrade, ele se protege com as asas abertas, né? Aí, abra suas asas. Solte suas feras, e né? Tome o cartão amarelo. Aqui é o seguinte, entendeu? Vem por aí. Falta marcada, Pegorari, manda pra frente. A bola sobe, desce, cai do lado esquerdo, sobe. A defesa tira do jeito que dá Pablo Diogo. Rebote, volta com GG. Recuo perigoso de cabeça, João Vitor. Ao melhor estilo, João Vitor manda a pelota pra frente. A bola bate, rebate, volta pro time do Guarani. Lucas Silva bota a pelota pra dormir no gramado. Chama de meu amor, Gorduchinha. Leva na linha de fundo, Lucas Silva. Prende essa bola aí, Lucas Silva. Prende essa bola aí, o árbitro para o jogo. Para o jogo e dá saída de bola em favor da equipe do Vitória.
Jogo parado, falta marcada aí, Albertinho. O Bruno de Araújo, né? É sensacional. Ali o Pablo Diego ali vai cobrança de lateral. A bola era nossa, né, juizão? Mas eu também achei que a bola era do Guarani. 49,50, sobe o hino do Bugrão. A quinta vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B depois de 6 jogos. Depois de um calvário de 6 jogos sem vitória. Muita confusão, muitos boatos nos bastidores, muito trabalho a ser feito. Humberto Louser chega, muda o time, colocam alguns jogadores no banco. Nós aqui até estranhamos a escalação do Guarani, mas não tem problema. Bruninho e Derek foram pra rede. João Vitor jogou muito e o Guarani vence. Vitória pelo placar de 2-0. Trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo. Bruno Arleu de Araújo termina o jogo no brinco. É festa na tábua, é festa no brinco, é festa do Bugre. Guarani 2, Vitória 0. O Guarani vence a equipe do Vitória. E vamos aqui com os destaques finais da nossa transmissão na Dali. Albert Cavalcante, o Guarani vence o Vitória, volta vencendo o Campeonato Brasileiro e uma vitória com autoridade. Ufa, após 6 partidas o Guarani vence, né? Vence e convence. O Guarani pula para a 9ª posição, está com 19 pontos. Fica exatamente a 6 pontos do G4. E só lembrando quem está dentro do G4, a última equipe fora, né, que está dentro do G4 é o próprio Vitória, que foi derrotado. E o Guarani agora, hein? Quem sabe agora o Guarani respira coisas melhores no Campeonato, Lucas de Souza. Wagner Figueiredo, seu destaque final da nossa transmissão na Dali, 2-0 Bugre. Prevaleceu aquela máxima do futebol que time que tem estreia de técnico costuma realmente vencer a partida subsequente. Parabéns aí ao técnico Humberto Louser, mexeu pontualmente, nominalmente no time. O time respondeu dentro do campo com 2 gols, um no primeiro tempo e outro no segundo. Uma vitória merecida, sem qualquer contestação do Guarani. Credencia o Bugre assim a voos mais altos dentro desta própria Série B do Campeonato Brasileiro. Claudinei Corsi, o nosso âncora, o seu destaque final da nossa transmissão na Dali. Legal, só fechando aqui na Dali então, por enquanto o Flamengo vai vencendo o Santos 3-2, o Bragantino vai vencendo o Goiás 2-0 e o América Mineiro vai empatando agora com o Inter, saiu o gol do Inter, 1-1. Grande abraço a todos que curtiram a gente aí na Dali.app. Muito obrigado a você que esteve conosco na Dali. E para você que está na Dali, mude agora lá pro Facebook, também no YouTube dos canais Futebol Interior, pro nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente já retorna aqui com o fim de jogo com Claudinei Corsi na Coragem. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 8 da noite, mais 1 minuto em Campinas, começando aqui o nosso fim de jogo, repercutindo o bom resultado do Guarani. Na volta, depois da parada FIFA, o Guarani vence o Vitória 2-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, gols de Bruninho e também Derek, um no primeiro, outro no segundo tempo. Guarani, então, 2, Vitória 0. Ô Ney, posso fazer só um destaque? Pois não. Que o Albert volte com esse cocarzinho, né? Cocar da sorte, eu falei pra vocês. Mas que arrume as penas. Não, né? mas o negócio aqui, Claudinei Costa, mas isso aqui... Precisa passar na Alpha Barber Club lá pra poder dar uma paradinha nessas penas. Não, eu vou deixar aqui. assim porque vocês não sabem, isso aqui, ó, essa aqui é a pena da vitória e essa pena aqui é do empate. Então, quando uma fica mais... Então, eu já sei qual é a famosa dança da vitória. Tem o dança da chuva, dança da vitória. Claudinei. Wagner Ferreira, não é fácil não, Wagner. Já estava engatilhada a resposta. Pois é. Muito bem, seu destaque neste princípio do nosso fim de jogo aqui, Albert, o Guarani venceu 2-0. O Guarani venceu e convenceu, por incrível que pareça, né? Depois de 6 partidas, isso mesmo, torcedor bugrino, 6 partidas o Guarani não vencia, né? Só conquistou 3 pontos nessa, né? Foi 3 derrotas e 3 empates, o Guarani volta a vencer e de quebra, desde 2019, não vencia o Vitória da Bahia. Então agora de quebra, o Guarani consegue o que... Né, terminou com 2 marcas negativas. A primeira, que não vencia, acabou vencendo. Acabou de novo agora vencendo e sonhando, quem sabe, com o G4, sendo que são 6 pontos, né? Ainda outras partidas, outros jogos irão acontecer, mas o Guarani quebra essa sequência. E no caso do Vitória, o Vitória que estávamos todos, alguns aí com medo da lei do ex, com Giovanni Augusto, etc. Giovanni Augusto que tocou na bola, tomou uma chuva de vaias. E a primeira vez também, Claudinei Costa, só para encerrar, eu sei que você já ia me cortar aqui, mas a primeira vez que eu percebo, o presidente também vai tocar nesse assunto depois, que o Guarani fecha a partida, vencendo a partida, mas com pouca posse de bola. Por incrível que pareça, o Guarani fechou com 34% de posse de bola e o Vitória com 63%. Porém, entretanto, os 3 pontos e os 2 gols ficaram pro lado do Guarani. Então, Humberto Loser mexendo muito bem na equipe. Legal, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vai comentar a respeito disso, né? A respeito dessa situação aí, posse de bola realmente não conta muito, o que vale são os gols. Agora, 8 da noite, mais 4 minutos, abraçando aqui mais uma vez o Carlos Silva, disse que aqui é visível, né? Como melhorou o preparo físico do Guarani. Também o Paulo Marques, né? Vitória muito importante. Vamos aos tradicionais 45 pontos e depois sonhar com algo, né? Mandando aqui uma abençoada semana para todo mundo, né? 4.137 o público, diz aqui o Paulo Marques. Se o valor do ingresso fosse menor, o público seria maior. Muito bem, seu Zé com a gente aqui também na transmissão dessa vitória do Guarani. Ô Wagner Ferreira, o seu destaque, enquanto quem quiser votar aqui através do YouTube, fique à vontade. Vamos eleger o melhor jogador em campo do Guarani nessa vitória por 2-0 em cima do Vitória. Se você quiser votar no melhor em campo, fique à vontade aqui no YouTube, tá certo? O seu destaque, Wagner? Um dos responsáveis pela essa vitória do Guarani, não só pela vitória em si, 2-0, um resultado, né? Eu não diria que clássico seria 3-0, mas 2-0, uma vitória convincente dentro de casa. Os méritos todos para Humberto Loser. Vamos dividir também esses méritos, que os jogadores corresponderam dentro do campo às suas determinações. Porque, afinal de contas, ele mexeu no time, algumas posições pontuais, na defesa, no meio campo e no ataque, deixou a estrela do time no banco, Regis. Então, quer dizer que ele está com um pulso forte, pulso firme, sabendo o que está fazendo no comando técnico do Guarani. Então, parabéns vem desde cima, desde a comissão que contratou o Loser,
como no primeiro jogo já uma exibição convincente, e agora fica as perspectivas de que o Guarani vai alcançar voos mais altos dentro desta própria Série B. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira, inclusive com as notas do jogo aqui também. O Guarani venceu 2-0, vamos eleger já o melhor em campo do Guarani, o craque do jogo, o craque do Bugre, nesta vitória por 2-0 em cima da equipe do Vitória. Lembrando que amanhã às 7 da manhã tem o Café com Bola, das 7 às 7h30 da manhã, no Facebook do Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5. E a partir do meio-dia até 1 da tarde, tem o Meio Campo FI. Estaremos falando mais dos times de Campinas, a Ponte que perdeu na sexta-feira 1-0, o Guarani que venceu hoje 2-0 a equipe do Vitória, e também sobre as equipes da capital e mais o Peixe. Tudo isso para você amanhã no Meio Campo FI, nas plataformas do Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5, estarei ao lado do Carlos Corsato e com toda a equipe de repórteres do Futebol Interior, com todas as informações para você, as informações do esporte no meio do dia. O Chotoco Maccabi San diz aqui, valeu equipe do Futebol Interior, Claudinei, Lucas, Albert e Wagner. Maccabi San, domo arigatou pela audiência aí no Japão, muito obrigado mesmo. O Carlos Silva diz aqui, Wagner Ferreira, esse sabe muito, mestre Wagner. Tá aí, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos aí. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem também o Pedro Lino, direto da sala lá de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, fazendo também a nossa pergunta aí para o técnico Humberto Loser. Um rápido intervalo e a gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Mais 10 minutos é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani em cima do Vitória da Bahia, 2-0 com gols de Bruninho e também do Derg. Estamos aguardando aí o nosso repórter Pedro Lino, direto da sala de imprensa do Guarani Futebol Clube, lá do Brinco de Ouro,
na entrevista coletiva do técnico reestreante Humberto Loser, e com vitória, né? Informando que a bola ainda rola no segundo tempo na Vila Belmiro. O Santos vai perdendo por 3-2 para a equipe do Flamengo. O Red Bull Bragantino e Bragança vai vencendo o Goiás 2-0. E o América vai empatando com o Internacional 1-1 lá no Independência, em Minas Gerais. Vamos então eleger aqui o melhor em campo, o craque do jogo do Guarani nessa vitória por 2-0 em cima do Vitória. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E eu começo com Wagner Ferreira. Para você, o melhor em campo do Guarani, Wagner? É um tipo do jogo difícil de você escolher o melhor. Agora ali foi um todo bem entrosadinho, já na chegada do novo treinador, os jogadores mostraram o serviço. O goleiro fez defesa espetacular, uma defesa espetacular e evitou um gol do Vitória. Não vai ser o meu eleito, mas só en passant, mencionando o Pegorari. Mas para mim, quem jogou numa regularidade durante o tempo todo foi o Matheus Bueno. E vai ficar aí com uma nota 8. Legal, Matheus Bueno, melhor em campo então para o Wagner Ferreira. Para você, Lucas de Souza, o melhor em campo do Guarani? Sem sombra de dúvidas, Claudinei Corsi e amigos aqui da bancada verde e branca, João Vitor, né? Que partida do camisa número 19, insinuante, rabiscador, driblador, mas é um drible consciente, né? E nas minhas narrações dos gols eu disse, João Vitor inteligente, porque ele foi realmente muito inteligente nos 2 gols do Guarani, então João Vitor é o melhor em campo. Legal, tá aí o voto do Lucas de Souza. João Vitor, para você, Albert Cavalcante. Se pudesse englobar, né? Mais, né? Além dos jogadores, eu votaria no Humberto Loser. Mas fica aí, né? É só ficou só a menção honrosa a Humberto Loser, né? Porque o João Vitor, há quanto tempo já está no elenco bugrino e ninguém, né? E ninguém colocou o menino para jogar os 90 minutos, para começar jogando. Então, mas o meu voto vai pro João Vitor, sim. Ele que foi uma grata surpresa, né? Porque eu, como todos nós aqui da bancada, ficamos aqui, né, estarrecidos. Porém, o João Vitor mostrou para que veio 2 assistências, hein? Primeira partida, os quase 90 minutos, e 2 assistências. João Vitor, Claudinei Cortes. Legal. Quem concorda com você também aqui, Albertinho, que diz aqui o Shotoko Makami, lá do Japão, diz que o melhor foi o Loser, né? Ele diz aqui. É a chegada do Loser, mas aqui a gente elege o melhor em campo, né? O jogador, tá certo? Ô Macambi-san, muito obrigado aí, tá curtindo aí a nossa jornada esportiva já pela manhã aí no Japão, segunda-feira, né? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Aqui domingão ainda, 8 da noite, mais 13 minutos. Estamos aqui com o nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior. Por enquanto nada ainda da sala de imprensa, né, Albert? Nada, Claudinei Corsi, estamos aguardando. Legal, Pedro Lino está lá também para fazer o questionamento da equipe dos canais Futebol Interior para o técnico Humberto Lousa. Então vamos adiantando a nossa pauta aqui. Vamos com Wagner Ferreira trazendo as notas do jogo. Fechamos o melhor em campo já? Então vamos fechar aí o nosso quadro melhor em campo, eleito então João Vitor do Guarani. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá certo, e de primeira então vamos abrir aqui as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Beleza, o Albert Cavalcante também, o Felipe Marques estão na escuta lá. Se pintar a sala de imprensa do Guarani, a gente dá um tempo aqui com o Wagner Ferreira. Mas vamos lá, Wagner, começando então com o goleiro Pegorari. Absolutamente seguro o goleiro do Guarani. Ele demonstra total confiança na zaga. Quer dizer, a zaga se sente confiante com o goleiro na retaguarda ali para defender tudo. Haja vista a defesa que ele fez no segundo tempo, seria a diminuição do placar, né, por parte do Vitória. Agora ele venceu por 2-0, aquela bola de frente. O cara chutou da risca da pequena área e o Pegorari foi buscar. Então, uma nota 8 para o Pegorari. Esse é o goleiro que dá segurança ao time do Guarani. Nota 8 para o Pegorari. Diogo Matheus, lateral direito, Guarani. Wagner. Olha, confiança, hein? Desceu à vontade, porque sabia que tinha uma segurança lá atrás também, com o Alvarinho, com o Valber. Então, liberdade ali pro Diogo Matheus. Poderia ter sido melhor, poderia ser melhor aproveitado. Inclusive, com a nova iniciativa aí do Humberto Lousa, de colocar os laterais para cobrança de escanteio, que está muito correto. Ele cobrou 2 ou 3 escanteios. E vai ficar numa nota 6. Poderia ter sido melhor, não comprometeu, mas 6 em função de que teve gente melhor que ele. E o Ivan Alvarinho, Wagner Ferreira, que hoje foi de zagueiro.
Pois é, o Alan Santos me parece que não ganhou condições, né? Poderia até voltar, mas por motivo de ordem médica ficou fora. Então ele teve que optar, colocar o Titi, um jogo difícil, né? Contra um postulante aí a Série A, no caso o Vitória. Então ele tratou de se resguardar, colocou a experiência do Alvarinho em campo. Não foi mal não, o Alvarinho jogou muito bem, inclusive não levou cartão. Ele vai com técnica na bola, sem violência. Então, um jogador que tem categoria, tem técnica. Não sei não, hein? Se pode até garantir uma vaga aí de titular no time do Guarani. Alvarinho, nota 7. O Valber, companheiro de zaga do Ivan Alvarino, Wagner. E completou mais ou menos no mesmo nível, não permitiu nada. Aliás, a defesa do Guarani nada permitiu ao ataque do Vitória, tanto no primeiro como no segundo tempo. No segundo até que houve uma certa pressão, uma tentativa de pressão, mas no primeiro nada. O Guarani dominou completamente o time do Vitória e as zagas realmente teve destaque. A mesma nota do Alvarinho para o Valber, 7. Legal, o Albert Cavalcante e agora volta, né? O Alan Santos está contundido, não sabemos se vai ter condições, mas o Lucão vai ficar à disposição porque foi cartão, né? Exatamente, o Lucão volta a ficar à disposição por conta do terceiro cartão e também o Bruno José. Só que aí vamos ver aí, né, João Vitor, né? Estamos agora com 2 preparadores físicos, hein? Mas assim, vamos ver. Tomara que não tenha sentido a lesão mesmo, né, o presidente e amigos. Mas o Bruno José também bate a porta, viu, Claudinho Corsi? Legal, tá? Então o Lucão vai estar de volta, vai ter aí, como diriam, né, os meus amigos aqui, uma dor de cabeça boa, se é que ela existe, o técnico Humberto Louser. E o Mike pela esquerda, a nota dele, Wagner? A mesma situação atribuída ao Diogo Matheus. Personalidade, avançou mais no primeiro tempo do que no segundo, porque no segundo o Vitória tratou de mexer ali pelo lado, a entrada do Pablo. Então o Mike ficou mais na dele ali, mas no primeiro foi muito bem e fica com a mesma nota do Diogo Matheus, inclusive escalado para bater os escanteios lá pelo lado esquerdo. Então, Mike, 6, meia dúzia para ele. Mike, meia dúzia. O Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa fez uma boa partida, aliás parece que houve uma inversão, assim, em alguns momentos, ele realmente saindo para o jogo e ficando o Bueno um pouquinho mais atrás. Mas não entendi por que ele foi substituído. Talvez cansaço ou alguma pegada, a gente não ficou sabendo. Talvez na coletiva alguém pergunte aí por que saiu o Matheus Barbosa. Entrada do Lucas Araújo. Matheus Barbosa, nota 6, meia dúzia. Legal. Quando o Internacional vira para cima do América, agora Internacional 2, América 1. Meia dúzia para o Matheus Barbosa. E ele saiu a 33 do segundo tempo, entrou o Lucas Araújo, Wagner. Sem muito tempo para aparecer, vou ficar na média, nota 5 para o Lucas Araújo. Legal. E o outro Matheus, o Bueno? Então, para mim, né, teria sido o melhor em campo, não fosse aqui a votação do Lucas e do Albert Cavalcante. Mas eles também concordam que o Matheus Bueno foi bem no jogo. Eu daria... Derrubar o comentarista, Wagner? Não, é questão de opinião, temos que respeitar, né? Aqui é democrático. E o Matheus Bueno ficaria com a mesma nota do Pegorari, nota 8. Vamos botar um 8,5 aqui para justificar o meu voto. 8,5 para o Matheus Bueno. Legal. Isaac hoje, Wagner? Então, eu estava observando o posicionamento do Isaac, inclusive no primeiro gol. Ele estava numa posição ali junto do goleiro, ele teve que pular para a bola passar por baixo. Até eu falei, pô, é capaz do VAR entrar em ação aí, para marcar o impedimento. Não participou da jogada, mas poderia falar, atrapalhou a vida do goleiro. Mas felizmente nada disso aconteceu e o Isaac teve discreto. Eu acho que de todos que participaram, o mais discreto do time foi o Isaac. Vai ficar com uma nota 5. Nota 5 para o Isaac. Entrou no lugar dele o Regis, a 22 do segundo tempo. 6 por meia dúzia, eu diria até que 6 por 5, porque o Regis entrou e, né, sem muita motivação, num jogo em que o Vitória estava tentando alguma coisa a mais do que no primeiro tempo. Então o Regis fica um ponto a menos do que o Isaac, nota 4. Nota 4. E o João Vitor Wagner, que entrou hoje desde o começo. Esse sim. Surpresa na escalação. E surpresa pelo que rendeu dentro do campo, né? Deu assistências, só não fez o gol, mas é um jogador que eu acho que vai deixar o Bruno José na poeira, lá atrás, no retrovisor, hein? Se é que o Humberto Louser, porque ele vai ter agora quase todo o elenco nas mãos dele. Então, os treinamentos é que vão definir. E o jogo já é quarta, hein, Wagner? Tem que definir quem é que vai jogar. Eu acho que pelo jogo de hoje, ele mantém o João Vitor. Para mim, nota 7 pro João Vitor. Nota 7 para o João Vitor. E entrou no lugar dele o Wenderson, a 24 do segundo tempo, Wagner. É uma outra função, né? Ele joga mais recuado ali na posição de volante.
Não teve muito tempo de aparecer também, não? Entrou sim, até com 24 24 do segundo tempo. Nota 5, ficou na média o Wenderson. Nota 5 para o Wenderson. E o Bruninho hoje, Wagner? Bruninho, é o tal negócio, né? O jogador de beirada, joga tanto pela direita como pela esquerda. Hoje, com o João Vitor pela direita, ele foi jogar lá pelo lado esquerdo. Fez o gol, é um jogador importante para o Guarani, não pode ficar de fora não. Há quem diga, eu acho que eu também concordo, que tem vaga de titular. Seria o titular no time do Guarani em qualquer tipo de situação. Nota 7 para o Bruninho, fez um belo gol e acabou, acho que saindo por cansaço, talvez. Vamos ver o que é que o Loser vai falar na coletiva. E entrou no lugar dele Lucas Silva, 22 também do segundo tempo. Teve tempo, hein, Wagner? Eu não sei o motivo da alteração, talvez cansaço, mas ficou um pouco abaixo, né, o Lucas Silva. Nota 5. Nota 5. E o Derek, hoje, Wagner? É cheio de motivação, hein? Correu as barbaridades, brigou com a zaga do Vitória, acabou fazendo o belo gol num momento importante. Logo que começou o segundo tempo, matou qualquer pretensão do Vitória. Gostei do Derek, nota 7. Nota 7 para o Derek. E entrou no lugar dele o Bruno Mendes a 33 do segundo tempo. Pelo jeito vai comer poeira, hein? Eu acho que o Derek vai ser o titular. O Bruno Mendes vai esperar uma nova oportunidade. Nota 5 para o Bruno. E o técnico Humberto Loser, hoje, Wagner, na sua reestreia no Guarani? Temos que dar uma nota boa pro Loser, né? Mexeu pontualmente, algumas mudanças, principalmente a cobrança de escanteios pelos laterais. O time bem solto, bem motivado. E a presença dele na linha, na área técnica, não para um minuto. Ele motiva o jogador, né? Não tem aquela passividade do pivete, ficar sentado lá tomando uma aguinha, nada disso. Ele participa do jogo também. Vamos dar uma nota pro Loser? Vamos sim, vamos dar uma nota 8 para ele. Boa nota. E o jogo, quanto é que valeu? Guarani 2, Vitória 0, Wagner? Primeiro tempo só o Guarani jogou, no segundo o Vitória jogou, maior posse de bola, como disse o Albert aqui, inclusive não justifica, isso não quer dizer nada, né? Posse de bola. O resultado é que vale. 2-0 pro Guarani, 3 pontos na sacola. Um jogo que eu gostei razoavelmente, né? Tecnicamente não tão bom, mas movimentado e tal, principalmente por parte do Guarani. Nota 7 pro jogo. Legal. E a nota para o senhor Bruno Argel de Araújo, a arbitragem do jogo, Wagner? Ele é militar, tem 40 anos, militar lá no Rio de Janeiro, e apitou já um jogo do Guarani contra o Bahia em 2022. O Guarani perdeu esse jogo 2-0 aqui dentro de casa, você se lembra desse jogo. Não foi mal não, hein? Não foi mal não. Teve aquele pênalti que ele recorreu ao VAR, né, para anular o pênalti, seria, né, o segundo gol do Guarani. E disciplinamente teve algum trabalho, porque o tal de Rodrigo Andrade é polêmico, né? Ele vai para jogadas e abre o cotovelo, comete falta. E é um jogador violento que precisa ser muito... E acho que nem cartão amarelo levou o Rodrigo Andrade. Não levou, não. Então, disciplinamente acabou levando numa boa. Inclusive, teve um lance do Matheus Barbosa com quem, o Lucas? Que ele contemporizou. Era para cartão para os dois jogadores, para o Guarani, para o Matheus Barbosa e para o outro. Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. É tal negócio. Olha só, né? No entanto, ele chamou os dois ali. E conversou, né? não deu cartão para ninguém. Então é uma atitude também de não querer estragar o espetáculo, né? Acho que por motivo banal acabou deixando passar. Uma arbitragem normal aí do Bruno Arleu de Araújo, com o Luiz Cláudio Regazzoni. Ele é professor, tem 39 anos. Esse Regazzoni ele bandeirou a vitória do Guarani lá no Ceará. Lá em Fortaleza, Guarani 3, Ceará 0, ele foi um dos bandeiras. E a Lilian da Silva Fernandes é a mais velha do trio aí. O árbitro tem 40, o Luiz Cláudio tem 39 e ela tem 42. Ela tem uma empresa autônoma em Pindamonhangaba, onde ela reside, embora ela seja de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ora, tranquilo a arbitragem, vai ficar com uma nota 7 para a arbitragem, sem nenhuma restrição. Muito bem, tá? Então estão aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Sendo eleito aqui o melhor em campo, a gente já falou, o João Vitor, né? Com os votos do Albert e também do Lucas de Souza. O Wagner Ferreira votou no Matheus Bueno, que teve uma nota 8,5. Humberto Loser, na sua reestreia, também uma boa nota 8. Portanto, aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá muito bem, tá aí então o Humberto Loser ainda não chegou lá na sala de imprensa do Guarani, do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani Futebol Clube, a gente está aguardando aqui. Então eu vou aproveitar para pegar o destaque final aqui com o Albert Cavalcante. Quem está lá na sala de imprensa é o Pedro Lino, pois não, Albert Cavalcante, então
o seu destaque final aqui no nosso fim de jogo. Guarani 2, Vitória 0. Ufa, até que enfim, hein? Após 6 rodadas, hein? 6 rodadas e também, né, que causou estragos, né, no Pátio do Guarani. O técnico Bruno Pivetti foi mandado embora. Chegou ele, né, Humberto Louser, e conseguiu quebrar a marca negativa. O Guarani, que estava 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, faz aí os 3 pontos contra a equipe que lá, né, figura o G4. As duas equipes começaram praticamente com as campanhas idênticas, né, no começo do Campeonato Brasileiro, só que aí o Vitória, né, despontou a vencer, o Guarani despontou a perder e a empatar. O Guarani, com essa vitória, chega na 9ª posição com 19 pontos e enfrenta nada mais nada menos agora o Campeonato Paulista, né, pulando agora pro Campeonato Paulista, enfrenta o Mirassol fora de casa, no Brinco de Ouro da Princesa, em casa, a segunda partida dentro de casa. O Guarani que vai reencontrar o velho conhecido, né, o grande, né, o nosso querido Mozart Santos, e também o Mozart Santos e também o Leandro Vilela. Muito obrigado, Claudinei Costa, porque eu estava pensando outra coisa na redonda. No Leandro Vilela também, né, a lembrança do Leandro Vilela. Então o Guarani, mais uma vez, está atrás, né, de times que estão à sua frente. O Guarani que sofreu, né, nas rodadas passadas, no começo foi bem, sofreu com os times do bloco intermediário e também abaixo, né, vamos lembrar da Tombense, vence o Vitória, um dos postulantes ao acesso, e agora enfrenta mais uma vez, hein, o Mirassol, jogo difícil, às 21h30, ali com a cobertura total dos canais Futebol Interior, como bem lembrado por Claudinei Corsi. Lucão e também o Bruno José estavam suspensos por conta do 3º cartão amarelo, estão de volta, e o Guarani pensa, aí vamos na representação, né, hoje, já de hoje para amanhã, já pensando, não tem muito tempo para pensar, tem que já descansar e já pensar na quarta-feira, no próximo jogo, Claudinei Corsi. Legal, Albert, muito obrigado, um grande abraço e até quarta-feira. Estaremos transmitindo o Jogo Comando, os 2 jogos de Guarani e Ponte no mesmo horário. Estaremos transmitindo o Guarani 21h30, jornada esportiva a partir das 8h30 da noite, Albert. Um abraço a todos, a bancada verde e branca, e até amanhã, né, Claudinei Corsi, no meio campo até quarta-feira. Achei que eu tinha ganhado uma folguinha de segunda e terça, é isso? Não? Ah, então tá bom, então achei que sim, né, mas tudo bem. Pode ser uma última perguntinha pro Albert Cavalcante? Pois não. Pode ser a última. 2 jogadores que estavam na pauta do Guarani, né, aproveitando a abertura da janela, o Ramon Menezes e o Diogo Hereda. O Hereda, né? O Hereda entramos em contato diretamente com Alagoas e lá ninguém estava sabendo. E quando... Vai entrar aí, ô Felipe? Não, né? É que ele ergueu os braços, achei que era... Tá chamando desculpa. Desculpa. Então, o Hereda, né, foi, né, tido como um dos reforços, já até cravaram, né? E no meu destaque no meio campo FI, vocês que acompanham a partir do meio-dia, que ali havia uma possibilidade, o Guarani estava sondando. E ainda não foi sacramentado a sua contratação. Então muitos amiguinhos falaram e tiveram que retratar, né, o presidente? Falaram, cravaram e retratar. E o outro é o Ramon. O Ramon Menezes, zagueiro do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, que jogou contra a Ponte Preta, e ele estava no banco de reservas. E só lembrando que do ano passado para esse ano, eram 6 partidas, se o jogador entrasse em campo, ele já não poderia se transferir para outra equipe da Série B. Ele entrou agora? Um abraço, então, Albert. Um abraço e até segunda-feira. Até mais. Vamos então à coletiva do técnico Humberto Louser. Fica mais aliviado. Gostaria que você falasse, né, sobre o jogo do Guarani, uma vitória contra um time, né, um sério candidato ao acesso, e se a gente pode denominar essa vitória com o dedo do treinador, né, porque você colocou o João Vitor, né, uma surpresa para muitos, e pelo menos lá na Rádio Central ele foi eleito aí o capa branca do jogo como o melhor em campo. Boa noite a todos, feliz, né, não poderia ser diferente, pelo resultado que alcançamos. Enfrentamos uma equipe que desde o início da competição, sempre figurando dentro do G4, então sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, fizemos uma preparação muito boa nesse período que estivemos aqui, e a vitória é mérito do grupo, de toda a família Guarani, isso que a gente tem colocado em todas as sessões de treinamento, a importância de todos. Muitas pessoas trabalham e não aparecem para que a gente possa chegar nesse objetivo, que é conquistar vitórias. E hoje a gente fica muito feliz pela maneira a qual a equipe jogou, principalmente no primeiro tempo, fazendo aquelas conexões que a gente tinha trabalhado.
O primeiro gol sai numa movimentação trabalhada ao longo da semana. E a gente fica feliz quando os atletas acreditam naquilo que é trabalhado e executam. Então, a gente tem muita coisa para ajustar. Os atletas são sabedores disso. Isso nos traz mais confiança ainda. E agora a expectativa é continuar evoluindo, melhorando. E quando você ganha para você fazer os ajustes, ele é melhor. Até porque volta a confiança, a gente quebra uma sequência ruim que a gente estava vivenciando. E agora é descansar e projetar o próximo adversário e vivenciar essa partida como se fosse, de fato, a nossa última partida, como encaramos essa partida de hoje. O João é um atleta que vem treinando desde o primeiro dia que eu cheguei, tanto o João como o Lucas, atletas que têm característica agudo, de boa velocidade, de bom enfrentamento. Então, aquilo que a gente sempre fala, o campo ele vai te mostrando e cabe a nós dar segurança, confiança, fazer com que os atletas potencializem as suas capacidades. E é isso que a gente tem trabalhado, a evolução de cada um desses atletas para que eles possam, dentro das suas funções, jogar no nível de excelência que vão contribuir para o nosso coletivo. Então, feliz também pela atuação dele, merecido, né, essa premiação para ele, mas fiquei muito feliz com a maneira qual a gente entrou na partida, encaramos esse adversário e parabenizar todo esse grupo de atletas que eles são merecedores dessa vitória. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Primeiro, parabéns pela reestreia com vitória. E a pergunta é, por que da escolha do Isaac no lugar do Regis? Obrigado, é uma vitória importante para nós, numa estreia. Vínhamos aí 2 semanas que nunca chegava o dia do jogo, uma ansiedade tremenda para poder reestrear. E hoje a gente conseguiu. Eu tinha um débito ainda, né? A única equipe que eu não tinha estreado com vitória era o Guarani. E hoje a gente conseguiu empatar essa marca. Feliz pelo resultado, mais uma vez, merecimento total do grupo de atletas, pelo engajamento, pelo comprometimento, pela maneira qual eles se encorajaram para poder conseguir essa vitória. E a questão do Isaac pelo Regis, aquilo que a gente fala, o campo ele vai te dando. Treinei algumas oportunidades com os dois. Que daqui para frente, daqui a pouco lá na frente a gente precisa jogar com 2 meias de organização, de construção. E hoje a gente precisava ter um cara agudo pelo lado. O Bruninho também tem essa capacidade de velocidade, de enfrentamento, mas a ideia era trazer ele de fora para dentro, para abrir esse corredor para o Mike, potencializando essa velocidade do Mike, e ter um preenchimento melhor de meio, né, para a gente poder jogar nas costas dos 2 volantes do adversário, e consequentemente a gente bater essa bola fora para trazer para dentro com um jogo de filtração, e ter um preenchimento de área, que foi assim que acabou saindo o nosso primeiro gol. E então, foi mais pelo aquilo que a gente apresentou, pela estratégia do jogo também, que a gente teve essa opção do Isaac, e me agradou a maneira qual ele atuou na partida de hoje também. Oi, Humberto, tudo bem? Antônio Lupe, Rádio CBN. Hoje você ganhou do melhor visitante até então da Série B do Campeonato Brasileiro, que era o Vitória, que tem jogadores como Oswaldo, Wellington Ney, mesmo veteranos, e jogadores experientes com rodagem, principalmente em Série A de Campeonato Brasileiro. Você já teve a experiência antes do Guarani no CRB e conhece um pouco dos investimentos e de que cada equipe vai fazer antes da abertura da janela, porque depois da abertura, aí essa pergunta eu vou te fazer, só que depois da movimentação das equipes. Mas hoje, pelo tempo que você teve de treinamento, pela estratégia de jogo, pelo time que você tem na mão, é possível falar de acesso ou você ainda pensa com calma e muita tranquilidade até o fim da competição? 2 palavras aí que não combina muito com o futebol, né? Calma e tranquilidade, né? Mas a gente está atento ao mercado, tem conversado muito com o Lucas, né? E com todo o corpo diretivo. Estamos atentos ao mercado, não somente ao mercado, mas também à nossa categoria de base, como a gente frisou em outra oportunidade. A gente tem que olhar para dentro primeiro, vamos buscar o mercado ele vai estar aquecido, todas as equipes vão buscar se reforçar. O Guarani não será diferente. Pontualmente, a gente vai ao mercado para buscar peças para agregar valor a esse grupo de atletas que nós já temos, para que a gente possa, assim, vivenciar cada partida. Então, aqui a gente sempre vai se preparar, canalizar a nossa energia sempre para o próximo adversário. E aí a gente vai vivenciando jogo a jogo, sempre pregando o nosso melhor. Então, é isso que a gente tem batido. E é claro que a gente tem que trabalhar para a evolução, para a melhoria, porque é isso que irá nos aproximar de fato de um objetivo, de um sonho maior. Então é isso que a gente vai trabalhar diariamente para a evolução e é claro que vivenciando esse sonho e para que a gente possa
cada dia está evoluindo e crescendo na tabela de classificação. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Uma das características ruins do Guarani no início do campeonato, sem julgar o outro trabalho, outro treinador, é que o time não conseguia manter a intensidade durante toda a partida. Ele sempre era muito intenso em algum momento do jogo, saía às vezes à frente do placar, mas não conseguia manter a intensidade e acabava, por vezes, tomando gol de empate e até perdendo as partidas. Qual o segredo, né? Hoje o Guarani teve muita intensidade e não sofreu tanto quanto poderia se imaginar sofrer de uma equipe como contra o Vitória, o adversário do jogo de hoje. Qual o segredo? Passa pela tática, passa por aquilo que foi trabalhado nos treinamentos para o time manter essa intensidade, se manter mais presente no campo de ataque e assim, por consequente, não sofrer tanto do sistema defensivo. Boa noite, passa por vários fatores, né? Você jogar de maneira organizada, ser sabedor do que fazer com e sem bola. Vai ter momento que o próprio adversário vai te empurrar para trás, não é nem demérito da tua equipe, não é nem questão de desgaste físico, mas é a qualidade do teu oponente. Então a gente tem que saber contextualizar isso aí também. E é claro que ninguém consegue hoje no nível manter um nível de intensidade que o jogo pede. Claro que a gente vai trabalhar para que isso seja estendido ao máximo do tempo. Hoje a gente conseguiu abrir uma vantagem, conseguimos ampliar, e é claro, o adversário sofrendo de dois gols de desvantagem. Ele vai tentar ir para cima, para tentar fazer o primeiro gol, para tentar entrar no jogo. O que nos faltou um pouquinho, principalmente no segundo tempo, no terço final do segundo tempo, foi a gente caprichar um pouco nessa transição, qualificar um pouco mais o nosso passe, para que a gente pudesse empurrar o adversário para frente, até porque ele já estava bem alto as linhas dele. Então a ideia era para a gente poder ter um capricho maior, tirar essa bola, dar uma pressão e ter um controle maior no campo ofensivo e aumentar o nosso repertório e até o nosso poderio de finalização. Então a gente tem que saber contextualizar, mas a gente vai trabalhar muito. O que nos deixa feliz é que os atletas sabem que a gente precisa evoluir e o engajamento e o comprometimento nas sessões de treinamento. E isso nos coloca num caminho. Então é isso que a gente tem que sempre estar cobrando, sempre colocar sempre a nossa melhor versão nas sessões de treinamento, que é isso que vai nos levar a um nível de excelência. Então essa é a busca incessante que teremos aqui, essa é a nossa missão, trabalhar em excelência, ter uma equipe organizada tanto na fase ofensiva e defensiva e que saiba jogar a totalidade do tempo que o jogo pede. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Cristiano da Rádio Resenha. Eu quero que você traga alguns pontos positivos que você identificou nesse grupo que você está trabalhando agora e o quanto essa vitória dá moral e confiança para a sequência da temporada. Boa noite. É um grupo, como a gente já falou em outras oportunidades, tem qualidade. É um grupo que te permite jogar, seja propondo o jogo, ou seja, de uma maneira um pouco mais reativa. Claro que você, no futebol de hoje, você não pode manter um predomínio somente de uma estrutura. O jogo ele vai tendo os seus pequenos jogos dentro dele. Então, por isso que você tem que ter variações, saber jogar dessas formas, tanto em bloco alto, médio, baixo, pressionando alto, pressionando um bloco mais médio, ou propondo o adversário tentando empurrar. Então, essa é a nossa missão diária, trabalhar variações, até porque é uma competição muito longa, são vários jogos, mas o elenco que a gente tem permite essas variações. Então, cabe a nós sabermos escolher a melhor estratégia, potencializar essas capacidades desses atletas para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Boa noite, Humberto. Gabriel Tim, da Rádio Jovem Pan. Humberto, você já tinha trabalhado com o Bruno Mendes aqui em 2018 e hoje você optou pelo Derek. Qual a sua avaliação desse jogador? O Derek chegou quinto gol dele na Série B, vice-artilheiro da competição. Como que está essa briga sadia dele com o Bruno Mendes e qual a sua avaliação sobre o Derek, sobre a partida dele? Obrigado. O Derek, assim como o João, aqueles que a gente mencionou aqui, cresceu muito desde o primeiro dia que eu tive o primeiro contato com ele. É um atleta muito dedicado, se entrega bastante, consegue também jogar em outra função, mais aberto. A gente até treinou essa possibilidade, assim como nós treinamos também dois meio-campistas, que era o Regis e o Isaac. A gente trabalhou também com o Mendes e com o Derek, dois homens dentro, ou o Derek por fora e o Mendes dentro. Então, para que a gente possa ter um repertório, a gente não sabe aquilo que o jogo vai estar pedindo, então por isso que nós temos que criar mecânicas, para que caso o jogo peça um tipo de jogador, a gente tem e a gente consegue acionar para poder ter vantagem em cima do nosso oponente. Então me agradou muito a maneira qual esse atleta desempenhou o jogo, ele trouxe para o jogo tudo aquilo que ele treinou no dia a dia que a gente teve aqui com ele. Então um atleta que ele consegue verticalizar o jogo, consegue ter um jogo de sustentação, ter um bom preenchimento de área, e foi feliz com um belo gol, com um jogo de pequena diagonal, boa infiltração.
Então a gente fica feliz com essa disputa, quem tende a ganhar é o Guarani, e nós, treinadores, aquela preocupação, aquele problema que todo treinador quer, quando você olha e tem jogadores disputando e com o mesmo nível de qualidade. Então, a estratégia hoje era para iniciar com o Derek, e nos agradou muito a maneira qual ele se apresentou no jogo de hoje. Muito bem, está aí então a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, reestreante na equipe do Guarani. Wagner Ferreira ouviu atentamente aí a entrevista coletiva, a pergunta do nosso Pedro Lino também, agradecendo a participação do Pedro. E concorda com tudo, com nada, ou em termos, Wagner? Com tudo, é bem esclarecido. O Humberto Louser tecnicamente fala sobre várias variações de jogo, por que definiu por este, por que definiu por aquele, sem desmerecer ninguém, porque é assim que se ganha o vestiário. Enalteceu logo na primeira pergunta a vitória do grupo, não só dos jogadores, como de toda a família bugrina. Preparadores físicos, pessoal da nutrição, e psicólogos, se é que tem, aquele negócio todo. Então enalteceu todo mundo, tá de bem com todo mundo. Depois de uma vitória dessa numa estreia, tinha que ser assim mesmo. Falou do Isaac, deixando o Regis no banco, treinamentos é que definiram. Da mesma forma que definiu também o João Vitor, para começar a partida ali, e inclusive elogiou o jogador, que assim que ele chegou teve uma boa impressão desse jogador, e nos treinamentos ele confirmou. Então, nada a acrescentar, foi muito bem na entrevista o Humberto Louser, e me parece que está no caminho certo, pelo menos ponderado. Perguntaram aí sobre acesso, sim, bom, vamos devagar, de jogo a jogo, porque o campeonato é muito longo e temos que ter aí várias estratégias conforme os adversários. Então, tá de parabéns, Humberto Louser, pela vitória e pela entrevista. Legal, e só para fechar com você, Wagner, agora vem o Mirassol pela frente aí também com 25 pontos, né? O Vitória tem 25, o Mirassol tá na 5ª colocação com 25 pontos, Wagner Ferreira, e vem aí na quarta-feira. Mirassol é um adversário perigoso, né? Um time de empresários que costuma sempre apresentar bons times, né, nos campeonatos que disputa. Tem uma estrutura muito boa, construída lá em Mirassol, e pode complicar para o Guarani. Agora jogou em casa. O Vitória também veio para complicar para o Guarani. Vejam que o Vitória tinha um rendimento fora de casa de 72%. Em 18 pontos, ganhou 13 fora de casa. E, inclusive, lembra-se do começo do campeonato? Largou com 5 vitórias seguidas, o Vitória. Depois caiu, como todos os clubes acabaram caindo. E com um detalhe, o Vitória, mesmo com essa oscilação, nunca saiu do G4. É o único time que, desde o começo e até agora, não saiu do G4, mesmo perdendo posições. Então, esse é o time que o Guarani bateu. E pode bater o Mirassol? Claro que pode. Inclusive, terá reforços, né? O time do Humberto Louser, jogadores que estão, contundidos, estão voltando, suspensos estão voltando. É como ele disse, preocupação, aí ele até corrigiu, preocupação não, é aquilo que todo treinador gosta de ter, todo o elenco à disposição para escolher o melhor time para colocar em campo. Legal, Wagner Ferreira, muito obrigado, grande abraço e até amanhã no Meio Campo FI, Wagner. Opa, amanhã estaremos juntos novamente no Meio Campo FI a partir do meio-dia em ponto, até lá. Legal, grande abraço, ótima semana, Wagner Ferreira comentou a partida aqui, Guarani 2, Vitória 0. E agora, depois dos comentários do Wagner Ferreira, ainda nesse nosso fim de jogo, vamos conferir a ficha técnica completa de Guarani 2, Vitória 0, sempre para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Em 30 segundinhos, a ficha técnica com Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Ufa! O Guarani ganhou e convenceu. Depois de 6 jogos e na estreia de Humberto Louser, o Bugrão faturou, venceu Vitória pelo placar de 2-0. E o estreante, novo velho estreante da noite, Humberto Louser, mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Alvarinho, Valber e Mike, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, depois Regis, João Vitor, depois o Anderson, Bruninho, depois Lucas Silva e Derek. Depois Bruno Mendes. Ainda no banco de reservas tinha o Arthur, o Titio, Eliel, o Ian, Bernardo Lima e o Neilton. E o Vitória do Léo Condé
perdeu mais uma no campeonato, mas segue lá no G4. O Léo Condé mandou a campo o Lucas Arcanjo, Zeca, João Vitor, Wagner, Leonardo e Marcelo, depois Pablo Diogo, Léo Gomes, depois GG, Rodrigo Andrade, depois Matheus Trindade, o Wellington Nem, depois o Helder, Zé Hugo, depois Giovanni Augusto, Osvaldo e Santiago Trellis. Ainda no banco de reservas, o Léo Condé tinha à sua disposição Thiago Rodrigues, o Ian, o Marco Antônio, o Diego Fumaça, o Felipe Vieira e o Thiago Lopes. O árbitro do jogo, o senhor Bruno Arleu de Araújo, da FIFA, auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni, do Rio de Janeiro, e também pela carioca Lilian da Silva Fernandes. O VAR ficou em cargo do senhor Rodrigo Nunes de Sá, para um público de 4.137 pagantes e uma renda de R$ 110.250. 4.137 pagantes para uma renda de R$ 110.250. Cartões amarelos, 2 pelo lado do Guarani, um pro Valber e outro pro Isaac ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pablo Diogo, o João Vitor e o Matheus Trindade foram amarelados pelo time do Vitória. Neste dia 25 de junho de 2023, a bola começou a rolar a partir das 18 horas e essa ficha técnica completa para Guarani 2, Vitória 0, Claudinei Corsi. Valeu, Lucas de Souza, grande abraço, até amanhã no meio-campo, FI, Lucas. Até amanhã, Claudinei Corsi, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nos canais Futebol Interior, trazendo emoção aqui nos Jogos do Guarani, e muito obrigado a você ligado, conectado nos canais Futebol Interior, também na Dali App. Fique com Deus, até a próxima, fui! Legal, pra gente fechar aqui o fim de jogo, dar uma repassada aqui nos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 2, Ituano 2, Sport 3, Juventude 0, Atlético de Goiás 1, Ponte Preta 0, Botafogo 0, Vila Nova 3, Avaí 0, Londrina também 0, Chapecoense 1, Criciúma 1, Tombense 1, Novo Horizontino 2, Mirassol 3, ABC de Natal 2, Sampaio Correia 1, Ceará também 1 e Guarani 2, Vitória 0. Na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino é o primeiro, 29 pontos, em segundo o Sport com 27, em terceiro Vila Nova com 27, em quarto Vitória com 25. Na quinta colocação, o Mirassol tem 25, sexto o Criciúma tem 24, em sétimo o Ceará tem 20, oitavo o Atlético de Goiás tem 20, em nono agora o Guarani tem 19, décimo Juventude com 18, em 11º Botafogo 18, 12º Sampaio Corrêa 16, 13º Ituano com 15, em 14º CRB com 15, em 15º a Ponte Preta com 12, em 16º Londrina com 11. Na zona da degola, no Z4, 17º Chapecoense tem 11, 18º Avaí tem 10, em 19º Tombense tem 9 e em 20º ABC de Natal com apenas 6 pontos. Lembrando que amanhã às 7 da manhã, no Facebook do Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, tem o nosso Café com Bola das 7 às 7h30 da manhã. E ao meio-dia, o Meio Campo FI com as informações do esporte no meio do dia para você. Ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani 2-0 em cima do Vitória da Bahia. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora 8 da noite, mais 49 minutos em Campinas. Oito e 49, ponto final também na nossa jornada esportiva hoje com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, Guarani 2, Vitória 0. Você conferiu na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui falamos em nome de Construtora Patriani e Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente também, Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzaria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E também Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085,
pertinho da Lagoa do Taquaral, ou peça pelo delivery as delícias do restaurante do Dadá, 3744-2121. Aqui no Futebol Interior eu conto com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Amanhã, às 7 da manhã, tem o Café com Bola, ao meio-dia tem o Meio Campo FI. Para você, um ótimo final de noite de domingo, uma excelente semana com muitas bênçãos de Deus aí, muita paz no seu coração e muitas realizações. Para você, grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.